escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Tá na dúvida do que dar de presente nesse Dia dos Pais? Encontre as ferramentas Wonder que surpreendem. Jogos de ferramentas elétricas, a bateria, cuidados automotivos, organizadores e muito mais. Retribua a dedicação e a paixão de quem ensina e inspira todos os dias com ferramentas Wonder. Wonder! Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. É bom trabalhar com Wonder! Pode comemorar, amigo! Chegou a hora de conquistar o carro dos seus sonhos. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. É o seu 0 km com parcelas planejadas e a confiança do consórcio oficial Volkswagen. É a sua chance de fazer um negócio campeão. Faça agora uma simulação em consórciovw.com.br e corra atrás do seu sonho. Futebol é com a Bandeirantes. Rogério Assis. Abrindo o futebol, Bandeirantes, aqui direto da Vila Belmiro. E um recado para você que liga o futebol Bandeirantes, onde todo 0-0 sofrido, toda decisão duvidosa, passe ruim, gol fácil, impedimento e até uma derrota esperada é emocionante. Do futebol ao tênis e do basquete à corrida. E agora, com o incrível app de apostas da Bet365, você se sente parte do jogo com os recursos de apostas da Bet365. Encontre seus times, jogadores e jogos favoritos facilmente entre milhares de mercados disponíveis. O poder está nas suas mãos. Personalize e crie o seu palpite como preferir. Na Bet365, tudo foi feito pensando em você. Então, criar uma aposta nunca foi tão fácil. Para que apostar em outro lugar? Baixe o app que vai mudar o seu jogo e descubra porque o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA/MF número 250, de 7 de fevereiro de 2025. Futebol da Rede Bandeirantes de Rádio começa a falar aqui da Vila Belmiro, no Estádio Urbano Caldeira. Traz emoções de Santos e Chapecoense, abrindo a segunda parte do Campeonato Brasileiro. Santos jogando para melhorar a sua condição. Já classificado na Copa Sul-Americana, cumpre tabela na terça-feira aqui na Vila Belmiro. Vem de uma derrota na volta do Campeonato Brasileiro do Rio para o Botafogo e encara a Chapecoense, o pior time do Campeonato Nacional. 6:30, bola rolando e você vai se ligar na maior rede de rádios do Brasil. Em 20 minutos começa Santos e Chapecoense. Time Bandeirantes continua em campo com todos os destaques. O do Peixe para o jogo de 20 minutos aqui na Vila. Olá, Everton Ramos. Tudo bem, Canhão? Boa noite para você, pro ouvinte ligado com a gente na jornada esportiva da Bandeirantes. O Santos, 15º colocado, 21 pontos, vai em busca da 6ª vitória neste Campeonato Brasileiro da Série A. A primeira depois da paralisação para a Copa do Mundo, já que perdeu na semana passada para o Botafogo. No meio de semana foi goleada, né, para cima da equipe da Universidade Central lá na Venezuela. E é um Santos que conta com o principal destaque dos seus dois principais nomes. Neymar Júnior, camisa 10, vai para a 16ª participação dele em jogos pelo Santos nessa temporada. E Gabriel Barbosa, o líder em números pelo Santos no ano. São 21 participações em gols, com 14 gols e 7 assistências em 27 jogos. O Santos com os dois no time titular. E na Chapecoense, o que você destaca, Everton? A lanterna do campeonato, apenas 9 pontos ganhos, uma vitória somente,
contra esse mesmo Santos lá na estreia em janeiro, ou seja, 18 jogos sem vitórias de uma Chapecoense que busca então encerrar este jejum daqui a pouco aqui na Vila Belmiro. Foi um time que durante toda a paralisação para a Copa do Mundo fez uma reformulação, tinha um transfer ban vigente até o meio dessa semana e foi um retorno de Copa com 2 derrotas para a Bahia e uma goleada para o Flamengo. Por isso, 3 nomes vão estrear essa noite. Destaque para o meio ofensivo Max Alves, jogador de 25 anos que pertence ao Cuiabá, chega por empréstimo até o fim da temporada e está confirmado no time titular. O destaque da opinião da Bandeirantes para Santos e Chapecoense. Olá, Luiz Fabiani. Tudo certo, Canhão? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha na jornada esportiva da Bandeirantes. Espero um grande jogo, com o Santos com um grande favoritismo para a partida e precisando vencer para sair da zona incômoda no Campeonato Brasileiro, próximo ao rebaixamento. A gente observa pelo lado do Santos um time muito talentoso do meio para frente, mas que pode encontrar algumas dificuldades na recomposição. Isso foge às características do Roleiser e principalmente do Neymar e do Gabigol. O Barreal vai ter que se sacrificar um pouquinho nos momentos em que o Santos não tiver a bola. Tô curioso para ver como que o Cuca vai conseguir encaixar tudo isso pelos lados do Peixe. A Chapecoense tem um time muito rápido, essa é a verdade. O Enio de um lado, jogador que tem passagem pelo Botafogo, por exemplo, pode ser um ponto de desequilíbrio. O Ramírez, uruguaio, está emprestado à Chapecoense, inclusive, pode ser também do lado esquerdo, da mesma forma um jogador de desequilíbrio no drible. E o Bolazier, é claro, jogador conhecido do público brasileiro, passagem recente pelo Criciúma por aqui, deixou sua marca no futebol brasileiro, no Cruzeiro não conseguiu brilhar conforme esperado. É um jogador que tem muita experiência, muita inteligência para se posicionar e talvez a ideia da Chapecoense, a ideia do Lacerda, o técnico da Chape, seja mesmo forçar o Bolazier nas costas do Ananias, que é um jogador muito mais inexperiente do que o congolês. Portanto, o Santos tem tudo para vencer o jogo, mas do outro lado tem uma Chape desesperada e com alguns recursos para tentar surpreender nessa noite na Vila Belmiro, meu caro Rogério Assis. Brasília, 18h13, hora de Brasília. Na Vila, 6h30, Santos e Chapecoense jogando pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ao destaque do Corinthians com Clara Viterbo. Boa tarde, Canhão. Emprestado ao Vitória, o zagueiro Kaká não deve retornar ao Corinthians no final da temporada. Segundo o diretor de futebol do clube baiano, Sérgio Papelin, o zagueiro de 27 anos cumpriu as metas estabelecidas no contrato e será adquirido em definitivo pela equipe. O Corinthians tem 90% dos direitos econômicos do defensor e a venda gira em torno de 15 milhões de reais. No São Paulo, Guilherme Agrela. Oi, Canhão, um abraço a você e a todos que nos acompanham. Aurélio Buta, lateral direito recém-anunciado pelo tricolor paulista, está relacionado para o confronto diante do Flamengo neste domingo, 6h30 da noite, no estádio do Maracanã. Porém, Nilton, volante contratado junto ao Botafogo, permaneceu em São Paulo, não relacionado por questões físicas. Além dele, Rafael Tolói, o zagueiro, sofreu um estiramento na coxa direita e está fora deste confronto. O São Paulo que busca a vitória depois de 6 jogos. A última vez que saiu de campo vitorioso foi contra o Mirassol, placar de 1-0 no fim do mês de abril. Canhão. Pedro Cohen, destaque do Palmeiras. Oi, Canhão, ótima tarde para você, para todos que nos acompanham. O Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, volta aos gramados amanhã. Em partida com transmissão da Bandeirantes, o Verdão encara a equipe do Atlético Mineiro. Palmeiras que garantiu na última rodada o título simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro ao conquistar os 44 pontos após a vitória contra a equipe do Coritiba, em Curitiba, capital paranaense, pelo placar de 3-1. Flamengo, segundo colocado do Brasileirão, ainda tem um jogo para fazer da primeira metade do campeonato, mas mesmo que vença esta partida, chegaria no máximo 40 pontos conquistados. No jornalismo, destaque de Luiz Felipe Nunes.
Fala, Canhão, uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado na Bandeirantes. Final de semana de muita movimentação política nas convenções partidárias, as reuniões entre os partidos para definição dos nomes que vão disputar as eleições em outubro deste ano. Hoje, em São Paulo, ocorreu a convenção que confirmou o nome de Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República pelo Partido Liberal. Em Campinas, cidade próxima à capital paulista, o Partido dos Trabalhadores fez confirmações no âmbito estadual, com Fernando Haddad sendo confirmado como candidato ao governo do estado de São Paulo. Amanhã, o PSD lançará oficialmente a presidência da República ao nome de Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás. Todos estes eventos com cobertura completa aqui na Bandeirantes. Agora o plantão Bandeirantes, Lucas Bueno. Boa tarde, Canhão, todos que nos acompanham aqui na Bandeirantes. Além de Santos e Chapecoense, hoje pelo Campeonato Brasileiro na Série A, teremos Atlético Paranaense e Internacional, Vasco e Mirassol. Além disso, a Série C está rolando neste exato momento. Ferroviária e Maranhão vão empatando em 0-0. O Figueirense vai vencendo por 1-0 a equipe do Santa Cruz. Além disso, logo mais, Confiança e Itabaiana, Volta Redonda e Anápolis. Neste domingo, a rodada do Campeonato Brasileiro é recheada, começando com Cruzeiro e Botafogo, Bahia e Corinthians, esse jogo com transmissão da Bandeirantes, Flamengo e São Paulo, Bragantino e Curitiba, Grêmio e Fluminense, Palmeiras, Atlético Mineiro, Remo e Vitória. Na Série B, Criciúma e Náutico, São Bernardo e Ceará, América Mineiro e Goiás, Londrina e Novo Horizontino. 6h18, hora de Brasília, 12 minutos para começar na Vila Santos e Chapecoense, abrindo a segunda parte do Campeonato Brasileiro. Santos em casa, fazendo a sua primeira na volta da Copa do Mundo. Neymar joga e pega a pior equipe do campeonato, ou seja, na teoria o Santos ganha o jogo aqui. Vamos esperar a bola rolar, né? Público bom aqui na Vila para esse jogo do Peixe, com todo o nosso time técnico em campo. Mesa de som com Michel Lopes. Central técnica com Beto Rebeque. No Twitter das imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com Carlos Amaral. No digital, Letícia Menezes, externas aqui na Vila, Sonzão Bandeirantes com Rafael Pellegrini e Daniel Zingotti. Já já os times vêm pro campo aqui, vamos com mais destaques para esse Santos e Chape. Alô, Everton Ramos. Pois é, eu comentei que o Santos tem os nomes, né, mais importantes do elenco retornando hoje, e também outros dois nomes que foram preservados, Canhão, da viagem à venezuelana. A diretoria santista, a comissão técnica, já admitiu que vai fazer uma alternância nos nomes do time, do elenco, durante os próximos jogos, pela sequência de jogos. William, Arão e Igor Vinícius já retornam entre os titulares. E ainda nessa alternância, o Neymar não deve ir a campo na partida de terça-feira contra a Universidade Central, como você mencionou na abertura, para cumprir tabela, já que o Santos aplicou uma bela goleada na partida de ida por 4-1. Comentou há pouco também na questão do público, mais de 11.700 ingressos foram vendidos de forma antecipada, e para o torcedor que está ouvindo a Bandeirantes, o Santos teve um setor vetado, o setor da arquibancada Cosmo Damião, onde ficam as organizadas na área central. Isso porque esse setor passou por obras que ainda não foram finalizadas. Agora as laterais foram liberadas e recebem os torcedores normalmente. Por isso também o público deve estar um pouco mais abaixo, mas com 11.700 já é considerado uma casa lotada. Por isso a promessa é de casa cheia para o Santos neste duelo, com uma novidade de um jogador às costas. O Gabriel Bontempo ontem teve anunciado um novo número. Durante toda a temporada foi a 49, agora ele assume a número 8, que antes era de Tomás Rincon, que acabou encerrando o vínculo com o Santos durante a intertemporada. O Santos que tem um grande tabu contra a Chapecoense jogando nos seus domínios. O Peixe venceu os 7 jogos que disputou contra a Chapecoense como mandante. Pelo lado rival, os indicadores são mais do que negativos. A Chapecoense tem o pior ataque e a pior defesa do campeonato, uma única vitória, e tenta encerrar esse jejum daqui a pouco contra o Santos aqui. Nessa reformulação que a gente destacou, o Max Alves, além deles, outros estreantes da noite. O Fernando, na lateral esquerda, foi anunciado essa semana, um lateral de 26 anos que retorna ao clube e veio do Ceará. E o Bruno Tubarão, na lateral direita, anunciado na quinta-feira, está entre os titulares e estava no Persija Jakarta,
da Indonésia. Então são as 3 novidades, além do Max Alves, claro, 3 novidades no total na equipe de Chapecó, que busca mudar os números para conquistar a vitória no Campeonato Brasileiro. Canhão. Os times em campo aqui na Vila Belmiro. Lado a lado, os jogadores de Santos e Chapecoense já no centro do campo, com mascotes acompanhando os dois times. Chape jogando com o uniforme, tem o verde predominando, aliás, verde e branco, né? Com as listras em verde e branco. O Santos todo de branco. Vamos à execução aqui na Vila, antes que a bola role, do hino nacional brasileiro. No dia 29 de novembro desse ano, 10 anos do acidente / assassinato que matou 71 pessoas, a delegação da Chapecoense, jornalistas, enfim. Perdi 2 grandes amigos, Deva Pascovitch, Mário Sérgio, perdemos Paulo Júlio Clemã, Sermon e outros grandes companheiros. Enfim, lamentamos todas aquelas perdas e no dia 29 de novembro, 10 anos desse acidente / assassinato que nos levou todas essas pessoas, que deixam aqui, ficaram, é claro, a saudade, e por isso a Chapecoense esse ano joga com a sua camisa tendo uma frase: para sempre lembrados. Do lado direito há um distintivo pequenininho ali, e essa frase: para sempre lembrados. Vamos escalar os times na Vila. O peixe do técnico Cuca, Everton Ramos. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Cuca escala o time com a seguinte formação: Brazão é o goleiro, 77. Na direita, Igor Vinícius veste 18. Dupla de zaga para Lucas Veríssimo, 4. E João Ananias, 26. Na esquerda, o argentino Gonzalo Escobar veste a 31. No meio-campo, William Arão com a 15. Gabriel Bontempo, agora número 8. Roleiser, 32. Barreal, 22. E Neymar Júnior, capitão, com a 10. Lá no comando de ataque, ele, Gabriel Barbosa, 9. E na reserva do Santos, Everton. À disposição de Cuca, João Paulo, Gabriel Menino, Adonis Frias, Luan Pérez, Christian Oliva, João Schmidt, Samuel Pierre, Miguelito, Robinho Júnior, Cavalheiro, Rony e Tassiano. Agora a Chapecoense. Definida e escalada pelo técnico Rafael Lacerda, com Matheus Aurélio, goleiro, com a 30. Bruno Tubarão veste a 20 na direita. Bruno Leonardo, 33. E Eduardo Doma, o capitão, com a 3. Os 2 zagueiros. Na esquerda, Fernando veste a 12. No meio-campo, David, 19. Camilo, 27. E o estreante Max Alves, 22. O trio mais ofensivo com Enio, 97.
Kevin Ramírez, 94, e Bolazier, número 11. E na reserva da Chape, Everton? À disposição do treinador, Rafael Santos, Cauã Faria, Rafael Thierry, Bruno Pacheco, Everton, Vinícius Balieiro e Santos, Bruno Matias, Giovanni Augusto, Cássio Marcinho e Neto Pessoa. Quem apita Santos e Chapecoense na Vila Belmiro? O árbitro é Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho, do Pará, empresário, 33 anos, vai para sua 9ª partida nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Os assistentes, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, do Rio de Janeiro, e Acácio Menezes Leão, do Pará. Ainda tem o quarto árbitro, Michelangelo Martins de Almeida Júnior, do Pernambuco, e no VAR, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte. Everton, você explicava há pouco pro ouvinte da Bandeirantes que a Vila tem um pedaço aqui da arquibancada fechado, né? Esse pedaço em que fica a principal torcida organizada do Santos. E aí fez-se lá um baita de um comercial, né? Ampliada a capacidade. É que eles pegaram os degraus e cortaram ao meio, ou seja, fizeram no degrau mais um. E aí eu vou dizer, eu estava vendo as imagens, tudo bem que os torcedores ali ficam de pé, ninguém consegue ficar sentado, o cara tem que ter uma bundinha de grilo para sentar ali também, né? Tem que ser bem magrinho. E em pé, se alguém calçar mais do que 40, ali cai. Se sair ali um gol, alguém resolver comemorar dando um tapa no da frente, o cara cai atrás do gol aqui, hein, Everton? É de fato, viu, Canhão? É um trabalho, inclusive, a promessa é aumentar só naquele setor a capacidade em 2.000 pessoas, mas de fato, como você mencionou, o degrau antes em um tamanho, agora ele foi dividido em 2. Então, isso para causar acidente no momento de uma comemoração do gol é algo que fica muito evidente. O Santos também instalou alguns gradis de metais e vai instalar também nessa região central, nas laterais que foram liberadas. Só que hoje no lado esquerdo das laterais, em cima da hora do jogo, pouco mais de 1 hora para o início da partida, tinha gente, funcionário do Santos, retirando esses gradis de metais. Então eu questionei a diretoria santista, estou aguardando até agora inclusive um posicionamento, porque certamente a 1 hora do jogo, Canhão, a retirada desses gradis é porque alguma coisa não está certa nessa instalação, viu? Pois é. Luiz Fabiano, faltando um minutinho para começar aqui na Vila. Vão para o jogo e aqui o Santos é muito favorito, Fabiane? É muito favorito, Canhão. E mais do que ser favorito, precisa exercer o favoritismo. O clube do tamanho do Santos não pode ir para mais um campeonato próximo da zona do rebaixamento como está. E para você não brigar lá embaixo, você tem que exercer o seu favoritismo e vencer quando lhe é entregue essa responsabilidade. Hoje o Santos precisa pontuar, precisa decolar na tabela e jogar essa responsabilidade, essa pressão para outros clubes próximos do Z4, Canhão. Minuto de silêncio observado aqui. E dentre os homenageados está Fernando, zagueiro, que jogou por aqui na década de 70, década de 80. Fez parte daquele excelente time do Santos com João Paulo, com Pita, Rubens Feijão. Fernando Narigudo, conhecido, veio do futebol do interior, jogava no Marília, no MAC. Bolazier vai dar a saída, tudo pronto. Autoriza o árbitro, começa Santos e Chapecoense. Eu e você ligados pela mesma emoção no futebol, na maior rede de rádios do Brasil, pra frente, a Chape, Arão de cabeça, subiu, caiu. Já levou um tranco nas costas, Arão, caiu, se levantou, tá dando uma chacoalhada na cabeleira pra botar ali em ordem a cabeça, que tomou, a senhora deu uma lapada quando tava no ar, hein, Everton? Ainda bem que o Arão sobreviveu, tá vivo, se levantou. Tá vivo, já tá de pé, ele queria a falta, assim como os jogadores do Santos, o árbitro não marcou, deixou o lance seguir, a bola se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta pro Peixe. E o Peixe joga aqui na sua defesa, domina Veríssimo, enfia a bola pra esquerda, passe o porte de cabeça, marcação atrás, corta Bruno Leonardo, vai no meio campo ainda, na aproximação com o David, fecha Camilo, toma Roleiser, dá atrás da defesa, prensa, Gabriel Barbosa domina, calcanhar tenta, vem a marcação por trás, tira aqui atrás da defesa, rebate na meia, volta Camilo, tenta, volta Gabriel Barbosa, Gabigol domina, entrega a bola atrás, começa com o zagueiro, volta a bola para João Ananias, começando na Vila Santos e Chapecoense, abrindo a segunda parte do Campeonato Brasileiro, para trás o passe, domina Veríssimo, domina a bola pela meia direita, encosta ao lado, bom tempo, perde a bola, ele domina, já recua, entrega, ele volta o passe, dá Veríssimo, na ponta ele dispara, Rolete, o passe é forte, conseguiu dominar, perde a falta, nada de falta, defesa tenta a frente, Camilo ganha, toca atrás, volta o zagueiro, toca na base em Escobar, sobre de cabeça, era uma trombada, disputa na marcação, volta pela ponta,
Laser, belo toque, Barreal na esquerda, para trás o passe, o zagueiro estica a perna, conseguiu cortar, levanta de cabeça, Escobar tendo passe à frente, Neymar domina, lado esquerdo, domina, marcado, balança, tenta a fita, perdeu, disputa na sobra, defesa corta, volta na ponta ainda, Laser, Escobar do lado, devolução curta, Neymar, fecha na área, Gabriel Barbosa no peito do zagueiro, ajeita na coxa, aliás, no peito duas vezes por no Leonardo, dá Bolazier, vem Ananias, domina a mão, Bolazier insistiu, domina o menino, vai na jogada lá, que ele pega a bola, domina com categoria, ele vai jogar de volta esse passe lá do meio esquerdo, no começo de Santos e Chapecoense na Vila Belmiro, são 2 minutos de partida, Peixe ataca, ele volta a Escobar, caminha com a bola pela minha esquerda, do que domina, recomeça o passe, volta com Gabriel, bom tempo, toma pressão, sai da marcação do Marcos Alves, enfia a bola para Arão, Arão entrega, ele volta a bola pela ponta esquerda, Escobar se projeta, devolve a bola para Arão outra vez, Santos roda a bola de um lado para o outro, a Chape toda encolhida, para ponto passe, errado, o Neymar não chega, tem a marcação por trás, tira aqui atrás, Bruno Tubarão, toca à frente, a bola volta para o Peixe, para Ananias, Ananias entrega para Arão de volta, 2:30 primeiro tempo, 0-0, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Bom tempo para bater, não bate, recua, Laser na meia direita, a balança, corta para canhota, perna boa, dá na direita, bola pela ponta, aqui está Igor Vinícius, domina marcado, bom tempo se projeta para Igor de volta, para bom tempo, outra vez ele fundo, ele recua a bola, Laser, 2 em cima, entrega o passe, Igor Vinícius, Arão, na direita, bom tempo, passe é forte, tentou pegar a bola, volta pela ponta, Fernando vai, protege, ela não sai, chegou, bom tempo, cometendo falta, tá em jogo ainda, cai em cima da bola, o zagueiro da Chape, chuta a pressão, a bola volta na entrada da grande área, domina a Camilo, enfia a bola para ponta, para a bola ser forte demais, acompanha Veríssimo, ela ganha a força, Ananias, chega a bola, vai saindo para fora pela linha lateral, em arremesso para a defesa, Santos, lado esquerdo, Cabos Elétricos, Sil, a líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar. Sinta o clima na Vila, o Sonzão Bandeirantes mostra com Rafael Pellegrini, com Daniel Chingote, começando o jogo 13:30, primeiro tempo, 0-0. Para fazer cobrança, ele arremessa lateral aqui na direita, Igor Vinícius, vem aí, pega a bola, mas está todo mundo marcado na saída. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no Brasil. Acesse braspress.com. Bola com o zagueiro da Chape, Eduardo enfia pro comando essa bola para tentar o Enio, para trás a bola pela meia direita ainda com 2 fechando, David na direita, Tubarão na linha de fundo para encarar a marcação, Barreal chegou, Iris já driblou, colocou para área, a bola na defesa, Gabriel, bom tempo de bico de espaço, a bola volta para a ponta ainda, encosta Tubarão, pede David, cruzou pro gol, Arão domina, sozinho, bota a bola para a esquerda, tabela Escobar de volta a bola, abertura feita para trás ainda, na ponta Neymar pega, vem Gabriel Barbosa, Neymar domina, toca ele, volta o passe, Escobar na primeira jogada, Neymar outra vez meio campo, busca a jogada, escapa da falta, Neymar Júnior, dá no meio, Gabriel Barbosa lançado, sai do gol, goleiro de cabeça, tira Matheus Aurélio, botou cabeça e tira, voltou na ponta com o Vinícius, tenta driblar, carrinho por baixo, tira a bola e manda pra fora, Fernando no carrinho pela linha lateral, Gabigol vai ficar na cara do goleiro que foi inteligente, saiu primeiro, com pressa o Peixe cobra, arremesso lateral, Laser pela direita, toma, Igor Vinícius tenta, Fernando ganha pra Chape, domina, sai da falta e tenta na ponta da evolução do lado inteligente, Max domina, dá Fernando outra vez, tem ele, tem Bolazier disparando pela ponta, ele para, domina, Breca ecoa, entrega para Max, mais atrás do meio campo ainda, domina a bola para Camilo, Camilo por dentro do passe, para chegar David, perdeu, enroliza e ganha, David, ele volta colocando o pé e trava a jogada, do meio a Chape sai jogando, na Vila, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos no primeiro tempo. Na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vila Santos e Chapecoense 0-0, Lucas Bueno. Além de Santos e Chapecoense, Atlético Paranaense e Internacional vão se enfrentando neste momento, segue 0-0. Sai com o pé, goleiro da Chape, o Matheus Aurélio envia a bola para a esquerda para o zagueiro sozinho, vem do lado do Doma, domina com liberdade, domina, vai arrancar aqui pro ataque, com quase 6, primeiro tempo 0, mas ele vai embora, Eduardo passa pelo meio campo, enfia no meio, Bolazier para trás, o passe na minha direita, recomeça a jogada, lança para Camilo, Camilo pela minha direita, puxa o passe para David, na direita, aberto pela ponta, o Enio fecha com Kevin do lado dele, Enio domina, balançou, recuou para David, para Enio, passe a curta, defesa corta, Arão ganha por aqui, entrega de volta a bola para a esquerda, vai tentar o Escobar, para o Arão de volta, o passe, lá na ponta esquerda ainda, para botar para o Escobar do que gira, sai do Enio, domina, recua, recomeça, traz de volta a bola para Barreal, quando o Brasil entra em campo, ou no trabalho, a convocação é certa, Wonder, a ferramenta do Brasil.
6:30 o primeiro tempo. Peixe joga aqui na sua defesa com o zagueiro João Ananias. Entrega pela minha direita para Roleiser. Domina com liberdade. Lá no meio, Neymar domina. De cabeça, a marcação se antecipa. Gabriel Barbosa pega a sobra. Põe o pé e ganha do zagueiro do que domina. Já entrega na ponta esquerda, mas tem marcado. Tem impedimento do Neymar. Parece ter tomado uma pancada na disputa de bola, Everton. Com o Bruno Tubarão, né? Ele ia tentando ganhar no corpo do jogador da Chapecoense, mas o árbitro então assinala o impedimento do lançamento do Roleiser, que buscava o camisa 10 santista. Bandeirantes na Baixada em 106.7, na Grande São Paulo em 107.3, é o futebol na maior rede de rádios do Brasil. E esses 7 minutos de jogo na Vila, Luiz Fabiani, 0-0, só o time ataca, né, Fabiani? Dentro do esperado, né, Canhão? O Santos ele tem a posse de bola no setor ofensivo, o Neymar ele tenta chamar bastante o protagonismo, indo da esquerda para o meio. Falei um pouco no pré-jogo da minha expectativa quanto ao posicionamento do time. O Roleiser ele começa aberto pelo lado direito, o Neymar como um 10 centralizado, mas caindo um pouco mais pelo lado esquerdo, onde ele consegue se associar com o Barreal. A Chape é muita bola longa e por enquanto o Ananias e o Veríssimo vão dando conta do Bolazier. Bom tempo na direita pro Peixe, domina, escapa na ponta, Igor Vinícius. Bom tempo, prefere jogada pessoal, agora sim entrega. Vira o passe, Igor para pronto, o passe é ruim, errado. Tem a marcação pro meio, falta na sequência. O Roleiser comete a falta, é que o passe para trás aqui foi ruim, né, Everton? O Santos travou um ataque, Everton. Foi ruim demais do Igor Vinícius depois de uma bela arrancada do Gabriel Bom Tempo. E aí o Roleiser se viu ali numa situação de ter que fazer a falta para parar um possível contra-ataque. A primeira falta do jogo, viu, Canhão? É futebol raiz que você quer? Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN no plano prêmio do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Neymar domina no meio, sai da falta, entrega a Roleiser. Na esquerda o Escobar, ele parou, olhou, não passou, devolve na meia, entrega a bola, Gabriel, Bom Tempo. Linha de fundo, Barreal fechou para cruzar, devolveu ao lado, Neymar, calcanhar, Bom Tempo na meia direita. Limpou para chutar, não chuta, dá Neymar de volta, entrada na grande área, balançou, na meia lua, bateu direto. Bandeirantes, o canal do esporte. Conte com a tecnologia do primeiro amortecedor pressurizado do Brasil. Pode contar, amortecedor é na Cata. Ué, Everton, Neymar derrubou o saco de pipoca do torcedor que estava no terceiro andar. O cara estava comendo uma pipoca quente. Eu estava vendo aqui fumegando a fumacinha. A bola do Neymar pegou na arquibancada lá em cima e pegou o saco de pipoca do cidadão. Será que ele vai pedir reembolso, Everton? Vai entrar na justiça? Merecia, coitado. E aquele sacão de 5 quilos, né? Que não é barato, né? Convenhamos numa partida de futebol hoje em dia. Mas Neymar numa jogada com o Enio. Era o Enio quem ajudava na marcação. Neymar de pé na direita mandou lá na arquibancada, na pipoca do torcedor. Primeira finalização do Peixe a gol. Tenda Atacado, craque em economia, sempre jogando junto com você. Corre que tem golaço de oferta te esperando na loja, no app e no site. O Willian domina meio campo do Peixe, entrega por dentro para Barreal. O Barreal já dá um drible curtinho, sai da marcação do Enio, dá na ponta Escobar que deixa Neymar de novo. Santos tenta logo fazer o primeiro gol. 9:30, primeiro tempo, 0-0 Vila Belmiro para Santos e Chapecoense. Futebol da maior rede de rádios do Brasil, da Bandeirantes. Neymar do ladinho, entrega a bola para Arão, que entrega de volta a bola para a ponta esquerda. Escobar liga de fundo, fechando a jogada para a ponta. Dominou o lateral, Neymar tentou passe curtinho. Enio toma, chuta na bate do Arão. Volta para o Escobar, ainda evita que a bola saia, dá no carrinho, toca Barreal. O Peixe continua só atacando. Neymar de primeira pro Escobar, fecha Barreal, tira o zagueiro, tira Bruno lá atrás, o passe, recua para Camilo. Camilo volta a bola para a direita ainda com o outro zagueiro, Bruno Leonardo. Levanta a frente, o zagueiro bate na marcação, vai na ponta, a bola se bota no peito, vem jornalista. Arão chega à frente para roubar essa bola com grande tranquilidade. Michel Lopes, mesa de som, com Beto Rebeck, central técnica marcando. Vila, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do primeiro tempo. 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vila Belmiro, 0-0 para Santos e Chapecoense. Lucas Bueno. O último duelo deste sábado acontece às 8:30 da noite no Rio de Janeiro. A equipe do Vasco enfrenta o Mirassol. Bandeirantes. Kevin na área para Chape, chutou para trás, a bola errada, travada, volta pro Peixe, Ananias envia pela ponta, ela passa pelo Igor, fica para Roleiser, 2 a marcá-lo, escapou, levou um tapa, conseguiu tocar à frente a jogada, na direita, Igor Vinícius, espera bem o zagueiro, bota para fora, típico tiro e manda para fora aqui na marcação, Bruno Leonardo, ela sai em lateral, pro Peixe, bater na direita, campo de ataque, com pressa, Igor Vinícius, bota em jogo, já revesta para trás a bola, deixa com Gabriel, Bom Tempo,
recua, dá no meio atrás com o zagueiro, entrega a bola até João Ananias. Isoladão, entrega na esquerda, vira pela ponta com Escobar, acha Neymar Júnior, marcado, toma pressão pela ponta do Bruno Leonardo, fecha o Tubarão também. Cheguei fazendo nhaque-nhaque o Tubarão, devolve na ponta, recua Escobar, dá Neymar pela ponta, Barreal ao lado para William Arão de novo, no meio desmarca-se Gabriel Barbosa, opção de Arão inverter a jogada que ele faz, então já lança Lucas Veríssimo na meia direita para Roleiser de volta, encosta a bom tempo, Roleiser entrega na direita, pela beirada, Igor Vinícius com 2-3 marcando, Chape toda encolhidinha, alô Beraba, alô Caboclinho, Manuel Zaidan, alô Cláudio Zaidan, alô Beraba, Caboclinho 0-0. João Ananias arranca pro ataque do Peixe, entrega a meia direita para Gabriel, bom tempo, domina marcado por Camilo, vira a bola para a direita ainda, Roleiser, linha de fundo, ameaçou cruzar, não cruza, do lado para bom tempo de volta, toma o tranco, escapa da marcação, gira de um lado para o outro, Camilo em cima, implacável na marcação, devolve a bola, entregando para Veríssimo, meia direita, Roleiser, linha de fundo para a direita, Igor Vinícius, linha de fundo, Gabriel Barbosa para cruzar, cortou para aqui do zagueiro, travou, escanteio. Tentou driblar, Gabigol bateu no pezinho do Camilo, escanteio o Santos na direita agora. Everton Ramos. Trabalhando o Santos pelo lado direito e é o Camilo quem chega na jogada fazendo ali o corte. Bandando pela linha de fundo, o Peixe vai ter o primeiro escanteio do jogo. O argentino Roleiser é o encarregado da cobrança. 12 minutos e meio. Neymar encostou ali, o Roleiser vai bater com a pé da canta, vai colocar do ladinho pro Neymar. O que ele vai fazer? Do ladinho, Neymar domina a bola pela direita, na ponta, fecha Igor Vinícius na grande área. Neymar tem a opção do Roleiser, cortou para cá, cruzou pro gol, defesa desvia, a bola cai do lado esquerdo. Barreal domina aqui sozinho, fecha o Escobar também. O Barreal domina, entrega pro Escobar, lança, ele volta a bola para Roleiser na direita. Neymar Júnior marcado, ele dá aquela pressão. Neymar bota na área para Arão, domina o volante do Peixe, posição é legal, ele sai da marcação. Calcanhar, linda bola para Gabriel, bom tempo, dominou para cruzar, linda caneta, outra pinta, chegou o zagueiro, travou, escanteio. Carrinho por trás do Max botando pra... O bom tempo foi fazendo o Vila até ganhar o escanteio, Everton. Tava colocando pra bailar ali o estreante da noite, o Max Alves, né? Passou, cortou pra dentro, cortou pra fora, foram 2 cortes em seguida. O Max na terceira não deixou barato. Um carrinho na bola pela linha de fundo, o segundo escanteio do jogo, segundo pro Santos. 13 minutos e meio, o primeiro tempo, cobra escanteio o Santos pela direita pra cobrar Roleiser. Deve deixar do ladinho com o Neymar, ao lado do Igor Vinícius. O outro vai autorizar, Neymar já bateu. Tá autorizado, cobrado então. Para trás a bola, Igor Vinícius na minha direita, na ponta, passa, resolve para fora essa bola direto, liga de fundo. O Neymar tá reclamando que o assistente mandou ele esperar para bater esse escanteio. Quando bateram, eles não estavam prestando atenção. Também, uma reclamaçãozinha pequenininha. Vamos jogar, né, Everton? Ele tá dando uma chamada geral. Primeiro em direção ao árbitro e agora em direção ao assistente. Não gostou mesmo de ter que fazer essa cobrança antes dos jogadores estarem todos ali disponíveis na jogada, eu diria. E na sequência, quem falha mais uma vez é o Igor Vinícius, o lateral direito que acaba passando direto pela linha de fundo. Só tiro de meta para a equipe de Chapecó. Sinta-se parte do jogo com os recursos de apostas da Bet365. Baixe o app. Para maiores de 18, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. 14,5 primeiro tempo, Luiz Sabino só dá Santos, criando uma chance atrás da outra e a Chape só de olho, esperando um buraco e o contra-ataque, né, Fabiane? 0-0. A Chapecoense tem limitações claras, a gente repara isso pelo próprio elenco, pouquíssimos atletas com rodagem de Série A de Campeonato Brasileiro. E o Santos, como a gente comentou, é um time que sem a bola ele não é tão comprometido. O Roleiser, o Barreal um pouco menos, mas o Neymar, o Gabigol, são jogadores que esperam mais a bola no campo de ataque. A questão é, você não precisa de tantos marcadores quando o seu adversário não faz questão nenhuma de jogar. Então até aqui, nesses 15 minutos, acerta o Cuca em mandar a campo o time mais talentoso, mas não tão competitivo. Estaria sentindo o Everton Ramos, o Igor Vinícius, que se levanta só agora mancando, Everton. Tava levando a mão ali na região do tornozelo, da panturrilha, né? Na perna direita, acabou sentindo. Ele faz a falta no Camilo, o árbitro para o jogo, marca a falta, mas foi o camisa 18 do Santos que levou a pior. 15 minutos e meio, primeiro tempo, 0-0, os zagueiros da Chape trocam passes, bola para a direita, domina Tubarão, enfia na ponta essa bola para Bolazier. Vem João Ananias, bota picão e toca a bola para fora direto, pela linha lateral, reverso para Chapecoense bater às 18h45, hora de Brasília, marcando o quinto sinal da maior rede de rádios do Brasil. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Outra bola para trás, não foi lá, despediu, tocando para fora, reverso lateral então para o time da Chape cobrar. Tubarão na ponta, ele de cabeça, rebate, Escobar, levanta na ponta, Barreal, vem 2 da jogada, ele toma no David, o que domina já sai da falta, lá na direita, aberta, o Igor Vinícius pede essa bola,
Lançado o Igor. Na velocidade adianta com Gabriel Barbosa, que corta na ponta, fecha por dentro, recua a bola, entregando para Barreal na meia esquerda ainda. Olhadinha para achar o grande branco, acha o zagueiro João Ananias. Toca a bola, vira o passe para o menino. São 15 minutos, aliás, são 16 agora, primeiro tempo, 0-0. Na ponta esquerda, Escobar devolve a bola. Ananias de novo. Dele para Veríssimo, tem do lado Igor Vinícius, Veríssimo dá uma olhadinha, entrega a bola, dá pro Igor, 2 em cima, recuando, de primeira, Roleiser, o que ajeita, tenta driblar, não conseguiu não, dá bom tempo de novo, gira o passe, na ponta, Igor, Roleiser de novo, toma pressão de Camilo, devolve a bola, com Veríssimo aqui atrás do meio campo do Santos, Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 16 minutos e meio do primeiro tempo. Placar da 20ª rodada no Brasileirão. Santos e Chape 0-0, Lucas Bubeno. Na Série C do Campeonato Brasileiro, a Ferroviária vai empatando em 0-0 com o Maranhão, enquanto o Figueirense vai vencendo por 1-0 a equipe do Santa Cruz e o Confiança vai perdendo por 1-0 do Itabaiana. Linha de fundo, Roleiser para a área, a bola, o zagueiro corta a mão, passa ele, domina na meia luba, grande área, do que o domina adianta, passa embora o atacante marcado, fecha na ponta, Escobar daquele combate para tomar, conseguiu ganhar, ganhou no braço, depois caiu tocando, falta é falta. Escobar vai bem, toma a falta e ganha aplausos da torcida da Vila, Everton. Porque ele sai da esquerda para a direita para marcar e roubar a bola do Enio, que na sequência faz a falta. A primeira falta é marcada a favor do Santos, que já está com a bola no campo de ataque. Gabriel Barbosa inverte a jogada, vira o passe, ponta esquerda, Neymar Júnior fechando aqui, dominou o Neymar, partiu. Não ia cruzar pro gol, domina, marcado, bola cedo, combate Neymar, entra na grande área. Olhos nos olhos, encarando o Bolazier. Dominou, fintou, bateu pro gol na cabeça do zagueiro Bruno, rebate a bola, sai da grande área, volta do lado esquerdo ainda, Escobar domina, de volta a bola com o Neymar, domina saindo da grande área, tentou outra finta, escapa do David, calcanhar, deixa essa bola para Arão, na esquerda Escobar, ele prefere o passe, Barreal, Gabriel Barbosa, para Barreal no fundo para cruzar, levantou pro gol, de cabeça, Bruno Leonardo botou para escanteio, linda a tabela, quase saiu o gol do Peixe, escanteio, Everton. Bela jogada trabalhada pela esquerda, bela tabelinha e o cruzamento do Barreal tinha endereço. A cabeça do Roleiser, mas antes, Bruno Leonardo manda pela linha de fundo, o terceiro escanteio do Santos no jogo. 18 minutos e meio, primeiro tempo, o Peixe cobra escanteio, Neymar bate, pé direito na esquerda para a grande área, Veríssimo, Gabriel Barbosa, Arão, bom tempo, Neymar, levantou para Veríssimo de cabeça, do travessão fora! Subiu com o zagueiro, uma casquinha do zagueirão. Ela deu uma casquinha na trave e saiu um escanteio na direita, Everton. Tá ganhando todas pelo alto Bruno Leonardo. Naquela ele tirou, nessa ele tocou de cabeça no travessão. Tem escanteio mais uma vez o Santos, Roleiser nela. Roleiser bate escanteio, pé esquerdo para a direita, são 19 em primeiro tempo, ia cobrar, opa! Tem ali um empurrãozinho do Bruno Leonardo com o Veríssimo. O árbitro foi lá, o senhor Fernando, para dar uma enquadrada nos meninos, Everton, tá tudo bem? É isso mesmo, e o Bruno Leonardo mesmo levanta o Veríssimo, dá um abraço, tudo certo, escanteio cobrado. Roleiser na bola, pé esquerdo, primeira trave de cabeça para bom tempo, desviou para fora, não saiu, saiu agora. Bandeira vai dar, tiro de meta apenas, a bola bateu no próprio Gabriel Bom Tempo. É isso, Everton? É isso, e o Roleiser não entendo porquê, mas vai reclamar com o assistente. Queria ali um último toque do jogador da Chapecoense, que não aconteceu também ao meu ver. Só tiro de meta marcado para a equipe de Santa Catarina. Cabos elétricos Sil, a líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar. Ana Martins comanda já o intervalo da maior rede de rádios do Brasil. Sai jogando a Chape com o zagueiro, enfia para jogar para a ponta essa bola, o Eduardo vira para Camilo pela ponta, para buscar na aproximação por dentro aqui. Max Alves enfia do comando, bola para Bolazier, marcado o giro de primeira para a ponta, passe não chega, prendeu volta Escobar. Sozinho domina e joga com imensa tranquilidade atrás com o time do Santos. Dá para Nanis que devolve a bola outra vez mais atrás com o próprio Escobar. Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos do primeiro tempo. 20ª rodada, abrindo o retorno no Campeonato Brasileiro. Vila, Santos e Chapecoense 0-0, Lucas Bubeno. Este domingo conta com uma rodada extensa do Campeonato Brasileiro, com Cruzeiro e Botafogo, Bahia, Corinthians, Flamengo e São Paulo, Bragantino e Curitiba, Grêmio, Fluminense, Palmeiras, Atlético Mineiro, terminando com Remo e Vitória. E na Vila Santos ataca, Roleiser para a direita, esse passe atrás, recomeça pelo meio campo, dá para o William Arão. Neymar se desmarca na meia, Arão entrega Neymar, calcanhar, lindo drible, para bater pro gol, outra pinta para bom tempo, limpou para canhota, não cruza, levanta a cabeça, entrega do lado esquerdo, Barreal no peito da grandeira, rebate a marcação com o Bruno Leonardo tirando.
Caído aqui Neymar, mas teve vantagem. A bola não sendo Neymar, tá caído. Ainda o outro vai parar o jogo. Mas teve a vantagem. Ele até sofreu a falta, eu acho, mas tinha um bom tempo a sobra. Uma vantagem clara, acertou o outro, o Everton. Isso, e ele faz o sinal ali de ter deixado o jogo seguir. E o Neymar, mas agora a torcida reclama, porque dali também na bola parada, ou o Neymar ou o Gabriel Barbosa podiam levar perigo. Mas o Neymar vai levando a mão no tornozelo direito e agora já de pé o camisa 10 reclamando bastante, Canhão. E o Neymar tá dando bronca no árbitro, o seu Fernando, filho, porque o árbitro não deu a falta. Mas o árbitro acertou, ele deu vantagem. E se o Neymar continuar enchendo a paciência, vai tomar cartão, né, Everton? E se tomar essa altura, não tem como reclamar, né? Ô, Canhão, e é um caso aí que tem que ficar ligado, porque o Santos tem 4 titulares pendurados. E um deles, adivinha? O camisa 10. E qual é o próximo jogo do Santos do Campeonato Brasileiro? Só daqui 2 semanas, contra o Atlético Paranaense, aqui mesmo na Vila Belmiro. Lateral, defesa, essa bola sai, mas vai ter que devolver a bola. O árbitro não havia parado o jogo, não. Tocou para fora essa bola, o Escobar vai devolver essa bola aqui para frente, Bruno Leonardo. Dá para o zagueiro, levanta a bola e dá um balão levantando aqui, a bola quase não cai, porque atrás com o zagueiro volta João Ananias. O Fabiano Neymar tem que tomar cuidado, não é que o árbitro é um árbitro, digamos assim, júnior ainda, né? Ele pode achar que vai afrontar o árbitro. O árbitro tem o poder do cartão, né, Fabiane? E o Neymar fez até um gesto, né? Como quem disse, você não tá apitando, você não apita nada, enfim. 22 minutos do primeiro tempo, acho que o árbitro do jogo vai dar uma segurada nos cartões. Se fosse um pouquinho mais adiante, não tenho dúvidas, poderia ter sobrado um cartãozinho amarelo pro Neymar. No mais, é um Santos que tenta, a Chape espera e não tem espaços para jogar. Vamos ver agora. Igor Vinícius domina pela direita, vai pela ponta para tentar a jogada. 23 aqui, primeiro tempo, devolve a bola. Não achou ninguém, teve que entregar do ladinho. Bom tempo, Arão vira o passe. Gabriel Barbosa busca no meio campo. Neymar por dentro, Roleiter ao lado. Envia a jogada, Gabriel Barbosa. Linha de fundo, Escobar. Escobar para Barreal de novo. Recua Barreal. Dá Neymar, Júnior marcado. Encara em cima dele, volta David, tentou a caneta. Neymar perdeu. Marcação por dentro, ganha David, vai no fundo. Neymar chegou para fazer a falta. Travou com o corpo espirrada, fica na ponta. Tocou bola Ciede, volta o passe. David para trazer, começa, volta no meio campo com Camilo. Camilo enfia o passe meia esquerda para Max Alves, do que domina, tenta a jogada. Enfia na ponta canhota ainda. Enio por aqui domina. Para a área, Kevin do lado, pedindo bola. Ele se desmarca na via esquerda. Devolução ao lado, entrega a bola com o lateral na tabela curta. Fernando ao lado, devolve a bola para David outra vez. 23,5 primeiro tempo, 0-0, vira para Santos e Chapecoense. Bola para a esquerda para o zagueiro, vem Fernando, vem fechando no apoio, dominando jogada, limpando a trabalha, vai devolver, a bola entrega com o zagueiro, volta para Eduardo, do meio devolve, a bola para o goleiro Matheus Aurélio, tudo que é a Chapecoense. Posse de bola aqui atrás, o zagueiro domina, o goleiro domina, ele levanta na ponta, essa bola muito alta, direto, ela vai para fora pela linha lateral. Fabiane, esse é o jogo da Chape, né, Luiz Fabiane? Tem posse de bola e vai segurar. E muita bola longa no Bolazier, Canhão, porque é um jogador que tem estatura, que tem força e mais do que isso, tem um bom posicionamento. A questão é, o Lucas Veríssimo também tem essas características e o João Ananias é um jogador muito interessante. Então o que cabe para a Chape é isso, mirar o seu centroavante, que é um ponta originalmente, e ele não está conseguindo segurar a bola até aqui. Então a bola bate e volta e quem se aproveita disso é o Santos, atacando com 5 ou 6 jogadores. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com Carlos Amaral no Twitter, com Letícia Menezes no digital. Futebol da maior rede de rádios do Brasil. Com quase 25, primeiro tempo, 0-0. Vira o Peixe, arranca pro ataque. Veríssimo domina, o zagueiro vai embora. Olhadinha pra ponta, em lança na direita, ainda com Igor Vinícius, mais à direita. Gabriel Barbosa, marcado, recua. Dá pra Igor de novo. O Arão pediu no meu campo. Igor caminha, carrega, devolve a bola. Veríssimo. Pressão do Kevin, domina Veríssimo, entrega na meia. Igor Vinícius, parece que tem uns 15 de verde e branco. Jogadores da Chape se multiplicam em campo. Neymar busca a bola, domina meio campo por aqui, fecha Rolezer. Neymar domina, encara na ponta Camilo. Na direita pede Gabriel Barbosa, Neymar perdeu carregar, lança a bola para a ponta esquerda, enfia Rolezer de volta a bola para o Escobar. Escobar de volta para Neymar, tá andando, é campo de costas, dominando bem, entrega a bola para Ananias de novo. No que acha a opção, volta a bola para Veríssimo. Enquanto isso, na Vila, a bola rola, o relógio não para. Para Arão com o Escobar ainda. Neymar encosta, entregou o Escobar. Neymar liga de fundo. Gabriel Barbosa para cruzar. Canhou, colocou na grelha para fora. Ela vai direto linha de fundo. É Everton.
numa jogada, né? O Gabriel Barbosa, ele sozinho, ele tenta ali o passe para ficar com a bola ainda dentro da área, mas ela se perde mais pela linha de fundo. Mas, Canhão, a descomentar, Bruno Leonardo, nessa tentativa de chute, de arremate de fora da área do Neymar, é ele quem se joga na frente da bola para evitar mais uma vez que ela vai em direção ao gol. Já tirou uma de cabeça também, vai salvando por enquanto a equipe de Chapecó. Arão, carrinho, roleiro no passe errado, no meio Neymar não pega, nem Gabigol, ela fica atrás com a defesa, volta com o zagueiro, levanta a jogada, Bruno para a esquerda, volta o passe, é Fernando, leva pressão Igor Vinícius, 27 primeiro tempo, placar de 0-0, Vila Belmiro. Santos e Chape estão jogando branco aqui, só tem jogador da Chapecoense, Luiz Fabiani. E a regra determinada pelo técnico da Chape é muito clara, quem vai ficar ali na frente é o Bonazier. Pega essa bola aqui para a direita, o Neymar, Igor Vinícius para a área, a bola para Gabriel Barbosa, Barrel, rolou, bateu, Roleiser, meu Deus, mamma mia. Acho que ele manda no placar da Vila, que você conhece, sabendo que fica mais ou menos uns 40 metros de altura. O Santos está criando as suas chances e até tem bola para bater de fora da grande área, mas os caras estão acertando o placar eletrônico, aí não dá, né, Fabiani? É verdade, Canhão, é verdade. Como eu estava dizendo, a equipe da Chapecoense tem essa ideia de jogo de defender com pelo menos 10 atletas. O Bonazier é o responsável pelo combate nos zagueiros do Santos, mas muito pouco trabalha defensivamente. Então, para a Chape, é muito clara essa proposta desde o começo e, por enquanto, quem leva melhor é o Santos. Bonazier disputou na direita essa bola na trombada com João Ananias, ganhou, ligou de volta, Bonazier chegou, tocou e a bola saiu, arremessou na canal pro peixe. O Everton, aquela bola que foi quase aqui no placar da Vila, já voltou, Everton? Já voltou sim. Alguns torcedores, você sabe que é mania, o torcedor gosta de tentar levar a bola para casa, mas nunca dá certo. Essa não foi na pipoca, foi no placar, mas a segunda finalização do Santos no jogo e a segunda que vai parar bem longe do gol lá na arquibancada. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa. Wonder, a ferramenta do Brasil. Ana Martins vai já comandar o intervalo pela maior rede de rádios do Brasil. Neymar busca a bola no meio campo para tentar driblar. Dá drible curtinho. Sai lá atrás o passe com o David. Lança Neymar, Arão pela meia direita. Gabriel, bom tempo. Mais a meia direita, Roleiser. Na ponta ele para Igor Vinícius. Para a grande área, Gabriel Barbosa. Neymar fechando também. Domina para a direita, Igor Vinícius. Tenta driblar. Tentou jogada em cima do Kevin Ramírez. Enfiou na ponta. Bom tempo. Do ladinho, bela bola. Roleiser passou a Igor Vinícius. Na área. Dominou. Levantou a cabeça, cruzou para o gol. Defesa quarta, fica na grande área a bola. Neymar domina de frente, mas não recua. Escobar pedia. Na ponta, Barreal se desmarca. Neymar caminha com merda. Dominou. Encarou Bonazier. Olha os dois para fazer uma graça. Dominou, limpou, clareou, dá para Roleiser, para trás a bola, para Arão de novo. Arão ponta esquerda, Barreal no fundo. Neymar pediu, ele pintou, recuou, devolveu, recuou com Roleiser. Neymar pediu, ele pintou na ponta. Neymar não foi para a bola. Aí Neymar fala: dá no meu pé, toca no meu pé, eu estou aqui. Um metrinho à frente não dá. A bola foi para fora, Everton. Lamentação dupla dos dois lados, do argentino Roleiser no passe e do Neymar, que voltava, fez ali a tentativa de troca de movimento, mas a bola já estava se perdendo pela linha de fundo. Tiro de meta. Que na área, a bola pro goleiro, levanta para frente essa bola, Matheus Aurélio tirando aqui atrás então. Michel Lopes, mesa de som, com Beto Rebeck, central técnica marcando. Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos do primeiro tempo. Placar da 20ª rodada no Brasileirão. Vila Santos e Chapecoense 0-0 às 19 horas em ponto. Lucas Bueno. O Botafogo anuncia a contratação do centroavante Danilo Pereira, que passa a integrar o elenco do Fogão. Prazer, Danilo Pereira. Rogério Assis. Bom tempo para trás, a bola, Ananias, recua, dá pro Arão, enfia no meio, Gabriel Barbosa, Neymar pediu, Gabriel não lançou, Neymar já botou para a ponta esquerda essa bola, Barreal domina, Neymar na esquerda lançado, Neymar na área, rolou para Gabriel, passou da bola, Gabigol, defesa coçada, Camilo tira, levantando a bola para a direita, vem o zagueiro Bruno Leonardo na grande área, recuando pela ponta, vira para Tubarão, Tubarão de volta para Camilo, Camilo para Bruno de volta, Neymar marca, caiu sentado o Neymar, vai tirar Bruno Leonardo do bate da defesa, a bola vai desviada, não bateu ninguém não. Lateral de graça para o peixe que perdeu outra chance, Everton. Perdeu, faltou o domínio, né? Passou da bola o Gabigol na jogada do Neymar pelo lado esquerdo. Quase o Santos tenta, vem em busca do primeiro. E vem de volta, bom tempo, limpou para bater, caminhou, clareou, não chutou, preferiu o passe ao lado, entregando o ar, Veríssimo, que fica na ponta, a bola é alta demais, cai na ponta, no peito domina, aberto o Roleiser, pediu no comando, o Escobar aberto na ponta esquerda, ele espera pela ponta, ele tenta do ladinho, Barreal de volta, Roleiser, Neymar sai para a tabela.
Para ele o passe, domina Neymar, domina, marcado fora da grande área. O que domina, recua, ajeita atrás, a bola de devolução curtinha para o Ilharão. Santos é só ataque na Vila, 0-0, 32 agora primeiro tempo. Neymar domina meia esquerda, clareou para ajeitar, meio lua da área, Roleiser, livre, dominou, limpou, clareou, bateu prensada, a bola volta na marcação, tira Kevin para trás, a jogada volta meio campo. Ninguém da Chape, toda encolhidinha, tudo aqui atrás. Bola voltou pro peixe com o zagueiro João Ananias, dele para Veríssimo, tá na meia direita de primeira, Roleiser chuta, prensada. Ramires disputa na jogada, bate no Igor Vinícius, vem na ponta para Camilo, toma a frente o zagueiro para tirar aqui na ponta do Eduardo, chuta, bate no Igor e vai para fora pela linha lateral. Arremessou bola para a defesa da Chape, bateu do lado esquerdo. É futebol raiz que você quer. Assista a mais de 300 jogos da Série B na ESPN e no plano Premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Luiz Fabiani, 33, primeiro tempo, só um time ataca, 0-0, ótimo resultado para Chapecoense na Vila. Fabiani. E o que dá para destacar no Santos, Canhão, essa dobradinha que vai se formando pelo lado esquerdo. Por mais que o Roleiser ele seja em tese o ponta direita desse time, que ocupa o corredor de fato na direita é o Igor Vinícius, e o Roleiser pode circular por onde quiser. Ele se aproxima do Barreal, ele se aproxima do Neymar e dali que sai coisa boa. O Gabriel tá saindo muito da área. Falta ele acreditar que esses três caras podem colocar ele na cara do gol, ficar um pouco mais próximo do goleiro e aí sim garantir a vitória pro Santos. O caminhão natural é esse aí, Canhão. Bom tempo na canhota, Barreal atrás do passe, Arão, a bola forte, passa, Arão vai tentar buscou, de primeira, bota essa bola para a direita, pela ponta, Igor Vinícius marcado, encarou o primeiro, já driblou, tenta não, bola bate na marcação, insiste Igor, prensada, espirrada, Barreal para trás da bola, Roleiser, meia esquerda ainda, dá por dentro, bom tempo de volta, Roleiser, meia direita, William Arão ainda, na direita, abertão na ponta lateral, Igor Vinícius, fecha no apoio, olha para a área, recua por dentro, belo passe da Barreal, para trás, Roleiser, dá para bater, não bate, chuta, jogada e vira na esquerda agora, bico da área com o Neymar, que rolou no fundo na área, bom tempo livre, levantou pro gol, parado de cabeça, defesa a quarta, voltou na grande área, bico pro alto, tira aqui atrás pro Tubarão, voltou pra direita ainda, Igor Vinícius pega, o Santos continua atacando para fazer logo esse primeiro gol, 34 no primeiro tempo. Para trás, Roleiser para Veríssimo, entrega de volta a bola para Roleiser, levanta a cabeça, cruzou pro gol de cabeça, tira a marcação atrás com o zagueiro Eduardo Doma, Arão de cabeça, entrega a bola de volta pela ponta para Roleiser, Veríssimo tá na área, para ficar lá dentro, tentar de cabeça, já vai voltar. Ananias domina e joga sozinho atrás da marcação com o defesa do Peixe aqui atrás. Conte com a tecnologia do primeiro amortecedor pressurizado no Brasil, pode contar, amortecedor é na carta. Neymar de frente na meia esquerda, limpou, pé direito, bateu no ângulo, pega Matheus Aurélio, um passinho pro lado esquerdo, encaixa o goleiro, não foi bem no ângulo, Neymar tentou, ela vai quase que em cima do goleiro. Everton. Mais na região central, mas é a primeira finalização do Santos que tem direção e que vai pro gol. Neymar percebeu ali o momento, fez o corte pra cima da marcação e de pé na direita mandou pra tranquila defesa do goleiro da Chapecoense. Tenda Atacado, craque em economia, sempre jogando junto com você. Corre que tem golaço de oferta te esperando na loja, não é pelo site. Neymar para trás, a bola pro meio campo, recuando, Roleiser domina, o que domina já, chegou o Vinícius, linha de fundo na direita, balançou, cortou, rolou meio, bota a luz feito, Barreal de frente na grande área, roubou, Neymar, limpou, perna da canhota, Barreal, Neymar bateu de primeiro no canto, é gol! Gol! Depois de tanto insistir, saiu o gol do Peixe. Neymar na tabela da grande área, com o Barreal recebendo de frente. De primeira, manda no canto esquerdo alto. Sem chance para Matheus Aurélio. Ufa, saiu o gol do Santos da Vila Belmiro. Neymar, Santos 1, Chape 0, Matheus. Não tem jeito, tá feito. Santos 1-0, Everton Ramos. E ele faz, e ele comemora agora como se estivesse jogando pôquer. O camisa 10 tá de volta e tá de volta agora, levantando a bandeirinha de escanteio pro torcedor exaltar. E com uma tacada de golfe, o Santos, que tanto pressionava, que rondava a área da Chapecoense numa bela tabelinha do camisa 10 com 22, Neymar e Barreal, Neymar Júnior vai à rede. 7º gol de Neymar na temporada 2026, em 16 jogos. Ele bota a mão nos ouvidos,
Quero ouvir a exaltação por parte do torcedor. Peixe 1-0. Luiz Fabiano e até que enfim o Santos fez 1-0. Neymar. E foi o que eu falei há pouco, essas associações do Santos pelo lado esquerdo são o ponto de desequilíbrio desse time. Os melhores jogadores estão por ali. Neymar e Barreal, quando se aproximam, vai sair coisa boa. E quando esse camisa 10 tem espaço para bater, por maior que seja a idade dele, por pior que seja a situação física dele, naturalmente ele vai levar perigo. Bateu sem chance para o goleiro da Chape, Santos merecidamente faz 1-0 e é uma grande atuação de Neymar até aqui. Na Vila Belmiro a bola rola, o relógio não para. 37 minutos do primeiro tempo. 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neymar fez, Santos 1, Chapecoense 0, Lucas Bueno. O Atlético de Madrid anuncia a contratação do sul-coreano Lee Kang-in, ex-PSG, por 203 milhões de reais. Vai jogar de novo o time da Chape lá do esquerdo. 1-0, o Peixe domina na frente, Fernando enfia na ponta, Bolasie busca. Igor Vinícius prensou, os dois se pegaram ali, chegou, bom tempo, chutou, botou no pé do Bolasie. O Igor Vinícius sentiu, aí o bom tempo foi chutar a bola. Parecia ter chutado um poste. Bolasie prensou a bola, quase que a bola estourou. O Bolasie tá de pé, Everton. Levou a pior o bom tempo, só que o árbitro arrancou marcou até a chuteira dele, cara. E o árbitro marcou a falta do camisa 8 do Santos em cima do Bolasie. Por isso, posse de bola. E na bola parada, a Chapecoense vai tentar surpreender. Falta marcada na meia esquerda. 38 minutos, primeiro tempo, 1-0, Santos vencendo. Sinta-se parte do jogo com os recursos de apostas da Bet365. Baixe o app para maiores de 18. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. 38:30, primeiro tempo. O Santos vai cobrar, aliás, a Chape vai cobrar essa falta na esquerda. Já está de pé o Gabriel. Bom tempo, ele sobreviveu. Depois daquela travada no pé ali do marcador. Max Alves cobra a falta para a Chape, que manda para a grande área os zagueiros, os Brunos e o Eduardo também. Max na cobrança, 1-0, Santos, fechadinho, o cara bateu quase que rasteira, defesa corta mal, girou ele, bateu para fora, Fernando perdeu! Inacreditável, a Chape desperdiçou a chance do empate da bola espirrada. Primeiro que a bola veio cobrada quase que rasteira, a falta e aí girou e o Fernando perdeu o empate, melhor pro Peixe. Everton. E a primeira que aparece, ela não apareceu muito no jogo até aqui para Chapecoense, né? Pelo lado esquerdo, o Fernando, estreante da noite, tem a oportunidade, manda rasteiro pela linha de fundo, primeiro chute a gol da Chape pela linha de fundo, tiro de meta para o Santos que vence 1-0. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Igor Vinícius para a ponta, Fernando põe o pé e toca a bola para arremessou o Peixe, cobra, aliás, é isso na direita mesmo, bola, Santos vai jogar, Ana Martins vem já intervalo, na maior rede de rádios do Brasil, na Grande São Paulo em 107.3, na Baixada em 106.7, Vinícius do meio da bola pela ponta, travou ali na ponta o Bolasie, Igor Vinícius vai tentar meia lua, tem falta do Bolasie no Veríssimo, é isso, Everton, primeiro? É isso mesmo, a quinta falta do jogo, falta pra cima do zagueirão do Santos, pro Lucas Veríssimo, já perto ali da risca do meio campo, posse de bola pro Peixe. Cabos elétricos Sil, Sil, a líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar. Linha de fundo na ponta, barreira de primeira, para trás do passo, bela assistência, Neymar domina e vem à frente. 40 minutos do primeiro tempo com o placar de 1-0 pro Peixe. Neymar domina o autor do gol. Recua. Comarão fechando na meia direita, invertendo para direita. A bola muito bem passada na ponta. Igor Vinícius. Posição legal. Domina, marcado, balança. Kevin em cima. Driblou pro pé direito, pro esquerdo. Rolou para área, a bola para bom tempo. 2 em cima, girou. Sai da grande área. Pede na ponta. Rolida, bate travada na marcação. Ela vai de zero para fora. Anga, arremesso, bola, ataque do Santos. Vila Belmiro. A bola rola, o relógio não para. 40. Primeiro tempo. Na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vila. Roleiser para a direita essa bola. Caminhou, Liberdade devolve. Atrás com o João Ananias. 40 primeiro tempo aqui, Lucas Bueno. Santos 1, Chapecoense 0. O goleiro Vozinha, destaque da Copa do Mundo de 2026, assina contrato com o Colo-Colo do Chile. Bandeirantes.
Defendendo a Chape, domina, jogando pela ponta, vem Barreal para tomar pro Peixe, entra na área, lado esquerdo do que domina, já sai dela agora, tem Escobar ao lado, devolve bola Barreal, 41 primeiro tempo, 1-0 Peixe, Arão de primeiro passe, Barreal linha de fundo, Escobar domina, procura alguém, dá Barreal, posição legal para cruzar, dominou, colocou pra área, Neymar com 3 em cima, tenta pintar, perdeu a bola, vem o zagueiro, tira de bico, levanta a bola pra frente, Bruno Leonardo, na ponta Bolazinha, João Ananias ganhou, torcida agora, dá para Arão, que vira o passe pro Escobar, entrega de volta, a bola aqui na ponta para Arão, você ouve o som da Bandeirantes, com Rafael Pellegrini, com Daniel Cincote, o somzão Bandeirantes, a esquerda Barreal, para Gabriel Barbosa, tira o zagueiro, bola fica na ponta ainda, com outro Bruno, para tentar tirar o Tubarão, dá o bicudo, levanta na frente, Bolazier, vem João Ananias, domínio de primeira jogada, faz o drible Coutinho, travou, Bolazier, caiu o zagueiro, para quem, o Bandeira tá marcando bola, pro Peixe, o Fabiane, esse menino aqui, o João Ananias, é filho, o cara ganhou a posição. Tá, tudo bem que hoje é contra a Chapecoense, não é um teste assim pra zagueiro, mas menino é bom de bola, é forte, hein, Fabiane? Só 19 anos de idade, né, Canhão? E a gente sempre destaca o trabalho feito pelo Santos nas categorias de base. A concorrência dele é contra o Luan Pérez, que não vem bem, mas é um atleta experiente. Nessas circunstâncias, muitos técnicos apostam nos experientes aos garotos. E o João Ananias ganha o espaço dele na bola e tá merecendo de fato. Joga muito e tá anulando o Bolazier nesses 42 já jogados. E tem uma questão que você levantou, é jovem, 19 anos, dá pra fazer uma graninha também mais pra frente, né? Por isso que é bom botar pra jogar, né? Ainda mais porque é canhoto, o Canhão. Atualmente a gente fala muito disso, né? Para as vendas de atletas, o tal do zagueiro canhoto. Ele desperta naturalmente interesse do futebol europeu só pelo pé dominante. E bom de bola do jeito que é, não vai sair barato do Santos não, viu? E aí o Neymar sofreu uma falta do Eduardo Domo, o árbitro deu, ele sai brigando com o zagueiro da Chape. Né, Everton? E ele mesmo pega a bola pra cobrança. Na bola parada, o Santos tenta o segundo. Bola Coutinho, a falta Neymar. Dá Roleiser que entrega a Neymar, que vira a bola pra ponta esquerda pro Escobar, que entrega a Neymar de volta. Devolve o passe, Roleiser outra vez no bom tempo. Fernando escolta a bola que vai pra fora e o Santos perde mais uma chance de virar o segundo tempo, fazendo logo 2-0. Virar o primeiro tempo fazendo 2-0, Everton Ramos. Na jogada pela esquerda com o Neymar e é mais uma vez o Bruno Leonardo. Quem desvia na sequência, o bom tempo toca na bola. A proteção é feita e ela se perde em linha de fundo, só tiro de meta. O Everton, tirando aquele pedaço que tá fechado, não cabe mais ninguém não, tá tudo apertadinho aqui, tá todo mundo aqui na Vila hoje, hein? Pois é, os mais de 11 mil presentes fazem da Vila de fato um alçapão, também fazendo menção ao torcedor da Chapecoense que vem em um bom número à Vila Belmiro. E agora o Max Alves dá uma chegada aqui na ponta no Gabriel Bom Tempo. O seu Fernando Antônio Filho, que é o árbitro do jogo, foi lá, deu uma enquadrada no menino, o Veríssimo chegou também, deu uma bronca nele. Por enquanto sem cartões, né, Everton? O árbitro não deu cartão, tá só conversando, né? E essa era a principal cobrança do Lucas Veríssimo. Queria cartão amarelo, o árbitro deixou barato, por enquanto sem amarelados no jogo. E nada de impedimento sem automático entrar em ação, né? Também imaginei que fosse assim. Barreal fazendo fila aqui na minha direita, recuou bom tempo, passe da fogueira, conseguiu tocar assim. Roleiser domina, na direita, liga de fundo. Igor Vinícius levantou a cabeça, cruzou pro gol. Gabigol domina mal, zagueiro afasta, a bola sai da grindera, vai batida na ponta. Pra trás o Enio, nossa, ele levantou na sua área. Gabriel Barbosa, 7h15 da noite, hora de Brasília. Você ligado na rede Bandeirantes de rádio, acompanhando por enquanto o primeiro tempo na Vila Belmiro. Temos a 47, 1-0 Peixe ganhando o gol do Neymar. Quase 46, bola pra direita, ataque do time da Chapecoense que joga aí na linha direita com o David. Linha de fundo essa bola, Bolazier fecha aqui para cruzar, levantou direto para ninguém, passou bem, bom tempo de voleio, tira e manda a bola para fora pela linha lateral. O Brasão tá no jogo, né, Everton? O goleiro do Santos tá lá, deixa eu ver, tá lá, ó. Levou um sustinho, né, na finalização do Fernando ali, do Fernando, né? Mas não teve que trabalhar até agora o goleirão do Santos, viu? Fernando para trás, a bola recua para David, vem à direita, toca no meio campo ainda, na aproximação com dois fechando, vem Bruno Tubarão, dá na ponta para Bolazier, no que balança, tenta pintar o Escobar, fecha na ponta, vem no meio, recua a bola, dá David outra vez, ele recua, dá com o Tubarão. Em cima dele vem o Marão, Tubarão dá uma mordidinha, vira a bola pra Fernando, liga de fundo, na canhota, perde na ponta Enio, recuou, Tubarão, limpou, na meia lua, bateu no gol, Brasão defendeu! O torcedor ficou assustado, porque o Bruno Tubarão teve espaço, hein? Se vai no canto dali da meia lua, Everton, ia ser fatal, né? É que ele chuta no canto direito, onde estava bem posicionado o Gabriel Brasão, um chute rasteiro, percebeu o momento, fez a defesa o goleiro do Peixe. Apita Fernando Antônio Filho, termina o primeiro tempo na Vila Belmiro. Neymar marcou, o Santos está vencendo pro Peixe, Chapecoense 0. Ela está chegando, senhoras e senhores. O intervalo Bandeirantes é com Ana Martins.
Bandeirantes. Valeu, Canhão! São 7h16 pelo horário de Brasília. Por enquanto, vantagem do time da Vila. Santos 1, gol de Neymar Júnior, que veio para levar muita alegria aí para a torcida nessa noite de sábado. A Chapecoense, que já não tem a situação muito boa, continua em 0. Deixa eu chamar o Everton Ramos para acompanhar essa saída aí dos times. Um torcedor muito animado nessa noite, né, Everton? Muito feliz, ainda mais com o placar da partida. Eu vejo aqui alguns jogadores da Chapecoense, não consigo identificar porque por causa a numeração não tá virada para mim, viu, Ana? Mas há ali uma reclamação feita pelo menos no final deste primeiro tempo, mas um primeiro tempo em que o Santos domina, por isso também o torcedor tá feliz da vida nas arquibancadas. O Santos domina, não sofre. Teve uma jogada ali da Chapecoense já num bate-rebate com o Fernando, mas é um Santos que na posse de bola, na pressão, vai vencendo por 1-0, voltando a vencer no Campeonato Brasileiro depois da pausa para a Copa do Mundo. Uma vitória importante, inclusive, para se afastar ali da parte de baixo da tabela com o camisa 10. Ele voltou, por enquanto, fazendo gols e comandando a vitória santista, viu, Ana? Obrigada, viu, Everton? Até já. Comentários na Bandeirantes, é hora de opinião. Vamos falar com o Luiz Fabiani para analisar essa primeira etapa da partida entre Santos e Chapecoense. Será que Neymar segue no jogo aí até ampliar um pouquinho esse placar? Boa noite mais uma vez, Fabiani. Boa noite, Ana. A análise é muito simples a respeito desse primeiro tempo. Eu acho que o Santos não precisa do Neymar para fazer o que está fazendo, mas isso não anula o fato de que ele está muito bem no jogo. Ele está chamando a responsabilidade, ele está caindo muito pelo lado esquerdo, jogando nas costas dos volantes da Chapecoense, e quando ele tem essa liberdade, naturalmente espera-se que ele possa decidir, e assim o fez numa tabela com o Barreal. Então o Santos ele dá muita liberdade pelo lado direito pro Igor Vinícius virar praticamente um atacante. O Escobar segura um pouco mais para deixar Neymar, Roleiser e Barreal se aproximarem, e daí saem as grandes jogadas. Do quarteto ofensivo do Santos, eu senti o Gabriel um pouco abaixo e ele tá um pouco impaciente, saindo muito da área para buscar a bola, sendo que o habitat natural dele é próximo do gol, é fazendo gols. Foi assim que ele conseguiu brilhar nessa temporada com o Santos e nos principais momentos da sua carreira, dentro da área sem sair tanto. Pelos lados da Chapecoense, a proposta é, desde o começo, abraçar o 0-0. A questão é, quando você toma um gol, você precisa ter força para sair do seu campo de defesa e começar a se impor. Pelo nível de atuação do Veríssimo e do Ananias hoje, essa missão não vai ser tão simples, porque a bola tá batendo no Bolazier e voltando. Então a Chape é presa fácil de um Santos que, sem se esforçar muito, consegue ditar o ritmo do jogo. Tá certo, Luiz Fabiani nos comentários da partida na Vila Belmiro nessa noite de sábado. Por enquanto, Santos 1, gol de Neymar Júnior, e a Chapecoense fica no 0, são 7h19, futebol é na Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Julho é decisão. Tudo na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. Tem os playoffs da Sul-Americana com os duelos do Vasco contra Independiente Medellín e Santos contra Universidade Central. E a Série B continua. No ciclismo, as etapas decisivas do Tour de France. Tudo isso em julho na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. Vai escolher amortecedor? Então faz uma contagem rápida comigo antes. 1. É o primeiro amortecedor pressurizado do Brasil. 2. É da marca líder em suspensão. 3. É a marca de amortecedor preferida pelos mecânicos. E aí, já sabe, né? Pode contar que a resposta é HG Nakata. Porque com HG Nakata, você conta com mais estabilidade, conforto, segurança e continua contando. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Pode contar e continua contando.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Começou o Festival de Inverno do Tenda Atacado. Os dias frios pedem sabores especiais e economizar de verdade deixa tudo ainda melhor. No Tenda, você encontra tudo para abastecer sua casa ou comércio, com ofertas imperdíveis das marcas Balduco, Nutella, Neugbauer, M&M's e muitas outras. Mas corra, o Festival de Inverno vai só até 30 de julho. Tenda Atacado, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja, no app e no site. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Tá na dúvida do que dar de presente nesse Dia dos Pais? Encontre as ferramentas Wonder que surpreendem. Jogos de ferramentas elétricas, a bateria, cuidados automotivos, organizadores e muito mais. Retribua a dedicação e a paixão de quem ensina e inspira todos os dias com ferramentas Wonder. Wonder! Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. É bom trabalhar com Wonder! É Terra! É Terra! Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu 0 km em até 100 meses, sem juros e sem entrada. É sua chance de ter o SUVW mais desejado do Brasil, com parcelas planejadas. Consórcio Volkswagen. Confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br e dê o primeiro passo. Neymar pra trás, a bola pro meio campo, recuando. Bolezer domina, o que domina já, chegou o Vinícius. Linha de fundo na direita, balançou, cortou, rolou meio, quatro-luz feito. Barreal de frente na grande área, roubou. Neymar limpou, perna canhota, Barreal, Neymar bateu de primeira no canto, é gol! Gol! E girar o nosso plantão esportivo para atualizar você sobre os resultados da rodada de hoje. Outros jogos acontecendo simultaneamente pela 20ª rodada. Boa noite para você, Lucas Bueno. Boa noite, Ana. Todos que nos acompanham aqui na jornada esportiva da Bandeirantes, além de Santos 1, Chapecoense 0, no finalzinho da partida entre Atlético Paranaense e Internacional, finalzinho do primeiro tempo. Leozinho marca aos 45 do primeiro tempo e faz 1-0 para a equipe do Atlético Paranaense, que vai vencendo o Internacional. Logo mais às 8h30 da noite, o Vasco encara o Mirassol neste que é o último jogo do Campeonato Brasileiro deste sábado. Além disso, na Série C, Ferroviária empatou em 0-0 com o Maranhão, o Figueirense venceu por 1-0 a equipe do Santa Cruz, o Itabaiana vai vencendo por 1-0 a equipe do Confiança e Volta Redonda e Anápolis vão empatando em 1-1. Obrigada, viu, Lucas, pela informação. Outros jogos então acontecendo pela 20ª rodada. Amanhã você acompanha mais 2 na jornada esportiva da Bandeirantes. Deixa eu chamar o Everton Ramos, que está lá na Vila Belmiro. Everton, você acredita que o Neymar possa ficar ainda minutos? A tendência é que pelo menos no começo de segundo tempo a gente tenha assim o camisa 10 em campo entre os titulares. Já posso te dar uma movimentada de como está o panorama por aqui? Com certeza. Rapidamente, jogadores da Chapecoense, reservas, fazendo um trabalho de bobinho no meio campo, e o goleiro Gabriel Brazão retornando aqui também para fazer um aquecimento para daqui a pouco a segunda etapa. Este panorama de momento no gramado do Urbano Caldeira. Obrigada, reportagem Bandeirantes em Ação. Everton Ramos com a gente na Vila Belmiro, na nossa jornada esportiva, agora 7h27. Fabiane, entre os jogadores disponíveis no banco de reservas para o técnico Cuca, quem você gostaria de ver ganhando minutos aí nessa segunda etapa?
Queria ver um pouco mais do Caballero, voltando de empréstimo, quem sabe não amadureceu um pouco jogando no futebol inglês, por mais que não seja na primeira divisão. O Caballero é um jogador de força, de velocidade. Eu falei sobre essa capacidade dos atacantes do Santos em conseguirem recompor, né? O Caballero ele tem essa capacidade. Ele não é tão refinado tecnicamente quanto o Roleiser, por exemplo, mas ele tem uma passada larga, ele é forte fisicamente. Então acho que ele pode ser uma peça interessante, mas para outro contexto. Tenho curiosidade de ver, mas eu não acho que cabe nesse momento contra a Chapecoense. Eu acho que o Santos está com o time considerado ideal. Se ele precisar mudar por alguma situação de jogo mesmo, de cansaço, cãibra, lesão, enfim, eu manteria a proposta. Tentaria ou o Robinho Júnior ou o Tassiano, que são os jogadores um pouco mais refinados do setor ofensivo, ou então o Christian Oliva para deixar mais um jogador de marcação no meio-campo e fazer com que o Santos consiga controlar o jogo através da posse de bola. Pelos lados da Chapecoense, eu pensaria no Giovanni Augusto para a segunda etapa. Giovanni Augusto ele é um meia, tem passagem por alguns clubes grandes aqui no futebol brasileiro e ele talvez consiga entregar potencialmente o que o time precisa, que é prender a bola no campo de ataque para a defesa da Chapecoense inteira sair e aí sim se estabelecer no setor ofensivo. Para a Chape pode ser um nome interessante para conseguir segurar um pouco mais a bola. O Santos está fazendo o seu dever de casa da melhor maneira possível. O primeiro tempo poderia ter sido 1-2-3-0. O Veríssimo mandou uma bola na trave. O próprio Gabigol teve uma oportunidade que ele desperdiça e manda para fora. E o Neymar chamando como tem que ser o protagonismo para si. A gente espera que isso se mantenha no segundo tempo. E a Chape, é claro, cada vez mais parece entregue no Campeonato Brasileiro, né, Ana? 9 pontos somente. Pois é, e assim, amargando muitos gols, né? Tomando muitos gols. Tomara que consiga aí, pelo menos, trazer uma vitória aí para os torcedores da Chapecoense. São 7h29, Everton. Os times voltando por aí? Os times, por enquanto só a Chapecoense, mas vejo algumas movimentações, viu? 7h10, Marcinho com a 7 e Giovanni Augusto. Eu vejo 3 movimentações, mas pelo menos 2 delas 16, 10 e 7. Então eu não tava vendo o 16, então vamos lá. Além de Giovanni Augusto e Marcinho, Bruno Matias, camisa 16, vem troca em dose tripla na equipe de Rafael Lacerda. Claro, a Chapecoense só espera aí o Santos retornar para confirmar as alterações. A gente tá acompanhando aqui as imagens. Sabe quem tá com a camisa do Santos? Rafael Leão, Everton. Rafael Leão, atacante do Milan, sim. A gente acompanhando aqui pelas imagens. Ele tá de férias, ele tá treinando no setor. Ao banco do Santos, acabei de fazer a pergunta aqui pro Luiz Fabiani, quem deveria ser aproveitado. A expectativa aí é que, em relação ao que a gente conversou um pouquinho antes da jornada, o Cuca possa optar por esses jogadores para ganhar minutos aí durante essa segunda etapa? Até pela sequência de jogos, né? O Santos já tem compromisso na terça-feira, claro, com uma grande vantagem, mas o Santos deve sim alternar e fazer modificações no segundo tempo, até pensando na sequência de jogos que vai ser aí durante toda a semana, com pelo menos 2 partidas, ou 3 partidas com fim de semana, meio de semana e fim de semana novamente. Jogadores do Santos no banco retornando e aparentemente sem nenhuma mudança, tá? Pelo menos entre os reservas, todos eles indo em direção ao banco. Vejo aqui o Rony, o Adonis Frias, Robinho Júnior, também o João Schmidt. Então o Santos deve voltar o mesmo. O time da Chapecoense ainda aguarda os titulares darem sinal no túnel para que a modificação, para que o quarto árbitro possa levantar a placa. Pois é. Um pouco. Vamos ver até que ponto ele vai aguentar, porque ele e o William Arão estão tendo que percorrer muito espaço, mas no geral é uma alternativa interessante para o Santos ter ele à disposição. O Marcinho, o Giovanni Augusto e o Bruno Matias, só uma pincelada nas trocas da Chape. O Marcinho agrega em velocidade e o Giovanni Augusto chega para prender essa bola no campo de ataque, tentando surpreender o Santos. Mas aí já tem confusão na troca ali, ó. Ih, rapaz. O quarto árbitro ali foi lá, agora com o delegado da CEP, estavam dando o número errado, já pensou? Com o Santos isso já aconteceu uma vez do lado dele, né? Pois é, uma desorganização ali para essas 3 trocas da Chapecoense. Tudo quase pronto para mais 45 minutos. A Bandeirantes leva todas as emoções para você de Santos 1, Chapecoense 0 com ele, Rogério Assis. Vai daí, canhão. Ok, Ana Martins, ela volta assim que terminar da Vila. As 3 mexidas já serão confirmadas pelo Everton Ramos.
Santos vai dar a saída para o início do segundo tempo aqui na Vila Belmiro. Começa o segundo tempo. Eu e você ligados pela mesma emoção no futebol, na maior rede de rádios do Brasil. E o Santos vem aqui para o ataque, a bola tenta na marcação com o goleiro. Domina atrás do goleiro do time da Chapecoense. Só para fechar as 3 mexidas no time da Chape, por favor, Everton. Vamos lá, saiu com a 19 o David para a entrada do 16, Bruno Matias. A segunda modificação, a saída do Enio com a 97 para a entrada do 10, Giovanni Augusto. E a saída do 94, Kevin Ramírez, para a entrada do 7, Marcinho. As 3 mudanças no Santos. E o Santos aperta por dentro do passe, Barreal, meia-lua da área, Neymar, de frente, ele driblou, pé direito, ajeitou, bateu no gol, pegou, Matheus. Ele dominou, limpou, costurou, o Derão grudou, ficou com ela, Everton. E na saída o Peixe roubou, hein? Neymar com Gabriel Barbosa, ajeitou, cavou, o pênalti vai tomar cartão por simulação. Eu daria cartão pro Gabigol por simulação. O seu Fernando contemporizou, Everton. Isso mesmo, Canhão, na jogada aí, no tentativa de passe buscando o Gabigol, deu uma baita valorizada. Eu seguia o relator, viu? Eu também dava cartão amarelo pro Gabigol, que é um dos pendurados, viu? Fabiane, Gabigol agora, né, sem quem vá, o árbitro tá do lado, correu o risco de eu tomar cartão se o árbitro fosse, eu diria, justo, hein, Fabiane? E o Everton destaca que ele tá pendurado ainda. Aí já começa a virar irresponsabilidade, né? Eu não gosto de falar burrice, Canhão. Acho que não é o papel de um comentarista. Então vou falar desinteligente o Gabigol nessa jogada. Tá, então deixa que o narrador fala jumentice, tá bom? Seria uma jumentice. Por aí. Deixa comigo. 2 minutos do segundo tempo. Domina Arão, caminha pelo meio campo ainda. Enfia o passe na canhota por dentro pela meia. Neymar domina. Dá na ponta esquerda essa bola. Barreal, 2 dribles. Escapa da falta do Marcinho. Neymar encostou do ladinho dele. Domina o Barreal para trás. O passe para Arão. Para Barreal. Na área com Gabriel Barbosa. No zagueiro Neymar na sobra domina. Vai no fundo. Caiu pedindo pênalti. A arbitragem não dele. Tá caindo o Neymar pedindo pênalti. Recuperação, volta pela ponta, sai jogando mal o time da Chape. Escobar domina. Neymar continua sentado dentro da grande área. Se levanta, Neymar. Bom tempo, linha de fundo para o Escobar, que domina a linha de fundo para cruzar. Levantou o zagueiro, mergulhou, botou para fora para escanteio. O Neymar continua pedindo pênalti. Você viu o pênalti aí, Everton? É, um toque por baixo ali, mas não sei se é o suficiente para derrubar o Neymar na jogada com o Bruno Tubarão. Ele seguiu por alguns segundos ali, caído com os braços abertos e segue reclamando. E na sequência, o Bruno Leonardo foi corajoso, rasgando contra a própria meta, mandando em linha de fundo, tem escanteio Santos. Fabiane, você já viu o lance do Neymar aí, Fabiane? Já chegou? Como é que é, Canhão? Você já viu o lance do Neymar aí? Já chegou pra você? Já chegou. Acho que a minha reação já diz tudo, né? É. Neymar domina a linha de fundo na canhota. De primeira para trás o passe. Recuou. Igor Vinícius aqui. Olhou para a área, mas não cruzou não. Entregou com o Embarial. Bom tempo. Na área permanece Veríssimo e João Nanê. Já estão voltando agora. Do meio a bola voltada com o Brazão, que sai com o pé no limite da grande área. 3 minutos e meio. Segundo tempo na Vila Santos, ganhando o jogo 1-0. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Arão na ponta, mas a arbitragem pegou uma frente do Neymar, deu um bico na bola para longe aqui, ó. Com o jogo já parado, ele deu um bico para longe. Pendurado também, cara. Reclama. Tô com a sensação que ele quer folgar na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Tentou pegar a jogada pela ponta, Marcinho perdeu para a Chape, Arão domina, dá pro Escobar que volta na ponta. Neymar domina aqui, belo passe do Barreal. Do que domina já passa pelo meio campo, chamando a falta, são 13 em cima dele. Dá a primeira fita, perdeu para a bola. Travou a defesa, Barreal chuta prensada, sobra a volta para Camilo. Camilo pela ponta, bate Neymar, tocou com o pé e ela sai pela linha lateral. Em arremesso, bola pro time da Chape, já cobrou com pressa. A bola estava em campo, os caras batendo com a que estava da fora aqui. Linha de fundo, o passe vem Giovanni Augusto para tentar tomar a frente. Marcinho chuta, bate na marcação. Veríssimo rebate no peito da mina pela minha esquerda. Rolaser toca do lado, vira bom tempo na bola, entregando para Arão. Arão com o Marcinho em cima dele. Ele abre a jogada, enfia na ponta com o Igor Vinícius. Santos joga na sua defesa. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa. O Vonder, a ferramenta do Brasil.
Rolês, linha de fundo, ponta esquerda, passe, Barreal para cruzar pro gol. Não cruza, no que domina, recua. Rolês atrás com o Neymar ainda. Delita, Neymar domina, já envia a bola para Barreal. Por dentro, Rolês, meio da área. Rolou no meio, bola bateu na marcação. Ficou na ponta para Giovanni Augusto. Para tentar contra-ataque o time da Chapecoense. Dele para Bolazinha, Bolazinha na ponta. Fernando, Cadencinha, Chape domina a bola e não tenta atacar agora. Fernando enfim no meio para Bolazinha. Bolazinha para trás, de volta esse passe. Na ponta para Maxi recua. Entrega atrás com o zagueiro, volta a bola com o Bruno. Na Vila, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio do segundo tempo. Placar do Brasileirão na 20ª rodada. Neymar fez no primeiro tempo. Santos 1, Chapecoense 0. Lucas Bueno. No Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense vai vencendo o Internacional por 1-0 com um gol de Leozinho no final do primeiro tempo. Giovanni Augusto para Chape na área, cruzou para trás, Marcinho bateu no canto, é gol. Gol! É da Chapecoense. Giovanni Augusto pela direita, Liberdade, entra na área, levanta a cabeça e rola para trás. Marcinho vem livre, bate de primeiro no cantinho esquerdo, Brasil imóvel, observa, a bola entra, empata a Chapecoense, um Santos, um Chapecoense. Brasil não tem jeito, tá feito. A Chape empata o jogo 1-1, Everton Ramos. Um vacilo da defesa do Santos pelo lado esquerdo, a Chapecoense se aproveita e encontra muitos espaços com os dois nomes que acabaram de entrar. E essa mudança de peças dá certo. A Chapecoense, na segunda chegada no jogo, vai à rede de Giovanni Augusto para Marcinho. Livre de marcação, dentro da área. Ele empurra no contrapé do Brasão para fazer o 7º gol dele na temporada com a camisa da Chapecoense. Marcinho vai à rede, tudo igual na Vila, 1-1. Luiz Fabiane, a Chape empata, tinha um buracão aqui na defesa do Santos, do lado esquerdo, hein, Fabiane? E o que faltava para Chapecoense era um pingo de talento, né, Canhão? Alguém para tentar levantar a cabeça e encontrar um passe diferente. Assim foi feito, dos dois que saíram do banco no intervalo. O Marcinho com a velocidade, o Giovanni Augusto com a qualidade para deixar ele na cara do gol. Falhou o sistema defensivo do Santos, entrou praticamente sem escolta nenhuma o atacante da Chape. O empate logo no começo do segundo tempo é um banho de água fria para o Peixe. E se a gente discutia no intervalo a chance do Neymar sair, já que o Santos tinha a vitória nas mãos, vamos ver, vai depender de um segundo gol do Peixe, a continuidade do camisa 10 em campo. Barreal na ponta, o passe do Arão de graça, a bola para fora pela linha lateral. Alô Zé Maia, grande Maia, alô Jaué Maia, a coisa tá enroscada pro Peixe aqui na Vila, Maia. Tomou o gol de empate no comecinho do segundo tempo. 8 minutos do segundo tempo, um arremesso de defesa aqui para cobrar o time da Chape. Na ponta o passe de cabeça, rebate, Giovanni Augusto, Marcinho chegou, botou o cabeção, tocou pra fora. Lateral pro Peixe, Escobar já arremessa, dá no lado esquerdo. Barreal, são dois em cima, perdeu a bola. Vem no meio o Bolazê, Veríssimo de cabeça, espana a cota, só que ela vai atrás. Na marcação para tomar o Max, bate Veríssimo de bico pra fora. Tocou direto linha lateral. Já quero ouvir Luiz Fabiano, porque aqui na arquibancada, o estádio aqui tá com um grande público, mas tá todo mundo atento só assistindo. O torcedor do Peixe tá assustado. Max Alves ganhou na bola com o time da Chape, tentou fintar, Arão recupera a jogada, volta, entregando o João Ananias. Ananias, bom tempo no meio. Rolezer dispara, Neymar pediu do lado esquerdo, sem bola, tomou pancada no meio do Camilo. E vem o primeiro cartão do jogo, Everton. Cartão pro camisa 27, pro Camilo. Primeiro cartão amarelo, derrubando ali o Roleiser no círculo do meio campo para parar o contra-ataque do Santos, por isso amarelado. Cobrada a falta para a direita, a bola Gabriel Barbosa vem para buscá-la, no que domina, já recua, serve na meia direita, Roleiser, com um bom tempo, liga de fundo pela meia direita, na ponta abertão, lá na ponta Igor Vinícius, com Gabriel Barbosa, a bola se desmarca e o Gabriel, bom tempo. Gabigol para Igor chuta, a bola bateu na marcação, toca no pé do Fernando, volta Igor de novo ainda, vai tocar no meio campo, recua, dá Lucas Veríssimo, quase 9,5 segundo tempo, 1-0, aliás, 1-1. Peixe virou ganhando, mas tomou um empate na ponta, o passe Fernando, volta o pé e tira. Em lateral, bola para o Peixe cobrar, Igor Vinícius para fazer a cobrança. Igor para fazer a cobrança com pressa, pega na bola e já reversa, recua. Dá para Veríssimo na meia direita, do que domina marcado. Em cima dele volta Giovanni Augusto. Veríssimo toca na ponta, bom tempo pro Vila. Roleiser, linha de fundo, balançou, pintou, colocou na área a bola. Fechou Gabriel Barbosa, mal demais, chegou lento demais. Pegou o goleiro da Chape.
Everton. A intenção era das melhores, mas o passe não foi dos melhores. Foi direto nas mãos do goleiro da equipe da Chapecoense. Um detalhe, Canhão. 18 gols tem a Chapecoense no campeonato com esse feito na Vila Belmiro. É o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Dos 18, 5 em cima do Santos. Michel Lopes, mesa de som, com Beto Rebeck, central técnica, marcando o Vila Belmiro. A bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio, 10 e meio de partida, segundo tempo. 20ª rodada, Campeonato Brasileiro, e o Santos aperta a bola para a meia direita, Barreal caminha, Neymar se desmarca na ponta, pede Roleiser, faz a inversão Roleiser, toca Barreal, bico da área pela Canhota, dá Neymar, rolou para Barreal, ganhou, prensa do volta Bruno Leonardo, na bola nada de pênalti, a marcação se antecipa e corta a bola assim. São 10 e meio, segundo tempo aqui, Lucas Bueno, Santos, Chapecoense. Na Série C do Campeonato Brasileiro, o Ferroviário e Maranhão empataram em 0-0. Figueirense venceu por 1-0 a equipe do Santa Cruz, enquanto Confiança e Itabaiana vão empatando em 1-1, mesmo placar de Volta Redonda e Anápolis. Quinto Sidão tá marcando, 15 para as 8 da noite, hora de Brasília. Vem Bolazia puxando o ataque do time da Chape pela Canhota. Do lado, Giovanni Augusto. Bolazia direto lá que com o Brazão. De longe, Brazão encaixa. Luiz Fabiani, 11 minutos do segundo tempo. O torcedor aqui tá assustado com o que tá vendo. 1-1. Fabiani. E agora a gente viu a Chapecoense saindo de pé em pé, desde seu goleiro até conseguir uma finalização. Já é mais do que esse time fez no primeiro tempo inteiro. Então a Chape conseguiu se encontrar a partir do momento que ela teve calma para jogar e conseguiu administrar um pouco da bola. No Santos, o lado positivo é que o Neymar ele não se omite. Ele tenta o tempo todo, nem sempre vai acertar, mas está chamando a responsabilidade, apesar de um desvio ou outro de conduta, como agora há pouco esse empurrão no jogador da Chape. Agora depois de driblar o Bruno Matias, tomou um encontrão do jogador da Chape, ele parou o jogo para encarar o adversário. Ele está mostrando o pé. Everton. Inacreditável, né, Canhão? Lance normal de jogo. Ele já tinha tomado a frente, parou a jogada para dar uma empurrada no adversário. Neymar, Barreal na área, levantou a cabeça, cruzar mal, ela fica na direita ainda. Igor Vinícius vem para buscá-la. Levantou na área, a bola de cabeça, tentou João Ananias, prensada. Veríssimo acompanha, escanteio, hein? O outro vai dar tiro de meta, parecia escanteio. Assistente de arbitragem marcava o tiro de meta, apenas os dois zagueiros do Santos estavam na área da Chapecoense, Everton. Eu daqui vi um último desvio ainda no Eduardo Doma, só que o árbitro parece convicto ali ao lado do assistente e assinala o tiro de meta nessa subida do João Ananias. Bola se perde pela linha de fundo, posse de bola para Chape 1-1. É futebol raiz que você quer, assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN no plano Premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. 13 minutos do segundo tempo, Luiz Fabiani. Seguimos com 1 Santos e Chape. Cabadeiro e Menino. Cabadeiro e Gabriel Menino. Santos continua empatando 1 e o Neymar tá nervoso aqui. Fabiani. Cabadeiro chega para agregar em velocidade, um jogador que tem força, que tem uma passada larga e que consegue recompor, então fisicamente vai ser um Santos mais interessante, mas tecnicamente perde um pouco a depender de quem ele tirar. O Gabriel Menino a gente tem que entender se ele vai entrar como lateral ou se ele vai entrar como volante. Ele já se manifestou há pouco dizendo que queria se estabelecer como lateral, pensando até mesmo em seleção brasileira. Então a gente imagina que saiu Igor Vinícius. De momento o projeto Roleiser e Igor Vinícius substituído seria um novo lateral direito no Santos, um lado direito novo no Santos. Arão domina pela meia direita, Igor Vinícius pela beirada lateral do campo com Gabriel, bom tempo, passa na ponta, pede a bola, Gabriel Barbosa lançado, vai pela direita, Gabriel Barbosa. Neymar entrada na grande área, levantando os dois braços, linha de fundo a bola pro Igor de novo, parou para becar, para tentar, não acha ninguém, todo mundo marcado, escondidinho, devolve a bola para Veríssimo. Já Cabadeiro e Gabriel Menino no time do Santos. 14 minutos do segundo tempo. Bola para Canhota. Neymar aqui domina no peito marcado. Encarou Bruno para tentar driblar em cima dele. Bruno Matias. Ganhou, caminhou, devolveu ao lado. A bola recorda pela meia direita. Roleiser para a área. A bola. Neymar chegou de cabeça. Corta a defesa. Queda da bola. Voltou Bruno Matias. Tira. Dá no meio para Max. Marcado por 2. O que domina já vira a jogada. Bolazzi do lado esquerdo. Encara 3 adversários. Tentou por baixo carrinho na bola do Igor Vinícius. Espirrou. Ficou na Canhota a bola. Giovanni Augusto fechou, rolou na meia-lua de frente, pintou Max na meia-lua, 2, 3 em cima, opção e alguém atrás, ele espera a aproximação de alguém, tá no fundo, Tubarão cruzou pro gol, com a cabeça tira Ananias, a bola voltou na ponta para Arão, domina o peixe, deu pra ver a plaquinha piscando pra quem tem que sair aqui, Everton? Ainda não, viu, Canhão, a gente também aguardando essa mudança daqui a pouco. Busca a jogada no meio, Rolete, ele enfiando com o Neymar no meio, Gabigol desmarcado, Neymar adiantou a bola e perdeu pra bola.
Chega a defesa e ganha na recuperação. Volta aqui atrás com o time da Chapecoense. Com quase 15 minutos do segundo tempo. Baum. Voltou o passo da caneta para Fernando. Ajeita o lateral, passa, desce no apoio, vai em linha de fundo. No meio, Bolazier desmarcado. Ele prefere toque ao lado. Envia na ponta, Giovanni Augusto. Na Vila, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos do segundo tempo. Na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, Santos e Chapecoense 1-0, Lucas Bueno. Domingo repleto de jogos do Campeonato Brasileiro, começando com Cruzeiro e Botafogo, Bahia e Corinthians, Flamengo e São Paulo, Bragantino e Curitiba, Grêmio, Fluminense, Palmeiras e Atlético Mineiro, terminando com Remo e Vitória. Pressão na saída, o Peixe tentou pegar essa bola, ficou na ponta para Chape com o Fernando que enfia o passe com o Bruno Matias do lado esquerdo ainda. Para Chape uma vitória, esse empate de 1-1 por enquanto. Inversão feita, Max do que domina já faz a passagem no Tubarão, sai do Barreal. Na ponta, Giovanni Augusto, de volta o passe com o Tubarão. Dominou na meia, rolou, entregou na ponta esquerda outra vez a bola. Fica para Chape, Bruno Matias, para Bolazier. Marcado, Bolazier para trás da bola, Bruno Matias bateu dentro, ela bate na defesa, sobra voltou Giovanni Augusto. Caiu pedindo falta, se levanta a Bolazier, na sobra domina para Chape ainda. Linha de fundo, Giovanni Augusto, para Bolazier, para cruzar pro gol, bateu contra, João Ananias, é gol! Gol! É da Chape! Contra do menino João Ananias. Bolazier mandou no chão, o zagueiro do Peixe botou o pé e mandou pra dentro na frente do Brasão. Gol da Chapecoense que vira fazendo 2-1. João Ananias contra. O Brasão não tem jeito, tá feito. A Chape faz 2-1. Everton. No momento em que o Santos tem as modificações sendo feitas ali, a saída do Gabriel Menino para a entrada do Gabriel Menino com a 25 no lugar do 18 Igor Vinícius, a saída do Roleiser com a 32 para a entrada do 17 Cabalheiro, como bem ali já previu o Luiz Fabiani, e pode pintar também uma terceira modificação na equipe do Santos. Oliva. É o que acontece mesmo. A saída do 15, William Arão, para a entrada do 28, Christian Oliva. 3 modificações. Era uma Chapecoense, Canhão, que rondava a área do Santos, que mantinha a posse de bola, girava da esquerda para a direita, e no cruzamento do Bolazier, o menino João Ananias, que vinha sendo elogiado ainda na busca do primeiro gol dele como profissional do Santos, 19 anos, acaba pondo o pé e mandando contra os próprios domínios. O Santos se complica na partida, vira Chapecoense. Chapecoense 2-1. É, Luiz Fabiani. Giovanni Augusto, quando se aproximam pelo lado direito do ataque da Chape, conseguem mudar o jogo como foi feito. Uma pena que o João Ananias, que fazia uma partida brilhante, tenha sido punido com esse gol contra. E essas 3 mexidas, Fabiani, para tentar ajustar o time por aqui. Quem saiu também não estava jogando nada, né? A ideia de você ter o Oliva no meio-campo é você conseguir justamente tirar a bola do seu adversário. O Oliva ele é um pouco mais agressivo do que o William Arão, então a partir disso ele pode ser uma alternativa interessante. A entrada do Cabalheiro é para dar um pouco mais de poder de fogo, de velocidade, mas tecnicamente perde em relação ao Roleiser. Ele tem menos qualidade técnica do que o Roleiser, mas consegue auxiliar nessa recomposição defensiva do Santos, o que não é mais o propósito, tendo pouco mais de 20 minutos para jogar. O Gabriel Menino tem mais qualidade técnica que o Igor, chega menos no fundo, mas é um jogador de tomadas de decisão mais interessantes. Eu teria feito essa troca, na realidade eu teria até começado com o Gabriel Menino e não com o Igor Vinícius. Conte com a tecnologia do primeiro amortecedor pressurizado do Brasil, pode contar, amortecedor Nakata. Veríssimo deu uma chegada no pé do zagueiro do atacante adversário, aí tá no chão até agora o jogador da Chape, hein? O Fernando, né? Demorando ali para se levantar, vai se levantando ainda mancando um pouco, mas... Tuori como novo técnico do Fortaleza. No meio essa jogada, Camilo de bico, corta para a Chape, dentro do meio tá impedido o Giovanni Augusto, o Bandeira tá marcando impedimento, o atacante do time da Chapecoense, tenta atacado, craque Economia, sempre jogando junto com você. Corre que tem golaço de oferta, te esperando na loja, do app, no site. Com pressa, o Santos sai jogando, Oliva domina essa bola, abre para a direita, para buscar a aproximação com o Cavalheiro. Dele por dentro, para bom tempo, Neymar se desmarca na meio da grande área. Linha de fundo a bola, Gabriel Menino para cruzar para o gol. Desviada na grande área, Gabriel Barbosa ajeitou mal, perdeu, insistiu, tomou, tentou a caneta, sai do Bolazier, dá Neymar de volta.
bico da área, 2 em cima do Neymar, que entrega a bola para a direita ainda, vai no fundo, Bom Tempo encostou com Gabriel Barbosa, que dá no fundo para Bom Tempo para cruzar, levanta travado o escanteio, Fernando põe o pé em escanteio, Santos da direita agora, Everton. A triangulação do Santos, o Fernando comemora bastante, como se fosse um gol. Chega ali na frente do Gabriel Bom Tempo, rasga pela linha de fundo, escanteio para o Santos, que perde o jogo 2-1. E a torcida vem junto, você ouviu no som do futebol Bandeirantes, escanteio, Neymar cobra. 22 minutos do segundo tempo, 1, Santos 2, Chapecoense na Vila Belmiro. Veríssimo na área, Jonas, que marcou contra, também está lá. Para fazer a favor, a arbitragem autoriza a cobrança. Neymar levantou para Veríssimo. Defesa tenta, tira, defesa voltou. Barreal na sobra, ajeitou, bateu. Em cima da marcação, bola bate no pé do Marcinho. Sai da grande área a bola, volta pro Peixe ainda. E tome pressão. Domina Cavadeiro, lança pela meia direita ainda. Toca no meio, vira pro Oliva. Olhou para a área para levantar, mas não levantou, entregando bola com Gabriel Menino. Domina 22,5, segundo tempo, 2-1, Chapecoense. Ganhando em na Vila Belmiro. Tocou Escobar, a bola aberta para a ponta esquerda. Para chegar com Cavadeiro. Rolou por dentro o passe, tentou Barreal, perdeu para a bola. Defesa tenta a volta, Bruno Matias ganhando. Tocou na meia, recupera a jogada, volta na ponta. Marcinho, Bruno Matias, outra vez, outra pinta. Barreal chegou, ele levantou na frente a bola para Bolazier. Veríssimo chegou, espanou, domina, Bolazier na trombada, é grandão. Veríssimo caiu, pediu a falta, não foi nada. Ele erra a bola, tem Bolazier, travou. Escobar fazendo falta. E o Veríssimo vai para cima do Bandeira. Opa! Testa com testa do Veríssimo em cima do assistente aqui, o Rodrigo Correia. E vem cartão pro Veríssimo pelo jeito, hein? Everton. E natural que tenha que vir, né? De fato, cartão amarelo pro camisa 4. Não foi nem dele a falta, mas a forma com que ele levanta, reclamando e quase peitando o assistente. Cartão amarelo pro camisa 4 depois da falta do Escobar. Posse de bola, Chapecoense no campo de ataque. A verdade, Luiz Fabiano, é que tem um pouco de jogação pra galera também, né? O Neymar continua ali xingando o assistente, chamando a atenção do assistente. Eu tô achando que eles estão contemporizando porque o Neymar também, viu, Luiz Fabiano? Pelo som ambiente da Bandeirantes, eu ouvi algumas vaias depois do gol da Chape. Eu acho que nessas horas todo mundo quer se isentar dessas vaias, todo mundo quer passar batido das críticas da torcida e o Veríssimo tentou jogar pra galera e merecia de fato ter tomado o cartão amarelo nesse lance. Queria citar aqui, Canhão, durante o jogo o Santos 65% de posse de bola, 35% da Chape. Em grandes chances criadas, que são as oportunidades de bater pro gol sem nenhum adversário entre você e o goleiro, 2-0 para Chapecoense, porque o gol do Neymar foi uma jogada que não era tão perigosa, mas que ele conseguiu criar. Então a Chape sabe muito mais o que fazer com a bola do que o Santos, sobretudo nesse segundo tempo. E vem o Peixe de volta, Menino, na direita esse passe, linha de fundo com Gabriel Barbosa, 24 no segundo tempo, Santos 1, Chapecoense 2, na ponta Menino. Dominou o Neymar na mega-lua, fintou, perdeu na sequência, tentou passar pro meio time, opa! Senti vaias pro Neymar, agora a manifestação não foi lá das mais amistosas, Everton. Não mesmo, porque ele tinha a chance de ter finalizado, foi carregando a bola, tentou ali uma firula e acabou perdendo a oportunidade. É um Santos que vai perdendo no Campeonato Brasileiro e a segunda vitória da Chapecoense no campeonato, justamente contra o mesmo Santos. Sinta-se parte do jogo com os recursos de apostas da Bet365. Baixe o app para maiores de 18. Ministério da Fazenda diverte. Aposta não é investimento. Quase 25, bola cá atrás com o zagueiro Eduardo. Vamos dar um bico de manhã, manda no meio da torcida do Santos, lá na metade do campo. Vem o toque Bandeirantes para marcar. Você tá ligado na maior rede de rádios do Brasil. Peixe ataca, Barreal na área para trás, o passe, Neymar domina. Dentro da grande área, aos 25. Encara o zagueiro, limpou para cruzar pro gol. Caiu pedindo pênalti. Nada. Bola pra fora, liga de fundo, tiro de meta, Neymar tentou um pênalti, não foi nada, Everton. Nessa também a galera, né? A torcedor do Santos reclama bastante, mas também viu uma bela de uma valorizada do camisa 10, que tentou na jogada com o Tubarão ali cavar um pênalti, o árbitro não foi na dele, sinaliza para apenas o tiro de meta, a bola pela linha de fundo, posse de bola para Chape, que vence o jogo 2-1. Na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos e meio de jogo no segundo tempo. Placar da 20ª rodada no Campeonato Brasileiro. Vila, Santos 1, Chapecoense 2, Lucas Bomeno. Andrea Pirlo aceita a proposta e deve ser o novo treinador da seleção italiana, buscando a Copa de 2030. Bandeirantes. 8 da noite em ponto, marca o quinto sinal, Bandeirantes. Neymar agora sai do meio campo e aqui para cima do árbitro.
A paciência do seu Fernando é gigantesca, viu, Luiz Fabiano, com o Neymar. E ó, Canhão, eu tive acesso aqui à repetição do lance que ele pediu o pênalti. Não só não foi, como cabia um cartão amarelo por simulação, porque não tem contato faltoso nenhum ali na grande área. Já teve aquele no Gabigol, lembra? Um pouquinho antes, que ele simulou também, né? Pouco antes, que também caberia o amarelo, os dois pendurados do ataque do Santos, né? E ele tá chamando muito a atenção do árbitro. De fato, o segundo tempo do Neymar é bem abaixo, viu, Canhão? Começou bem o jogo, não só pelo Neymar gol. domina, do lado do toque, Gabriel, bom tempo, já abre a bola, ponta esquerda, Barreal para cruzar, Gabigol de primeira, longe do gol. Girou e mandou longe, quase que naquele espaço que hoje está fechado, lá o espaço em que o concreto é multiplicado. Multiplicação do concreto, eu nunca tinha ouvido falar não, viu, Everton? O degrau foi transformado em 2. Imagina o espaço com esse espaço aberto por torcedor ver o jogo, hein, Canhão? E agora tá saindo o cartão amarelo pro goleiro Matheus Aurélio pela demora, né? Segunda ou terceira jogada que ele retarda o reinício da partida. Cartão amarelo pro goleiro da equipe da Chapecoense. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Matheus levanta a bola de cabeça, parte atrás, o João Ananias tirando, vai com o zagueiro, bota no peito o Bruno Leonardo, daqui domina, já entrega na direita ainda, linha de fundo, Tubarão para Giovanni Augusto, tentou uma caneta, a bola bateu desviada no Barreal, em lateral, bola para o time da Chape cobrar, 27 minutos e meio, tem muito jogo na Vila ainda, Santos 1, Chapecoense 2, Cabos Elétricos, Sil, a líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar. Márcio de cabeça pro alto, volta na marcação, tira o Cristian Oliva, voltou na defesa do Peixe, Escobar gira, Ananias, Giovanni Augusto deixou o pé, fez a falta. E o pé do Giovanni Augusto chegou junto no pé do menino zagueiro do Peixe, querem cartão aí, Everton. E o árbitro aparentemente não ia dar e não vai dar, né? Ele chama ali a atenção do Giovanni Augusto, pior pro João Ananias, que sofre a falta, posse de bola Santos. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 28,5, Veríssimo atravessa o meio campo, do lado da bola, vira para menino que volta, Veríssimo chuta, bate Vinícius na marcação, toca no zagueiro, Veríssimo devolve a bola. Balieiro a essa altura. Já mexe o Peixe, mais uma. Não. Tem mais contas para fazer o Cuca. Formado na base, você foi bem nessa. Mas é na Chapecoense que ele vem já. Domina Barreal na linha de fundo. Para ganhar, cruzou na mão do goleiro, o zagueiro se antecipa e bota para escanteio. É que agora ele trocou de time, né? Isso aí, formado no Santos, mas agora na Chapecoense. Daqui a pouco entra com daqui a pouco não, antes do escanteio. Entra com a 17 o Vinícius Balieiro. O Camilo com a 27 vai embora. A quarta modificação, vamos esperar. Vamos ter o escanteio primeiro, Barreal na bola. Escanteio primeiro pro Peixe para tentar empatar. Barreal levantou pro gol. Tira a bola Z, cai na grande área o Neymar. O Veríssimo, na verdade, quem caiu. Jogada seguiu ainda. Neymar na meia, um canhão no canto, solta, espaba para escanteio, Matheus. Ela vai no pezinho da trave, escanteio Santos, a esquerda já troca. Everton. E mostra o que tem de melhor o Neymar, o arremate, dessa vez mais longe, ele manda de perna esquerda no canto direito, bela defesa do goleiro, escanteio, Barreal nela. Quase 30 minutos, Barreal levantou pro gol, Ananias de cabeça, a bola sai da grande área, volta de cabeça, espana atrás aqui, tira na ponta de cabeça, rebate na ponta o Matheus, voltou para menino, colocou para área a bola, para Barreal, 2 em cima de cabeça, Marcinho corta, voltou com o Neymar ainda, de primeira para trás, aí chega marcando, comete a falta no Tubarão. Neymar vai pra cima dele e o empurra. E o Marcinho dá um tapa no o Neymar dá um tapa no Marcinho. Agora ele toma o cartão, Neymar. Pronto, Neymar. Pronto, Neymar. É tudo que você queria. Parabéns, Neymar. Pronto, conseguiu tomar o dele também. Everton. É isso, né? O Bruno Tubarão faz a falta, leva o cartão amarelo. Mas o Neymar quer resolver com as próprias mãos. Então ele empurra o adversário e conquista o que a gente esperava que ele fosse conquistar essa noite. O amarelo pendurado está fora do duelo daqui 2 semanas contra o Atlético Paranaense. Não tem problema nenhum, o Neymar é o dono do clube, ele pode jogar quando ele quiser, não tem problema nenhum. Isso aí é 30 minutos e meio, segundo tempo. Ele vai cobrar falta na canhota para a bola, levantou direto na mão do goleiro. Vila, a bola rola, o relógio não para. 31, segundo tempo.
Brasileirão, 20ª rodada, Vila Santos 1, Chapecoense 2, Lucas Bueno. Barcelona vai atrás de lateral campeão da Copa do Mundo. Pedro Porro do Tottenham, time inglês, pede 75 milhões de euros por lateral. Bandeirantes. E a Chape ataca, Marcinho domina a bola, bico da área pela direita, vai no fundo para cruzar, rolou para trás, Giovanni Augusto recua, devolução Camilo, no peito domina, dá na ponta, Tubarão para Camilo, mais à direita, Marcinho de volta, 2-1 Chape, Marcinho domina, ganha tempo, Giovanni Augusto tentou o carrinho, opa, Barreal dá nele, tem que tomar cartão, ia tomar caneta, Barreal apelou. E vem cartão pra ele, Everton. E foi uma chegada muito forte. E o Neymar vem de né? novo encher o saco do árbitro aqui, ó. E já tem amarelo, né? Pra que isso? Cartão amarelo pro camisa 22 Barreal não era um dos pendurados. Então ele ainda vai seguir e vai jogar contra o Atlético Paranaense, pelo menos por enquanto. Ô Canhão. Neymar tá lá enchendo a paciência do Rodrigo Correia, o assistente agora, Fabiano. Ele quer vermelho pelo jeito. Que time fraco mentalmente o Santos, né? Santos, desde que toma a virada da Chapecoense, se concentra mais em reclamar, em provocar e em bater. Essa entrada do Barreal foi totalmente fora de tom. O Santos está precisando fazer o gol. Ele dá pra Chape tudo que o time quer. Uma falta lateral que vai demorar pra bater, que vai consumir tempo. Revoltante pro torcedor santista o que esse time faz jogando dentro de casa. O Cuca tem muito a explicar na coletiva se confirmado esse placar. E o senhor Neymar Júnior também, que mandou recados nas comemorações do gol, né? Fica complicada a coisa pra ele, porque o segundo tempo dele é uma vergonha, o cartão amarelo que ele toma é um vexame, e vamos ver o que ele tem a oferecer nesses 20 minutos, digamos, que resta. Rony e Tassiano. E vai trocar, a troca não é o Balieiro que vem não, acho que é o Bruno Pacheco que vem, porque tem caído do outro lado o Fernando, é isso? É isso, houve uma troca da troca, né? Então tá caído ali o Fernando, já tinha levado a pior num lance anterior, então a gente só tá aguardando aqui, mas o Bruno Pacheco já tá pronto ali do lado do quarto árbitro para confirmar então a quarta alteração da Chapecoense. Daqui a pouco o Santos faz as últimas duas modificações também. Só confirmando quem que vem no Santos, Rony e Tassiano. Confirmando a mudança na Chapecoense, saindo 12. Fernando para a entrada do 91, o Bruno Pacheco. Então Bruno Pacheco 91 na vaga do 12, o estreante da noite, Fernando. 34 minutos do segundo tempo, a Chape cobra a falta, já entrou Bruno Pacheco, o Giovanni Augusto bate a falta para a Chape na direita, Chapecoense 2-1, Giovanni Augusto levantou pro gol, de cabeça rebate a defesa, tira Balieiro, de cabeça na marcação, tirou que atrás da defesa o bom tempo, voltou na ponta para tentar a frente o passe, Bruno Matias virou Marcinho, evitou que a bola saísse, não evitou não, o Bandeira não deu não, seguiu, tá valendo, tá em jogo, que displicência do menino! Nem um assistente, nem o árbitro deram uma saída da bola. E o Gabriel Menino parou simplesmente, o Marcinho parou no fundo e ganhou ainda um lateral no ataque, Everton. É mais um lance que mostra o que esperar do Santos. Quando você acha que você já viu de tudo, nessa ninguém sinaliza a bola saindo pela lateral, todo mundo para e por pouco a Chapecoense não ganha uma oportunidade para criar o terceiro gol. Tem escanteio, vem a Chapecoense no ataque, mas antes as modificações do Peixe. Sai com a 22 o Barreal para a entrada do 16 Tassiano. Tassiano com a 16 na vaga do 22 Barreal. A última modificação é a entrada do 11 Rony na vaga do 9 Gabriel Barbosa, ou seja, teremos Neymar 90 minutos e Gabigol vaiado. O Neymar ia tirando a faixa de capitão e o Cuca falou, não, você vai ficar. O Neymar veio aqui na lateral para pedir para sair. Escanteio Chapecoense, 35, 2-1, Chape em plena Vila. Fechadinha a cobrança, Veríssimo de cabeça, tira a bola, vai sair do outro lado pela linha lateral, apenas acompanha Bruno Matias, ela não sai do meio campo, ele devolve a bola com o zagueiro. Camilo pega, sobra no campo, adianta, mas a bola quase que perdeu, deu um bicudo, bom tempo pro Peixe, toma, na direita, a bola aberta ali aquele fundo, Cabadeiro, Neymar na área, cruzamento do zagueiro, botou pra fora, pediram um toque de braço no Camilo. Por enquanto só escanteio, Everton, e aí? Foi na minha frente, foi com o peito, o árbitro inclusive também gesticula, só que agora ele vai parar de qualquer forma para ouvir de fato uma recomendação ou não, o que o VAR observa nessa jogada. O Neymar está conversando com o assistente, queria um toque de mão, mas está confirmado ali, está marcado por enquanto no momento escanteio, o Neymar na bola. Nada de nada. Neymar está dando Neymar tá dando o Miguel, Fabiano, esperando a revisão. Nada então, né? Seguimos, né?
bate primeiro no corpo, pode até bater no braço, mas nada a marcar, Canhão. E aquele lance que o Gabriel Menino abandonou a jogada, a bola não saiu mesmo, viu? Tava certo o Bandeira, que foi xingado por todo mundo na Vila, mas levantou acertou. pro gol, a defesa corta, rebateu a defesa, tocou pra fora. É interessante isso, porque o Gabriel Menino simplesmente queria que a bola saísse, só que ela não saiu, né, Fabiano? Tava em jogo ainda. Pensou se toma o terceiro gol, Fabiano, correu risco, hein? Aí é daqueles lances que acaba a trajetória de um jogador por um clube, né, Canhão? Fica totalmente sem clima, porque ele foi responsável em abandonar a jogada por ali e, de fato, não saiu. Ficou perto de sair, mas não saiu. Ele até mudou de profissão, aliás, de posição, de posição, para ver se continuava por aqui. Ananias na área, a bola, Veríssimo, cabeceou por dentro, de voleio, Rony mandou por cobertura. O Rony fez mais na primeira bola do que muito atacante que jogou o jogo praticamente inteiro aqui. Hein, Luiz Fabiano? Tentou algo diferente o Rony, né? Everton. Ele tem alguma presença aérea, por mais que não seja alto, né, Everton? Mas nessa tentativa de voleio agora, de fato, parecia estar bem marcado por ali. E tá ali, né, com confiança. Só que para confirmar a última troca da Chape, a saída do camisa 27, o Camilo, para a entrada do 17, Vinícius Balieiro, aquela mudança que ia sair há pouco tempo atrás. Mas o Rony tá com confiança, encerrou um jejum de 5 meses sem marcar ao ir às redes no meio de semana, e o Santos vai perdendo a oportunidade no momento em que temos aqui 12.121 presentes para uma renda de R$791 mil. Torcedor do Peixe de pé, acompanhando o jogo. Alguns gritam, outros xingam, alguns incentivam, alguns já foram embora, alguns ficam pensando o que eu vim fazer aqui de novo. Bolazinha lançada de cabeça, Veríssimo Diniz, quando a bola voltou à meia direita com Gabriel Menino. Rony passa na ponta, pede no meio, tá sendo, Neymar fica na esquerda. Menino inverte a bola, vira o passe para Bom Tempo de novo. 38, segundo tempo terminando, volta Ana Martins. Bom Tempo na direita, a bola pela beirada. Cavadeiro fechou para cruzar pro gol. Dominou, ganhou, cruzou para trás, rebate a marcação atrás. Bota para fora essa bola pela ponta aqui na marcação do Pacheco. Lateral Peixe com pressa, cobra Gabriel Menino. Toca a bola para Veríssimo, para Menino. Levantou para Tássilo de cabeça, rebate Bruno Leonardo. Sobrou, voltou fora da grande área, Escobar bota na coxa, inverte a jogada. Toca na ponta esquerda com o Neymar por aqui. 2 a marcá-lo. Rolou para trás o passe, trava a defesa com o Max. Neymar de cabeça, uma casquinha do lado. Para Bom Tempo, fecha na marcação Cavadeiro, entregando curtinha Bom Tempo. Neymar de volta para Menino pela meia direita. Pede o Cristian Oliva. Neymar, 1, 2 dribles. Pra tabela, Tassiano, perdeu. Bom Tempo bateu no ângulo. Fora! Caiu na canhota, não é a boa. Ela passou até perto do gol. Everton. É mesmo não sendo a boa, de fato, é marcando um golaço. O Bom Tempo depois de uma bela jogada trabalhada do Santos, depois de muitos minutos. Neymar, Tassiano, Gabriel Bom Tempo e ele de pé na esquerda buscava o ângulo direito, ela se perde em linha de fundo, tiro de meta. Futebol da maior rede de rádios do Brasil e você com a gente no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial com Carlos Amaral no Twitter, com Letícia Menezes no digital. 39-30, 2-1 para a Chape de cabeça, Márcio vai lá bater no ombro dele. Giovanni Augusto tentou a jogada, vem Ananias, falta. O Ananias deixou o pezão, fez a falta e correu o risco de tomar amarelo. Ele foi embora. O árbitro fez de conta que nem viu quem bateu, Everton. Pra sorte dele, né? Pra sorte dele, porque de fato pra mim também valia um cartão amarelo. Giovanni Augusto leva a pior, mas o adversário não leva amarelo. A posse de bola é pra Chape, que vai encerrando o jejum de 18 jogos, voltando a vencer no Brasileirão. Terminando, você tem Ana Martins de volta no comando do futebol Bandeirantes no apito final. Já cobra falta, Tubarão, cruzou para a área, vem Bolacia, Veríssimo, bota a cabeça, tira, voltou na ponta, vem Menino, Bolacia protege, ela vai para fora pela linha lateral. Michel Lopes, mesa de som, com Beto Rebeck, central técnica, marcando na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 40. Segundo tempo. Placar da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vila, Santos 1. Chapecoense 2, Lucas Bueno. O Real Madrid chega a um acordo com o volante campeão da Copa do Mundo, Rodri, porém os valores ainda não foram revelados. Neymar domina a bola pela canhota, domina marcado, domina e vai para tentar atacar pela meia direita, caminhou com a bola, levou um tranco, nada de falta, insistiu Neymar, puxa a marcação, chama a falta.
torcida se manifesta, invertendo o Neymar, vira a bola para Veríssimo. 8h15, hora de Brasília. Linha de fundo com Gabriel Menino, entrega o cano com o Neymar. Para Menino, na área, para cruzar para trás. Tá sendo feito o cortado, caiu ele pedindo pênalti, outro deixou, não deu pênalti. Deu pênalti! Em cima do Cavadeiro. Pênalti pro Santos aos 41, Everton. Do 17 no 17. Aqui na minha frente, o Gabriel Menino, que participa da jogada, comemorou muito a marcação de pênalti. O árbitro dá ali uma puxada e quem derrubou, o Vinícius Balieiro, que toma cartão amarelo. Camisa 17, falta em cima de Cavalheiro, que cai, o árbitro sinaliza pênalti. O Neymar já pegou na bola e o torcedor do Santos ergue o som na Vila, Canhão. Luiz Fabiani, o pênalti pode salvar o Santos de mais uma atuação ruim. Pênalti pro Peixe, que vai atrás do 2-2, Fabiani. E apesar do péssimo segundo tempo que faz, o lance do pênalti a gente tem que ser justo. Ele sai de uma enfiada de bola do Neymar. A questão é, no meu entendimento, essa carga nas costas do Cabadeiro não foi faltosa. Eu não tive a impressão de pênalti, mas essa foi a decisão do árbitro da partida. Há um choque nas costas, mas me parece sem intensidade. Mérito do Neymar e mérito do Cabadeiro, bem posicionado, pode ser o talismã desse empate do Santos já na reta final na Vila Belmiro. Jogadores da Chape cercando o árbitro o tempo inteiro, dizendo que não foi. Natural, né, Everton? Ele está sendo seguido de perto ali por 3, 4 nomes. E já daria o tempo, inclusive, se fosse necessário, ele ser acionado pelo VAR, né? Jogadores da Chape irredutíveis ali, cobrando com que ele vá no VAR, mas ele pede para que todo mundo saia da grande área. O pênalti aparentemente está marcado de fato, viu, Canhão? 43 minutos do segundo tempo na Vila. Neymar de frente para Matheus Aurélio. O Santos pode empatar, pode chegar ao 2-2. Neymar na entrada da grande área para bater o pênalti. O árbitro vai autorizar a cobrança. Jogadores da Chapecoense continuam ali enchendo a paciência do árbitro. Tirou o amarelo. O cartão, na verdade, é errado. Ele tirou o amarelo e deu pro 16. Então quem fez a falta? Bruno Matias. Não foi o Balieiro. Foi o Bruno Matias, então. Mas o pênalti está mantido. 43 minutos e meio, segundo tempo. Neymar toma grande distância na linha da grande área. No meio do gol, Matheus Aurélio no apito do árbitro, autorização para cobrança. Para o Santos fazer ou não o 2-2. Neymar agora sim, autorizado. Pé direito, parou, caminhou, bateu, é gol. Gol! Neymar cobrando pênalti, empata o jogo no finalzinho do jogo na Vila Belmiro. Pega a bola, carrega até o meio campo e grita para os companheiros. Tem tempo ainda, vamos ganhar o jogo. Neymar de pênalti, 2-2. Santos e Chapecoense. Matheus Aurélio não tem jeito, tá feito. Neymar empata de novo o gol dele de pênalti, Everton. E nessa ele não vai pra cima do goleiro na sequência. Volta rapidamente pro meio campo, porque sabe que o Santos tem tempo para buscar, por que não, uma virada. Participa da jogada do pênalti, inicia a jogada do pênalti. É o responsável por pegar a bola de pé direito, manda no centro do gol. O goleiro Matheus cai no canto direito e não vê nada. O Santos empata, 8º gol de Neymar na temporada com a camisa do Peixe, 2-2. Luiz Fabiani para diminuir o vexame que era perder para a última colocada no campeonato em casa. Neymar empate de pênalti, 2-2. Fabiani. E apesar de apagado no segundo tempo, o talento do Neymar é o que vai fazer com que o Santos tenha pelo menos um ponto nessa noite jogando em casa, porque o pênalti surge num grande passe que ele dá em profundidade para encontrar o Rony e em seguida a cobrança do pênalti que ele bate como poucos. Embora pressionado no momento que a Vila inteira cobrava pela marcação do gol, ele assim o fez. Bateu no meio alto com segurança. Neymar para marcar o seu segundo gol na partida. O Santos
consegue buscar o empate na reta final. Rony na área, na direita, para trás, a bola, Bruno tira. Voltou a sobra, Christian Oliva, rolou, Neymar da meia-lua, driblou, bateu pro gol, prensada, insistiu, chegou na marcação com 2, caiu, pediu o pênalti, achou que não foi. Ele tenta pegar na bola, defesa quarta, na briga, Neymar se levanta, Escobar, com o pé, o goleiro botou a bola para fora, apenas linha lateral. Santos pede o novo pênalti, Everton. Foi uma verdadeira briga de sarrafo aqui no lado esquerdo, já do ataque santista. A marcação chega rasgando por última e o árbitro aparentemente pede para aguardar, mas o escanteio por enquanto marcado com o Neymar na bola. 46, revisão da arbitragem de vídeo, Fabiano, foi pênalti no Neymar agora, Fabiane. Eu tô na guarda da repetição, mas me pareceu um lance em que a bola foi prensada ao pé do Neymar. E não o primeiro contato no corpo do atacante. Aparentemente, para mim. Cobrado escanteio, desvio contra a bola, sai em escanteio de novo. Novo escanteio, Everton. Chegava por ali o Marcinho também, o Tubarão cortando contra o próprio gol, mandando pela linha de fundo, mais um com o Neymar nela. 46,5 nos acréscimos, 2-2, Vila, final dramático para variar. Neymar na cobrança, primeira trave, defesa, tira, tá na grande área, bola para Tassiano. Se continuam aqui dentro do Pacheco, Rony disputa de cabeça, Marcinho cabeceou para trás. Neymar na sobra, domina, bico da grande área, recua, Cabadeiro de frente pro gol, descendo, fica na grande área, a bola voltou para Marcinho, pede na ponta, bem aberta, o Giovanni Augusto, Marcinho caminhou, abriu o abraço e cometeu a falta em Rony. E tem que tomar cartão, porque ele abriu mais e deu um tapão na cara do Rony, Everton. Mas só falta. O árbitro dá sua falta e eu iria na dele também. Eu não vi uma força, um gesto ali de agressão pra cima do Rony, como o Rony mesmo gesticula. Dá uma valorizada, a falta acontece, a posse de bola é pro Santos no ataque. Neymar cobra a falta com pressa para Bom Tempo, de volta a bola com o Neymar, que domina pela meia esquerda, pedindo ao lado do Cabadeiro com ele. Neymar vai tentar driblar. Marcado 1 em cima 2 da cobertura, bateu na entrada da grande área, o passe, tenta a defesa, pressionou, ganhou Oliva, Bom Tempo na sobra, ganha para Rony, de longe, bateu, Tassiano ajeitou, na área rolou, Neymar dominou, limpou primeiro, se desequilibra, insistiu para ganhar, tira a defesa, a bola voltou na marcação pela ponta, Tassiano na jogada com 2 em cima, tentou prensar, conseguiu tomar, Gabriel Menino, linha de fundo, bateu pro gol, encaixa, Matheus é dele. Everton. Foi mais um cruzamento, né? Não pegou com total força na bola o Gabriel Menino, lado direito, estava livre de marcação, tentou cruzado, direto nas mãos do goleiro. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Braspress.com. Vem a chapa aos 48, bola para a direita, Giovanni Augusto chamou a falta, marca Christian Oliva. Para trás, o Bom Tempo gira, Neymar de volta, para Tassiano, meio da área, tentou a jogada, vem na vantagem, Oliva, na direita, Gabriel Menino, colocou na coxa, bateu direto! Toca na bola, Matheus Aurélio, escanteio na direita pro Peixe. Everton. Mais uma com o Menino, e é ele quem bate escanteio. Menino cobra a bola para Gabriel Bom Tempo, cortou para canhota, para direita, para canhota, limpou, rolou para Menino, linha de fundo, entrou na grande área, 2 ao lado, Neymar pede fora da área, Menino fintou, levantou uma cavadinha pro gol, defesa cortou a bola, voltou na sobra, Neymar domina lá do esquerdo, do que domina, tenta girar para bater pro gol, são 2 em cima, recuou com o Cabadeiro, colocou para a bola, ia chegar a defesa, rebate por Lazier. Volta a bola para a ponta esquerda. Giovanni Augusto tenta. Cabadeiro vai lá para tomar, ganhou. E Giovanni Augusto comete a falta em Cabadeiro. Depois dá um tapa nele, chuta a bola. Fecha o tempo. Opa! Everton. Ali o Cabadeiro já levantou. Não gostou do toque por baixo do Giovanni Augusto. Sai jogando, o Santos quer a virada. 2 minutos para terminar na Vila, 2-2. Caminha com ela o zagueiro, domina João Ananias. Faz a inversão para a direita, Gabriel Menino fecha bem aberto desse lado. Na área tá. Se viu falta do Rony na jogada nessa subida, o árbitro só sinaliza por enquanto o tiro de meta para Chapecoense, que vai segurando o resultado 2-2. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa. Vonder, a ferramenta do Brasil. 51, mais um para acabar, 2-2 para a Chape, uma vitória, ela já estava conseguindo a vitória, para o Santos o 2-2. As 4 vai crescer mais um, penso eu. Vamos chegar a 52, deixa e ataca, pode ser a última chance para tentar vencer o jogo. 52 agora, Neymar domina, lá do esquerdo uma treveirinha na ponta, passe errado, não pega Escobar, para tomar a frente a defesa, cresceu mais um mesmo. Tentou Escobar na pressão, Tubarão chutando, bate na barriga do Escobar, ele vai para fora, liga de fundo, tiro de meta. 52, iremos a 53, Everton. Isso, mais um minuto de acréscimo na jogada pelo lado esquerdo. O Escobar tentou ali descolar um escanteio, mas não, a bola toca por último nele. Tiro de meta para Chapecoense, 2-2. Conte com a tecnologia do primeiro amortecedor pressurizado no Brasil. Pode contar a amortecedora Nakata.
Tiro de meta para fazer a cobrança, o goleiro Matheus Aurélio. Vem ele, segundo os sinais da Vila, um 2-2 decepcionante por aqui, uma derrota para o Peixe. Giovanni Augusto não pega, a bola vai direto, linha lateral, arremesso, então ataque do Santos para fazer a cobrança, Gabriel Menino. Já estamos por conta do árbitro Fernando Antônio Filho, não estamos mais. Ele levanta os braços e acaba, e a torcida vai na Vila Belmiro. Termina 2-2, Santos e Chapecoense, um empate com sabor de derrota para o Santos em casa contra vaias, tá? A gente ouviu ali um início de vaias após o apito final, mas que se estenderiam com certeza em caso de uma derrota. Imagina perder 6 pontos para Chapecoense, render também 6 pontos para Chapecoense, que só tem uma vitória neste Campeonato Brasileiro. Jogadores do Santos todos saindo cabisbaixo e aos poucos aqui do gramado na Vila Belmiro. Santos que, por sorte, eu diria, não entra na zona do rebaixamento por esta derrota, isso porque duas equipes que estão abaixo se enfrentam na rodada, Vasco e Mirassol. Então, por este motivo, o Santos não entra na zona do rebaixamento, mesmo com este empate aqui no estádio da Vila Belmiro, no Urbano Caldeira. Agora, pelos lados da Chapecoense, muita comemoração. A equipe, claro, empata fora de casa com o Santos. A equipe que só tem uma vitória no campeonato é aquele empate com sabor de vitória. Para o Santos, claro, um empate com sabor de derrota, e a gente tendo muito que ouvir do técnico Cuca. É aquele 4-1 contra a Universidade Central, a gente já dizia, era ilusório porque há um abismo do futebol brasileiro para o futebol venezuelano. Vem a Chapecoense na lanterna do Campeonato Brasileiro e consegue arrancar um ponto na Vila Belmiro. Ana Martins. Obrigada, viu, Everton, que volta com a gente daqui a pouquinho, né? Pra gente ouvir o técnico Cuca falar sobre a partida de hoje. O Santos que saiu na frente com o Neymar. Aí na virada, né, com as alterações feitas pela Chapecoense. Chapecoense virou a história do jogo, aí teve um pênalti. Enfim, um empate na Vila Belmiro, que assim, tem cara de derrota, né, Fabiane? Sem dúvida, sem dúvida. Para o Santos, como eu falei, só fazer um ponto em 6 possíveis contra a Chapecoense é uma tragédia no Campeonato Brasileiro. Até porque, vamos dar uma olhadinha na rodada. Ainda hoje, né, daqui um minutinho, começa Vasco e Mirassol. O Vasco, se vencer esse jogo, ultrapassa o Santos, o Inter e o Grêmio. Então joga o Grêmio para a zona do rebaixamento. Mas o Grêmio ainda joga nessa rodada. O Grêmio tem 19. Joga amanhã contra o Fluminense. Se o Grêmio pontuar, também pode passar o Santos. Então, nessa hipótese, o Santos, além de desperdiçar pontos extremamente acessíveis, ele cai na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Então, as vaias, depois do gol da Chapecoense e depois do final do jogo, são completamente justas. E eu não acho que o empate fica muito distante da realidade do jogo, viu, Ana? Pois é, a gente está acompanhando aqui a nossa jornada esportiva, empate na Vila Belmiro, Santos 2, Chapecoense 2, 8h31, hora da gente escolher o craque Bandeirantes. O craque do jogo. Vamos lá então escolher quem foi o melhor em campo nesse 2-2. Fabiane, quem foi para você o craque do jogo hoje? Sempre difícil você fugir do cara que fez 2 gols na partida, né? Apesar do Neymar ter tido um segundo tempo apagado, o primeiro tempo dele foi bom, chamando a responsabilidade. Eu acho que a questão comportamental ainda é vergonhosa para a idade que ele tem, mas, querendo ou não, quando precisou dele, ele lá esteve, marcando o primeiro gol em grande estilo, naquela tabelinha com o Barreal, e no segundo gol cobrando pênalti no momento em que é difícil ter alguém que chame a responsabilidade e consiga bater. Então, naturalmente, eu fico com o Neymar, mas a realidade, Ana, tinha mais opções para o pior em campo do que o melhor em campo nessa noite. Com certeza, um imbróglio aí nesse empate quase, como a gente falou, quase que o Santos amarga uma derrota. O Santos que agora é o 14º, pontuou. Em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos CIO. CIO, a líder do Brasil. Se é CIO, pode confiar. Disney Plus. Assista ESPN no plano premium do Disney Plus. Wonder, Dia dos Pais Wonder. Presente para quem inspira. Consórcio Volkswagen. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br e Tenda Atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha. Na loja, no app e no site. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 futebol. Apito final. Na Bandeirantes. O pós-jogo completo.
Neymar pra trás, a bola pro meio campo, recuando. Bolezer domina, o que domina já, chegou o Vinícius. Linha de fundo na direita, balançou, cortou, rolou meio, quarta-luz feito. Barrel de frente na grande área, roubou. Neymar limpou, cruzou pra trás, Marcinho bateu no canto, é gol. Gol! É da Chapecoense. Giovanni Augusto pela direita, Liberdade, entra na área, levanta a cabeça e rola pra trás. Marcinho vem livre, bate de primeiro no cantinho esquerdo, Brasão imóvel, observa a bola, entra, empata a Chapecoense, Santos, Chapecoense. Brasão não tem jeito, tá feito, fica pra Chape, Bruno Matias, pra Bolazier, marcado, Bolazier pra trás da bola, Bruno Matias bateu dentro, ela bate na defesa, sobra, voltou Giovanni Augusto, caiu pedindo falta, se levanta a Bolazier, na sobra domina pra Chape ainda, linha de fundo, Giovanni Augusto, pra Bolazier, pra cruzar pro gol, bateu contra, João Ananias, é gol! Chape! Contra do menino João Ananias. Bolazinha mandou no chão, o zagueiro do Peixe botou o pé e mandou pra dentro na frente do Brasão. Gol da Chape, linha de fundo com Gabriel Menino, entrega o canto com o Neymar, para Menino, na área, para cruzar para trás, tá sendo feito o corta-luz, Caio Rony pedindo pênalti, outro deixou, não deu pênalti, deu pênalti, em cima do Cavadeiro. 43 minutos e meio, segundo tempo. Neymar toma grande distância na linha da grande área. No meio do gol, Matheus Aurélio no apito do árbitro, autorização para cobrança. Para o Santos fazer ou não o 2-2. Neymar agora sim, autorizado. Pé direito, parou, caminhou, bateu, é gol. Gol! Cobrando pênalti, empata o jogo no finalzinho do jogo na Vila Belmiro. Pega a bola, carrega até o meio campo e grita para os companheiros. Tem tempo ainda, vamos ganhar o jogo. Neymar de pênalti. Tá então, para abrir essa edição do apito final, a gente conferindo os 4 gols da partida na Vila Belmiro, rendeu um empate, um ponto para cada uma das equipes, né? Neymar saiu na frente marcando, depois Marcinho, João Ananias e o Neymar de novo de pênalti. Foi o 2-2 na Vila Belmiro na 20ª rodada do Brasileirão e o nosso apito final já está entrando no ar a partir de agora para você que nos acompanha no carro, em casa, no Dial, em São Paulo pelo 107.3, do Brasil inteiro através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E aqui no apito final, além de destrinchar essa partida, esse empate, a gente vai saber um pouquinho aí do desempenho dos jogadores e conferir daqui a pouquinho, logo mais, direto da sala de entrevistas da Vila Belmiro, o que tem a dizer o técnico Cuca sobre esse empate do Santos. Acaba amargando o empate. A expectativa era de vencer, né, o lanterna da tabela do Brasileirão, apesar da Chapecoense ter apenas um resultado positivo, uma vitória em cima da equipe do Santos, curiosamente. O cenário seria outro na cabeça do torcedor santista e dos torcedores que compareceram nessa noite de sábado lá na Vila Belmiro. Agora, 8h37, junto comigo no apito final, Luiz Fabiani, que comentou a partida de hoje, o Lucas Bueno no nosso plantão esportivo na produção aqui do apito final. E a partir de agora a gente conta com você, ouvinte, na companhia nessa noite, mais uma edição. Fabiani, a gente sabe que apesar do talento, né, do Neymar e do quanto agrega para o torcedor santista ter o Neymar em campo, a expectativa era muito grande, mas eu acho que ele precisa equilibrar um pouquinho aí o psicológico, né? Que não vai de encontro ao futebol que começou mostrando hoje, né? Boa noite para você mais uma vez. Boa noite, Ana. Nós seguimos aqui desde a 1h, hein? Desde a 1h. Pois já é, foi quase hoje bom literalmente dia, boa juntos. tarde, agora boa noite. Exatamente. Exatamente. E assim, quanto ao Neymar, eu acho que muitas vezes a alta competitividade ela pode flertar com a irresponsabilidade. E no jogo de hoje, especificamente,
As atitudes do Neymar me pareceram mais próximas da irresponsabilidade que propriamente o papel de liderança, né? A gente sempre fala muito do Neymar como um líder, uma referência para os jogadores que estão em volta, mas quando ele tem esse tipo de comportamento explosivo, reclamação, arrumando briga mais uma vez, isso é normal do jogo, acontece com todo mundo, por ser o Neymar, ele acaba inflamando os outros jogadores do Santos. Os outros jogadores do Santos acabam entrando nessa pilha também. Ele sempre vai ditar o ritmo do Santos. Se ele correr mais que todo mundo vai subir o nível de intensidade. Se ele tentar toda hora jogar a bola para defesa, fazer o time recuar um pouco mais, administrar, o time vai entender a proposta. O Santos joga em função do Neymar como tem que ser. A questão é que muitas vezes ele flerta nessa competitividade com a irresponsabilidade, como eu falei. Hoje ele esteve próximo de, em dado momento, ser expulso, por que não? Por reclamação. Logo depois do amarelo, ele continua xingando o árbitro. Ele vai perder o próximo jogo do Santos, assim como o Gabriel Barbosa, né? Contra o Atlético Paranaense. Então, assim, até que ponto essa dupla do Santos, o Gabigol acaba isentando, porque querendo ou não, em números, em gols ele entrega. Os próprios números do Neymar não são tão ruins. Mas o Santos não tá lá pra melhorar esses caras. Esses caras estão lá pra melhorar o Santos. Então eles precisam estar em campo mais vezes, eles precisam ser os protagonistas desse time. A bronca cai em cima do Roleiser, a bronca cai em cima do Barreal em muitas vezes, do Bom Tempo, do Arão, do Ananias hoje pelo gol contra, mas os protagonistas do Santos eles têm que ter uma constância um pouco maior. A atuação do Gabigol hoje foi muito abaixo. Muito abaixo. Desde o primeiro tempo a gente destacou aqui. Impaciente, saiu muito da área, muitas vezes deixou o Santos sem uma referência por ali. Enfim, se esses caras estiverem bem, dá pra acreditar em outros Santos no Campeonato Brasileiro. Se estiverem mal, hoje o Gabigol foi muito mal, o resultado é esse, o empate contra a Chapecoense, sendo que em 20, 25 minutos do jogo, a Chape foi melhor que o Santos mesmo jogando na Vila. E falando nesse psicológico, né, em relação ao Gabigol, por exemplo, que vinha fazendo, na última partida antes da pausa da Copa do Mundo, ele vinha fazendo um bom jogo, com assistências, com gol, e acabou levando o cartão e não estando na partida da semana passada, muito por conta desse desequilíbrio, né, em momentos cruciais em que esses grandes jogadores precisam marcar presença, né, Fabiane? E o Canhão destacou bem muitas vezes, isso é uma forma de mostrar serviço pro torcedor, mas o Neymar, ele tá num status que ele não precisa disso, né? O Veríssimo assumiu essa responsabilidade também. Aliás, eu fui um grande entusiasta dessa volta do Veríssimo pro Santos, mas até aqui é uma passagem mediana para ruim. Tá? O Lucas Veríssimo, para mim, em qualidade de zagueiro, não digo qualidade técnica, digo nível de atuação dele, o Veríssimo poderia ser titular do Flamengo. O Veríssimo é a primeira prateleira do país se ele estiver o mais próximo do nível dele possível. No Santos ele ainda não conseguiu, muito porque ele ainda não estabeleceu do lado dele um parceiro que dê essa continuidade, né? Por muito tempo foi o Luan Pérez. O Luan Pérez, infelizmente, muito abaixo em relação ao que foi a primeira passagem dele no Santos. Inclusive, eu acredito que o Luan Pérez deveria se oficializar como lateral esquerdo. Ele chegou a fazer essa função no futebol europeu, sendo alguém que vai ter uma capacidade defensiva maior do que o Escobar e diminuindo e expondo ainda menos algumas fragilidades que ele tem para proteção de área. Então eu acho que o Santos poderia testar esse esquema. Com o Luan Pérez de lateral esquerdo, você dá uma segurança maior pro Igor Vinícius ou pro menino atacarem do lado direito. Você estabelece uma zaga com um garoto e com um cara mais experiente que conhece o Santos, que é o Lucas Veríssimo. Então acho que nesse momento alguns ajustes são essenciais nesse elenco do Santos. Repito, não acho que seja um time ruim. Eu acho que é um time que ainda não consegue ter o seu máximo extraído. E a gente pode começar a contestar o trabalho do Cuca também, né, Ana? Em resultados é um trabalho ruim. Eu sei que em vários momentos o Santos tem atuações boas, como foi no meio de semana na Venezuela, mas ainda assim eu acho aquém do que esse elenco pode oferecer. Sim, em relação à Chapecoense, apesar de ter depois levado o empate, ela buscou a virada, ficou ali concentrada no ataque, no campo de jogo muitas vezes, acabou acontecendo esse pênalti que talvez se não tivesse acontecido, a Chapecoense teria saído com a vitória também, né? Inclusive pelas 3 mudanças que fez logo na volta pro segundo tempo, no intervalo, né? Verdade. A Chape foi bem nesse sentido de entender o que o jogo estava pedindo, que era, a gente precisa ficar com a bola, o Santos está conseguindo controlar o jogo, e se a gente começar a atacar um pouco mais, esse time do Santos ele é frágil defensivamente. E Ana, para um time que está brigando para não cair, a primeira coisa que você tem que ter é uma defesa forte, você tem que parar de tomar gol. Primeiro passo, quando você vai atender um paciente, um médico vai atender um paciente, ele estanca a sangria. Você vai parar de sangrar. Aí agora a gente vai ver o que está acontecendo. Então, para o Santos, o primeiro passo, para de tomar gol.
Nem que seja necessário você colocar o Luan Pérez na lateral, você colocar o Oliva para rechear o meio-campo, e aí deixa só o Neymar e o Gabigol se virando lá na frente. O Barreal é um que pode jogar, o Barreal ele é um jogador técnico e que tem essa competitividade, então o Barreal é um cara que pode estar no time. Encaixa ele, o Neymar, o Gabigol. Eu não vejo essa bola toda no Roleiser. Eu acho que dá pra você tentar montar um esquema com 3 volantes, potencialmente, com o Schmidt, com o Arão, com o Oliva, com o Bom Tempo. Você tem peças pra isso. O Cuca precisa entender que o time que ele tem nas mãos não é o Atlético de 2021. É um time ok, que nas condições normais não brigaria pra não cair, mas que não pode se dar o luxo de escalar 3 jogadores que não marcam ninguém. O Roleiser não resolve com a bola como Neymar e Gabigol e marca na mesma intensidade que os dois. Ele não se justifica no time. O meu Santos, como eu escalaria o Santos? Brazão, Igor Vinícius, Veríssimo, Ananias e Luan Pérez, William Arão, Oliva e Bom Tempo, Barreal, Neymar e Gabigol. Faria dessa forma. Coloca o Bom Tempo indo da direita para o meio, coloca o Barreal indo da esquerda para o meio, ele não vai ter um lateral apoiando tanto, então o Barreal pode ficar um pouco mais aberto e fecha o meio-campo. Fechar o meio-campo é fundamental. O Santos tem que parar de sofrer todo o jogo, não consegue controlar ninguém. Eu ia te perguntar justamente em relação a isso, o que não funcionou nesse time que saiu jogando, né, nos primeiros minutos aí, no primeiro tempo, na escolha do técnico Cuca. O que menos funcionou aí dentro desse elenco de hoje? No meu entendimento, o Santos ele funciona no primeiro tempo pelo contexto que a Chape o oferece. Quando esses jogadores conseguem ocupar o campo de ataque, eles vão encontrar soluções. Eles são bons tecnicamente, claro que vão. No caso do Neymar, é um gênio tecnicamente. Então, as soluções elas vão se abrir, os espaços vão aparecer e você vai criar as chances. Quando você pega um adversário que quer dividir o protagonismo com você, naturalmente você vai sofrer. E o Santos dificilmente vai encontrar equipes que vão o temer na Vila Belmiro, né? Dado o estágio atual do Santos, todo mundo vai para a Vila Belmiro tentando jogar. Então eu acredito que esse contexto é muito ruim para o Santos, por isso que o ideal é você ter um time um pouco mais forte. O que não deu certo? A gente tem que analisar o adversário. A Chape entendeu rapidamente o que ela precisava fazer, controlar o jogo, acumular algumas chances que naturalmente o Santos ia ceder, como cedeu. Eu só não esperava que fosse ceder 2 gols. Agradecer aos nossos ouvintes que estão com a gente aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, a Pátio, Toninho Lobo, Mariceu, sempre marcando presença aqui no apito final, Vivaldo, todo mundo que está com a gente aqui, o Sérgio Roberto, né? Inclusive comentando entre eles aí sobre essa atuação do Santos. É para lá que a gente vai agora, para Vila Belmiro, na sala de entrevistas, onde está muito bem posicionado sempre o Everton Ramos, né, Everton? Isso aí, Ana, aqui no aguardo do técnico Cuca, né? Daqui a pouco ele vai trazer as explicações para este empate. Eu ia dizer para esta derrota, né? Mas é aquilo que a gente vinha falando, pro empate com sabor de derrota. Eu ouvi há pouco aí a escalação do Luiz Fabiani e eu queria, não sei nem se colocar um debate, mas eu sei que faltou ali teve talvez uma irresponsabilidade já na reta final do jogo em um lance, mas se o Gabriel Menino não tenha tido uma partida um pouco melhor até mesmo que o Igor Vinícius. Queria saber do nosso grande Luiz Fabiani. Concordo contigo, Everton. Ele entrou tentando algo diferente. Apesar daquele lance meio grotesco, né, que ele acha que a bola saiu e na realidade não saiu, ele tem uma batida na bola melhor que a do Igor Vinícius, ele consegue jogar por dentro melhor que o Igor Vinícius por ser um volante de origem. Então acho que sim, eu acho que essa disputa tá em aberto. Eu acho que cabe sim o Gabriel Menino nesse time do Santos. Ele parece estar motivado, né, pelo que a gente viu dele na Venezuela. E hoje, querendo ou não, foram 2 tentativas de chute pro gol que levaram perigo. O lance que acaba gerando a penalidade, ele participa na origem da jogada. Então ele é um cara assim que pode ser observado. O Cuca o conhece já de algum tempo. Então eu acho que vale o teste. O Gabriel Menino foi um investimento do Santos, né? Então o Santos vai ter que colocar para jogar de alguma forma. E eu acho que ele equilibra bastante o time, talvez até mais do que o Igor Vinícius. Tá certo. E Ana, obrigado, viu, Fabiano? Eu fazendo às vezes aqui, longe de mim querer pautar o programa. Pelo amor de Deus. Não seja falso humilde. Somos um só aqui, um só. Perfeito, mas a gente já tá aqui então no centro de imprensa, jornalista Armando Gomes, no centro de imprensa aqui na Vila Belmiro, aguardando o técnico Cuca para daqui a pouco ouvir dele o que ele tem a dizer
deste empate em 2-2 com a Chapecoense, o 7º empate do Santos no campeonato. Agora 5 vitórias. 5 vitórias em 20 jogos, meus amigos. 7 empates e 8 derrotas, 29 gols marcados e 33 sofridos. Esta campanha do Santos, que acumula 22 pontos depois de 60 disputados. Pois é, estatísticas remando contra a maré aí, né, Everton? Daqui a pouco a gente volta com você, só chamar quando o técnico Cuca der as caras, até pra gente entender o cronograma aí desse jogo. Um Santos que saiu na frente, uma torcida e o Neymar que comemoraram muito aí esse gol. A tendência era que, se o placar tivesse sido construído de maneira ampla nos primeiros 45 minutos, o Neymar fosse até poupado dos 90 minutos, mas não aconteceu. Pelo contrário, a Chapecoense fez as alterações, conseguiu virar o jogo, ir a 2-1 e depois acabou sofrendo empate por conta do pênalti marcado também no segundo tempo. Tendo isto, vamos ao nosso gabarito para premiar e dar nota aos jogadores dessa partida de hoje. Gabarito do jogo. Vamos lá, hoje com o Luiz Fabiani aqui, de professor, para dar essas notas, né, Fabiani? Começando então pelo Santos, Michel, solta o hino aí. Nota para o Gabriel Brazão. Não chegou a participar efetivamente do jogo, fez uma defesa protocolar no chute do Bolazia de fora da área. Os gols, em ambos, ele não chegou a falhar, nota 5. Igor Vinícius. Igor Vinícius foi mal, 4,5, muitas escolhas erradas. Ele é um jogador que tem força para chegar no fundo, mas isso não basta. É pouco para um time grande como o Santos, é pouco para a Série A do Campeonato Brasileiro, 4,5. Everton falava sobre ele agora há pouco no apito final. Gabriel Menino, nota para ele. O Gabriel Menino entrou um pouco melhor. Como eu falei, apesar daquele lance grotesco, que ele entendeu que a bola tinha saído e não saiu, ele ainda assim deu mais volume ofensivo para o Santos, e ele é um cara que tem mais a característica de se aproximar pelo meio para tentar uma tabela ou algo diferente. 6,2 para o Gabriel Menino. Lucas Veríssimo. Mais uma vez, abaixo. Os 2 gols criados pela equipe da Chapecoense foram nas costas dos volantes e dos zagueiros do Santos. O Lucas Veríssimo, além de tudo, com um comportamento que não é compatível com o que o jogo pedia, 4 para ele. João Ananias. O João Ananias fazia um bom jogo, assim como o Veríssimo fez um bom primeiro tempo, o Ananias também fez um bom primeiro tempo, e assim, eu evito responsabilizar, eu não acho que ele teve culpa exatamente no gol contra, foi uma infelicidade. Eu vou priorizar de fato o primeiro tempo que fez o Ananias, eu vou dar 5,5 para ele, é um grande jogador, espero que se recupere. Aqui no gabarito do apito final, a nota pro Escobar. Os 2 gols da Chapecoense foram criados nas costas dele, muito mal o Escobar, nota 3,5. Volante William Arão. O Arão, ele é um cara que, assim como o Bom Tempo, precisa muito se sacrificar pelo quarteto da frente, que é uma tecla que eu tô batendo desde o pré-jogo. Mais uma vez, não me brilhou os olhos o Arão, nota 5. Oliva. O Oliva, ele entrou com a função de ajudar o Santos a recuperar a bola, mas no momento que o Santos precisava atacar. Então, vou sem nota pro Oliva. Gabriel Bom Tempo hoje. Gabriel Bom Tempo chamou a responsabilidade para ele, criou uma boa oportunidade chutando de fora da área de perna esquerda. Acho que teve que se desdobrar muito na defesa e por isso não aparece tanto no ataque. Eu gosto do Bom Tempo, nota 6 para ele. Roleiser. Mais uma vez, foi muito caro o Roleiser, né, Ana? 80 milhões de reais, o Everton me corrige se eu tiver errado. Foi mais ou menos nessa faixa. Não brilha tecnicamente como se espera. Defensivamente é 1 a menos. Eu vou com 4,5 pro Roleiser. Na frente o Cabageiro, nota pra ele. O Cabageiro entrou e sofreu o pênalti. Conseguiu um desarme importante num contra-ataque de 2 contra 1 da Chapecoense, nota 6. Neymar Júnior. Pelos 2 gols, uma nota 7, mas o segundo tempo muito abaixo. Barreal. Barreal também hoje não brilhou. Eu acho que aquele critério que eu usei pro Bom Tempo, do tanto que ele precisou correr pelos outros, vai prevalecer, mas não foi bem, 5,5. Também no meio campo, Tassiano. Sem nota, entrou e praticamente não participou. Gabigol. Gabigol nota 3,5, muito mal, desde o primeiro tempo. Rony. O Rony, ele é muito voluntarioso, né? Ele conseguiu 2 finalizações no gol já na reta final da partida, mas não conseguiu influenciar em nada. Eu vou dar uma nota, não digo sem nota porque ele finalizou no gol, mas vou dar uma nota assim como eu dei pro Brazão, 5. Nota pro técnico Cuca. O trabalho é ruim. O Santos não joga bem, os resultados não acompanham. Nota 3 pro Cuca. Seguindo no caminho aqui do gabarito, cadê o hino da Chapecoense aí, Michelzinho? Vamos lá, a lanterna do Campeonato Brasileiro, hoje só marcou um ponto, continua na situação difícil do 20º lugar.
Começando com o goleiro Matheus Aurélio. Atuação protocolar do Matheus, assim como a do Brazão. Os gols ele não tinha muito o que fazer, né? Puxando agora o gol do Neymar, o primeiro, a bola vai na bochecha de muito perto. O segundo gol é um gol de pênalti contra um dos melhores batedores do planeta. Nota 5 pro Matheus. O amarelado, Bruno Tubarão. O Tubarão ele chamou a atenção porque toda hora ele estava circulando pelo meio. Ele é meia de origem, por vezes joga como lateral, passagem pelo Red Bull Brasil, pelo Bragantino. Não foi mal não o Tubarão, acho que uma nota 6 pra ele. Também na lateral, Bruno Leonardo. Bruno Leonardo não me chamou tanta atenção, na realidade, tá? Particularmente achei que foi por aquele lado que a Chapecoense estava um pouco mais vulnerável. Eu vou dar uma nota 5. Eduardo Doma na zaga. É um zagueiro de cintura dura, ele é forte fisicamente, ele se impõe bastante, mas ao mesmo tempo defensivamente é muito fraca essa Chapecoense. É fraca como um todo, né? Mas a defesa não foge à regra, nota 5. Fernando, que foi substituído depois. Gostei do Fernando, se lança um pouco mais ao ataque do que o normal, ele chegou a ser substituído, ainda está se adaptando ao futebol brasileiro. A Chapecoense tem uma passagem pelo Atlético Paranaense recentemente, né? Então, pouco jogava por lá, na Chape deve ter mais minutos, nota 5,5. Bruno Pacheco. Bruno Pacheco sem nota, entrou na reta final. Camilo. O Camilo é um jogador que muito se esperou dele, né? Ele começou bem na Ponte Preta, passou pelo Lyon, no Cuiabá, no Grêmio, nunca conseguiu a sequência desejada, achei bem mal hoje, nota 4,5. Vinícius Baileiro. Entrou na reta final sem nota pra ele, jogador formado pelo Santos, já tem 27 anos, não chegou a brilhar em clube algum, não vejo o nível de Série A pra ele, sem nota. David. Não me chamou a atenção o David, eu acho que quem chamou a atenção é quem tá mais pro final, tá, gente? Então as notas estão muito parecidas porque, de fato, a Chapecoense teve um meio campo e uma defesa longe de brilhar. Pro David, 5,5. Bruno Matias. Bruno Matias entrou logo no intervalo, mostrou algumas coisas boas no setor ofensivo e eu acho que parte do crescimento da Chape vem dessa atuação do Bruno Matias, 6,5. Max no meio campo. O Max foi muito mal, né? Principalmente no primeiro tempo, o jogador que passou pelo Flamengo, pelo Cuiabá. Eu daria uma nota 4,5 pro Max, eu acho que cabia talvez até mesmo uma expulsão, né? Ele chegou a dar 2 carrinhos feios por ali, não gostei nada da atuação do Max. Na frente o Enio, que acabou saindo também depois. Saiu cedo razoavelmente, né, o Enio, ainda no intervalo do jogo, e o Marcinho que entrou no lugar dele foi melhor, eu vou seguir esse critério. Vou dar 4,5 pro Enio. Pois é, vamos ouvir então, vamos lá para a sala de entrevistas, ouvir a coletiva do técnico Cuca. Isso, chegou por aqui em instantes, falando aí o técnico Cuca aqui na sala de imprensa da Vila Belmiro. Tudo bem? Boa noite. Pedro La Roca, 97 FM. Depois da vitória, da goleada lá na Venezuela, eu queria que você falasse sobre 2 alterações que você trouxe para o jogo de hoje. Primeiro na lateral direita, por que do retorno do Igor Vinícius, depois de um bom jogo e do menino ter ganho confiança, e o Oliva saindo do time para a entrada do Arão. Um jogo que a Chapecoense poderia ficar atrás, especialmente no primeiro tempo. O Oliva, para dar essa velocidade na saída de bola, não seria uma escolha mais interessante? Obrigado. Em cima do resultado negativo, tudo que vocês questionarem, vocês vão ter razão, né? O que a gente tem que fazer, não só no futebol, na vida, é ter coerência com as coisas que a gente faz. Se eu preservei o Igor e o Arão por os dois estarem com lesões, e eu não quis agravar lesão, automaticamente eu recuperando o Gabriel Menino e o próprio Oliva, tendo ele jogado muito bem, a minha saída de bola com o Arão é a mesma do Oliva, não é pior, né? E a marcação do Arão é mais forte do que a do Oliva, e ele jogando do lado do Bom Tempo, é natural que você tenha que voltar ao titular, assim como o Igor também. Agora, a disputa de posição está aberta. A gente fez o que deve fazer, que é ter a coerência, e a disputa está aberta. Não é porque você começa com 11 que esse 11 é teu titular. Nós temos 16, 15 jogadores que são titulares e eles se revezam nessa titularidade. Cuca, tudo bem? Boa noite. Vinícius Figo, da Santa Cecília TV, ao vivo no canal do Ricardinho Martins. Antes da pausa para a Copa do Mundo, você falava muito desse período, desse intervalo, para reequilibrar esse elenco santista e readquirir a forma física desses jogadores. Reequilibrar o elenco não foi possível a partir do momento que o Santos tem esse transfer ban, e a parte física voltou a ser um problema nesses últimos jogos. O Santos, contra o Lanterna, não conseguiu vencer na competição. O que esperar desse time que, no período que teve para evoluir,
parece que regrediu em relação àquele que terminou vencendo Vitória no último jogo antes da Copa, e se você teme o rebaixamento do Santos. Muito obrigado. Você está falando em cima de uma partida, né? Se você pegar o jogo passado, evoluiu. E esse jogo evoluiu. Então, eu acho que nós não jogamos bem, mas mesmo assim finalizou mais de 20 vezes, teve 11 escanteios, mas a bola está lá na frente, a gente está lá tentando fazer o gol de todas as formas, né? O adversário bem fechado. Na primeira finalização da Chapecoense, ela fez o gol e aí desestabilizou, porque cria-se um frisson enorme de descontentamento, e normal e merecido que a gente teve. E o jogador perde parte da confiança, tendo que fazer o segundo gol. E ainda não bastasse, nós fizemos um autogol em 2 jogadas que eles fizeram pelo lado esquerdo nosso. E se você notar, a gente tinha 6 jogadores contra 3 no primeiro gol que tomamos. Então, numericamente, a gente estava inteiro, então não está mal fisicamente. E o segundo gol, pior ainda, nós tínhamos 7 jogadores dentro da área para defender contra 2. E fomos infelizes, fizemos um autogol. Aí você tem que remar contra tudo para tentar fazer o gol. Lógico que desestabiliza um pouco, você joga o time todo para frente. E empatamos, poderia ter sido pior porque estava perdendo, mas numa normalidade o resultado é muito ruim. Lógico que preocupa, porque faltam 18 jogos e você tem que alcançar aquele número, entre aspas, né, mágico, que é o 45, e nós temos 22, temos que fazer 23 pontos pelo menos em 18 jogos, que são 54. Então, preocupa e muito. Cuca, boa noite, Everton Ramos aqui da Rádio Bandeirantes. Queria uma análise sua dessa partida, né? Dessa derrota não, esse empate com um sabor de derrota para o Santos. Mas até explicando para o torcedor, um Santos que não consegue vencer, na teoria, o adversário mais fácil desse campeonato brasileiro, num alto jejum, num longo jejum de vitórias mesmo. A equipe da Chapecoense só venceu o Santos no campeonato. O Santos não consegue os 3 pontos contra essa Chapecoense. E depois já do primeiro gol, é um Santos que emocionalmente se abala. O Santos tem trabalhado esse emocional dos jogadores? Tem um time ainda, você acha que dá para se salvar do rebaixamento? Sim, lógico que dá para se salvar, mas cada jogo é um aprendizado, né? Você tem 1-0, você não precisa se expor, e a gente não nos expusemos para o jogo. Nós não tomamos gol de contra-ataque. Nós fizemos uma linha errada, lá atrás demos condição para o lado direito, e a gente numericamente tinha o dobro de jogadores do que o adversário. Então a gente se posicionou mal em 2 jogadas da linha de fundo, pelo lado esquerdo nosso. Não é o lateral ou ponta, é o lado esquerdo. E aí nós falhamos 2 vezes, não, mesmo numericamente tendo o dobro de jogadores do que o adversário, falhamos, e aí tem que remontar. O adversário cresce, pega confiança, está jogando bem fechadinho atrás, né? Lógico, a gente compreende. E martelou, bateu daqui, de lá, conseguiu empatar, mas o resultado foi muito ruim. Cuca, aqui, tudo bem? Wagner Frederico. Essa questão emocional volta à tona, né, de novo, num jogo em que estava controlado o primeiro tempo e o time sofre um apagão e sofre 2 gols seguidos no segundo tempo. O primeiro gol já mexeu demais com o time já se perdeu. Qual é o papel dos jogadores mais experientes? Porque a gente vê um time, um elenco, que tem jogadores não só com experiência, mas jogadores vencedores, acostumados com todos os tipos de fase, né, de momento. Rony, Gabigol, Neymar, o Ilharão e tantos outros aí. Falta um pouco mais desses jogadores? Você entende que esses jogadores poderiam dar um pouco mais? Eu não falo nem dentro de campo, nem na questão técnica. A questão de grupo mesmo, para puxar esse time para frente, puxar para cima, dar mais equilíbrio para esses garotos, porque é impressionante, porque basta um deslize, um problema que o time parece que se desmonta. Qual é o papel desses líderes do time, na sua opinião, e eles estão fazendo o que você espera deles? Veja, hoje nós tínhamos lançado em campo, eu acho que, se não a melhor, muito próximo da melhor equipe
tecnicamente falando, que a gente lançou em campo. Só que você tem que comprovar dentro do campo a tua parte coletiva também, além da parte técnica. Você reunir os melhores jogadores que você tem, pôr em campo, mas ter o trabalho coletivo, que a gente vinha tendo melhor do que a gente teve hoje. Hoje o nosso trabalho coletivo no segundo tempo ele não funcionou. Nós deixamos a desejar, mesmo com 21 finalizações, não funcionou. Porque você é um jogo para você ter imposição dentro de sua casa e vencer. Hoje era jogo para ter vencido. Não podia de forma alguma ter escapado os pontos que escaparam. Agora, a gente tem que ter equilíbrio, entender o porquê que isso aconteceu, e se você não conseguir pôr a tua melhor equipe tecnicamente dentro do campo e puser a tua melhor equipe coletiva, é o que você tem que seguir. Porque a gente não consegue ser feliz 15 dias. Quando você tem hoje uma autoafirmação, ganhar o jogo hoje, que você já vem de vitória lá do Cuenca, do Vitória da Bahia, você tropeça no Botafogo, perde. Daí hoje você ganhou lá fora 4-1, vem para cá, é hora de você firmar, se autofirmar, você empata com a Chapecoense com gosto de derrota. Agora você tem que remar de novo nesses jogos que vêm seguidos, que é o CV e 2 Remos e depois o Atlético de campo, e claro, vocês conseguirem colher os devidos frutos. Eu acho que o Roleze estava fazendo bons jogos antes da parada, estava fazendo muito bons jogos. Ele era, na ausência do Neymar, o cara que estava pensando o jogo para nós, que estava desequilibrando em algumas partidas. Ele estava muito bem. Nessa retomada ele está buscando, ele não está igual ao que estava no primeiro semestre, mas ele está buscando, né? A gente tem que, aí é o trabalho do treinador, tentar entender o porquê para resgatar tudo que ele fez de bom antes para nós, né? Ele custou caro, eu sei, mas ele é um jogador bom, ele merece o que foi pago, mas nesse momento ele precisa mais da gente também, da gente poder entender. Ele errou alguns passes hoje, até falei com ele no meio tempo, mas ele se movimentou, tentou, infelizmente não era o dia dele. Cuca, boa noite. Boa noite. Eu não vou falar de nenhuma peça especificamente, nem do jogo de hoje, mas eu vou falar de atitude, porque me chama a atenção você falar de felicidade. A gente não consegue ter felicidade por 15 dias. E o último suspiro de felicidade do torcedor santista foi aquela... E a mesma hombridade que esses caras estão tendo aqui agora, que eles tiveram também entender o momento do clube, e a meninada fez a diferença. Nós não contratamos ninguém, o grande trabalho nosso é recuperar jogador que não estavam rendendo. A gente recuperou alguns, perde um pouquinho, como o companheiro ali falou agora há pouco, mas o grande entorno nosso é a recuperação dos jogadores. Você ter 15, 16 titulares para poder te servir em 3 frentes que a gente está, a Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Brasileiro. Você fala que aquele time de 2020 tecnicamente era inferior a esse, mas é o que eu falei agora há pouco, no começo. Nós temos os melhores tecnicamente escalados, a gente tem que ter um melhor coletivo. E se a gente tiver um melhor coletivo, tinha melhor um coletivo. E a gente tem que entender isso aqui. Reunir os melhores, mas os melhores têm que correr um pelo outro. Todos nós. Se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue pôr os melhores todos. Senão, você vai ter que daqui a pouco buscar um que não é tecnicamente tão bom, mas vai te compor numa marcação mais forte, ou numa recomposição mais forte também. E é natural do jogo. Cuca, boa noite aqui. Guilherme Barga, Baixada Esporte. Mais uma vez o sistema defensivo do Santos cometeu falhas na segunda etapa. Gostaria de saber se nas próximas partidas você vai fazer mudança no sistema defensivo. E também mais uma pergunta aqui para continuar, a questão do Ananias. Se o Ananias vai continuar tendo oportunidades na equipe do Santos. Bom, não é porque ele fez um gol contra que ele vai ser penalizado. Vamos tirar o Ananias, não joga mais. Da mesma forma que não é porque o Luan foi mal lá em 2 lances com o Botafogo que ele não vai jogar mais. E nós vamos recuperar, porque o Luan é bom jogador. E todos sabem que ele é bom jogador, mas vacilou. Pronto. E hoje nós vacilamos também, mas a gente tem que recuperar jogador, e é o que nós vamos fazer.
Cuca, boa noite. Aqui, Antônio Vinícius, Auri Verde Brasil. Sobre uma substituição, gostaria de entender qual foi a sua ideia no momento da entrada do Cabageiro, que não era um jogador que vinha tendo tanta sequência de jogos, e também sobre a saída do Barreal, que talvez junto com o Neymar era o jogador que mais dava uma movimentação interessante para o ataque. Obrigado. No Barreal você viu que ele cansou, né? Você viu que ele não estava mais conseguindo ali, tamanho foi a entrega dele no jogo. Isso é óbvio, né? Do Cabageiro, o Cabageiro entrou fazendo um quarto homem pela direita e entrou bem, participou das jogadas lá e entrou bem, era o que a gente precisava, uma velocidade maior naquele momento, e acho que ele entrou bem, melhorou um pouco a nossa situação. Lógico que é pouco tempo, mas é um jogador importante para nós, sabe? A gente vai ter que ter paciência, calma com ele, que ele vai nos ajudar bastante. Boa noite, Cuca. Lucas Barros, do Diário do Peixe. Eu queria te perguntar das compensações que você precisa fazer por conta do elenco mal montado do Santos esse ano. Um exemplo o Santos sempre sofreu bastante com bola aérea. Quando o Tassiano joga, você tem esse homem na bola aérea defensiva e ofensiva. Quando você tira ele do time para voltar o Gabigol, você precisa colocar o Arão no time. E aí o Oliva, que fez uma boa partida num jogo anterior, precisa sair pro Arão jogar por conta que do bola bom aérea. que você entende isso. E aí outras compensações, por exemplo, o Roleiser teve que jogar de ponta direita porque o Gabigol, o Neymar volta pro time. E aí com isso ele parece meio perdido quando ele joga pela direita. E a mesma coisa acontece até um pouco com o Barreal. O Neymar cai muito pela esquerda, o Barreal tá na esquerda, ele cai por dentro. E eu queria saber dessas compensações que você precisa fazer. Que legal, cara. Bacana. Bacana ver uma pergunta assim, que na parte tática assim é difícil a gente ter uma pergunta tão embasada como a sua. Tudo isso que você falou é verdade. Daí que vem a minha resposta já 2 vezes, e essa pela 3ª vez, que você tem que encontrar o equilíbrio entre a melhor equipe técnica e coletiva. E tudo isso que você falou, praticamente você perguntou e respondeu. Fim da entrevista coletiva. Valeu. Muito obrigado, Cuca. Muito obrigado, Então, amigo. encerrando a entrevista coletiva com o técnico Cuca, falou ali, queria destacar inclusive a pergunta da Carol Bernardi, nossa companheira aqui, que fez essa comparação, né, amigos? É uma comparação que não vem bem à cabeça, assim, em primeiro momento. Eu mesmo nunca tinha parado para pensar, mas no papel, o Santos vice-campeão da Libertadores, ele era muito inferior a este Santos de 2026. E o Santos de 2026 não tem agradado em nada o torcedor e também, no geral, né, quem tá por dentro do clube no dia a dia. Mas é isso, o técnico Cuca dando explicações, basicamente dizendo que o Peixe no coletivo não funciona, né? Apenas tem na técnica ali os jogadores, os nomes, mas é um Santos que não consegue segurar o resultado, em que 2 jogadas pelo lado esquerdo deixou a equipe da Chapecoense em 2 lances virar o jogo. Everton, obrigada mais uma vez por estar com você. Vou pedir seu destaque final, meu querido. Ô, Aninha, o prazer, mais uma vez, o prazer é todo nosso de estar aqui com você, com o Luiz Fabiani também, que, né, é meu parceiraço de reportagem, mas eu tenho que também dizer que eu tiro o chapéu para ele em qualquer função que ele estiver e que ele esteja. Então, um prazer estar contigo, com o Lucas Bueno, Michelzinho Lopes, toda a nossa equipe técnica também, por aqui e por aí. O Santos, que não vai ter dias fáceis, né? Claro, agora, deve sentar um pouco num resultado que construiu na Venezuela, até por isso deve ter até um trabalho mais tranquilo para enfrentar a Universidade Central na terça-feira, 9h30 da noite, aqui nesta mesma Vila Belmiro. Há de se ver então como vai seguir o Santos após esse jogo, né? Para as partidas das oitavas da Copa do Brasil contra a equipe do Remo. E lembrando, no Campeonato Brasileiro a equipe só volta a entrar em campo daqui 2 semanas, sem o Neymar, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Everton, obrigada, bom descanso para você, viu? 9h14 agora aqui no apito final. Antes de terminar o nosso gabarito, eu vou perguntar para o Fabiani se ele concorda, né, com isso que o Cuca colocou na coletiva sobre o coletivo do Santos. O Everton destacou legal sobre essa comparação do time de 2020 com esse time atual, que o Cuca também era treinador, né? No final das contas acabou perdendo a final para o Palmeiras, aquela do gol do Breno Lopes, né? Aquele time do Santos, ele era o contrário desse, no sentido que eram jogadores que não eram badalados no geral e que no Santos foram potencializados ao máximo, né? Então a gente tá falando, o meio-campo era o Pituca, o Carlos Sanches e enfim, partindo para o setor ofensivo, tinha o Pituca e o Carlos Sanches no meio, que eram 2 jogadores bastante interessantes. O ataque tinha o Marinho, o Soteldo e o Caio Jorge, né?
que hoje está no Cruzeiro. O Caio Jorge era titular daquele Santos com 18 anos de idade, ainda era um jogador das categorias de base, recém-promovido. Então eram jogadores ali pouco renomados, mas, por exemplo, o Marinho jogou muito naquele período com o Santos. O Soteldo foi a melhor temporada dele, vestindo a camisa do Santos. Ainda tinha um certo legado do Sampaoli por ali, né, que deixou o time na segunda colocação. O primeiro volante era o Alisson, agora eu lembrei. Era o Alisson com o Pituca e com o Carlos Sanches. Tinham outros bons jogadores naquele time e porventura não ganhou. Esse time do Santos ele é um time, o atual, ele é caro e que tem poucos jogadores de fato comprometidos com o Santos, sabe? Então eu acho que são relações opostas, mas a Carol Bernardi que faz a pergunta, ela tá na cobertura do Santos há muito tempo, o Everton também, eles vão saber fazer esse discernimento um pouco melhor do que eu. E o Cuca, ele tem uma postura na coletiva, não só hoje, mas sempre que o Santos não consegue o resultado desejado, que eu acho muito correta. Ele assume responsabilidade, ele não compra intriga com quem tá lá perguntando, porque quem tá lá perguntando nada mais é que um representante do torcedor, na maior parte das vezes, para que extraia a melhor resposta. O Cuca, ele concorda com todas as críticas ao time dele. O que eu acho, Cuca, que esse Santos tem que jogar mais. Tá mal já há bastante tempo e quando os resultados não vêm, vira uma bola de neve, né, Ana? É isso, pois é, esse é o cenário do Santos e do torcedor santista hoje, que teve que ver esse amargo empate com cara de derrota. 9h15, só para fechar o nosso gabarito, vamos lá com esse hino da Chapecoense? A gente deu nota pro Enio no ataque, agora o Giovanni Augusto, Fabiane. Giovanni Augusto entrou muito bem no jogo. Inclusive ele não faz maus jogos com a Chapecoense, tá? O Giovanni Augusto, talvez pela experiência que tem, se sobressai um pouco desse time limitadíssimo da Chape, né? Eu dou uma nota 7 pro Giovanni Augusto. Nota pro Kevin Ramírez. Não gostei do primeiro tempo do Kevin Ramírez jogando pelo lado esquerdo, esperava mais, tá? Eu vou com uma nota 5,5. Marcinho entrou legal também. Eu lembro do Marcinho no São Paulo, da passagem dele. Ele era um ala direito, né? O Rogério Ceni, na primeira passagem dele como técnico, o Marcinho estava naquele elenco. É um jogador muito voluntarioso, limitado tecnicamente, mas que só de ser voluntarioso num time como a Chape, ele vai arrumar o espaço dele. O Marcinho deu uma nota 6,5, participou do gol, né? Do segundo gol. Bolazier, primeiro tempo, ele foi presa fácil do Ananias e do Veríssimo, e quando ele entendeu que ele precisava sair um pouquinho do meio, ele cresceu no jogo. Isso é também a partir do intervalo. Então eu dou uma moral pro Bolazier, que é extremamente carismático, além de tudo, e ele vai levar uma nota 6. Pro técnico Rafael Lacerda. Foi bem o Lacerda, teve um entendimento bom do jogo a partir do intervalo também. Eu acho que hoje ele foi melhor do que o Cuca, taticamente falando. Eu vou dar uma nota 6,5 pro Lacerda. Nota pra arbitragem do jogo de hoje, Fabiane. Não foi pênalti. No gol do Neymar, no segundo gol, o pênalti não deveria ter sido marcado e ele foi fundamental pro placar, né? Já na reta final, um pênalti em favor ao Santos. Eu não gostei da arbitragem do jogo, eu vou dar uma nota 4, viu, Ana? Além do que, teve 2 lances que eu citei que poderiam ter sido cartão amarelo, foi muito conivente com as reclamações dos atletas, deixou o jogo ficar ainda mais incinerado do que estava. Né? Eu vou dar uma nota 4 pro árbitro do jogo. Tá então, gabaritado o nosso jogo de hoje da rodada 20 do Brasileirão. Fabiane, só quero te perguntar em relação ao jogo de terça-feira para o Santos, né? Diante do que aconteceu hoje dentro de campo, como é que deve se comportar o técnico Cuca em relação à escalação dos jogadores, até para distribuir, porque tem Copa do Brasil depois no final de semana. Eu acredito que o Santos deveria poupar os 11 jogadores nesse jogo contra o CV. Vai ser suficiente, até porque foi um 4-1 na Venezuela, só uma tragédia completa para o Santos cair fora da Sul-Americana. Então, por mim, poupa os 11, foca mesmo no Campeonato Brasileiro, apesar de que vai ter tempo para descansar. O próximo jogo seria contra o São Paulo e esse jogo vai ser remarcado, né? Então vai demorar mais ou menos 2 semanas aí para o Santos voltar a campo contra o Atlético Paranaense. Eu pouparia todo mundo, não é por uma questão de cansaço, mas você pode comprometer a sequência da temporada de algum jogador, alguma lesão, num jogo que não vale nada. Então eu pouparia todo mundo, tentaria o Nadson, colocaria para jogar, a molecada da base, enfim. Eu acho que nomes não faltam aí, principalmente garotos, para tentar ganhar uma sequência e quem sabe confirmar a classificação para o Santos em grande estilo, goleando e também formando jogadores. Tá aí, Luiz Fabiani hoje comentando o jogo, né, de Santos 2, Chapecoense 2, junto com a gente aqui no apito final. Volta daqui a pouquinho só para falar do Corinthians, que amanhã vai a campo, né? Obrigada, viu? É isso, daqui a pouco mais detalhes a respeito do Corinthians. Obrigada pela parceria de hoje aí, Fabiani. 9h19, só lembrar que amanhã tem Bolando, daqui a pouco a gente vai falar com o Lucas Bueno para atualizar os resultados da rodada de hoje. O Vasco está perdendo do Mirassol por 1-0. A gente está no primeiro tempo, tem mais a segunda etapa ainda. O Vasco também
não vem bem, obrigada, né? Na classificação geral do Brasileirão. A gente te atualiza com os resultados daqui a pouquinho. E amanhã mais 2 jogos na Bandeirantes para você acompanhar. Aliás, muito esporte, como sempre, no nosso domingo. A gente vai acompanhar logo de manhã, né? A partir das 10 da manhã, o nosso domingo esportivo para você ficar ligado aí em tudo que acontece na Bandeirantes. Depois, 2 partidas vão trazer todas as emoções para você aí ao longo da programação. A gente vai curtir o fôlego de cara às 8 horas da manhã com o nosso Ricardo Capriotti. Às 9 tem o Viva Litoral com o Garrafa. Aí às 10 da manhã, o Domingo Esportivo Bandeirantes, amanhã com Luiz Fabiani na apresentação, produção do Pedro Cohen. 1 da tarde, o Concentração, já para trazer a expectativa para as 2 partidas que a Bandeirantes transmite para você por aqui. O Everton Ramos à frente do Concentração amanhã, também com a produção do Pedro Cohen. Nossa jornada esportiva chega logo depois, coladinha, às 3h30 da tarde, na Arena Fonte Nova, Bahia e Corinthians, com Pedro Martelli na narração, comentários do nosso Ronaldo Giovanelli, as reportagens do Luiz Fabiani. Às 7 da noite, continua a nossa jornada esportiva na Arena Palmeiras, com Palmeiras e Atlético Mineiro, a narração do Ulisses Costa, Léo Gens nos comentários e a reportagem do Everton Ramos. Apito final às 9h30 da noite com Pedro Cohen, a produção do Guilherme Agrela, tudo para você ficar ligado no nosso Domingo Esportivo da Bandeirantes, não perder nenhum detalhe. Futebol já sabe, é aqui, ó. Apito final faz uma pausa, a gente vai para um break rapidinho, daqui a pouco tem muito mais para você. Futebol é na Bandeirantes. Você acompanha aqui na Bandeirantes, Apito Final. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. Com camarotes nos principais estádios do país, a Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Anote aí, ó, na Neoquímica Arena você precisa conhecer o Fiel Zone. No Allianz Parque, conheça o Fan Zone. No Morumbi é o Camarote dos Ídolos. E no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. E para você conhecer a rede é fácil, é só acessar soccerhospitality.com.br. Repito, soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa, com serviços de open bar, open food, segurança, música, presença de ídolos, entradas exclusivas. É o melhor serviço premium em estádios no Brasil e é com a Soccer Hospitality. Rede Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Tem lugar que representa São Paulo sem precisar explicar. A 1900 é um deles. No som das boas conversas, na casa cheia, na mesa que se movimenta entre entradas, brindes e expectativas. Depois vem as pizzas que já fazem parte da memória de muita gente. A gratinata, a 35 e no fim, o Giro Mille, porque tem noite que merece ir além da pizza. No salão ou no delivery. É assim que São Paulo vive a 1900. É mais que uma pizza, é 1900. A cada 30 segundos, uma mulher liga pra polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Você acompanha aqui na Bandeirantes, Apito Final.
Estamos de volta com o apito final na Bandeirantes. Agradecer mais uma vez nossos ouvintes aqui junto com a gente no apito final, interagindo, falando aí sobre futebol. É sempre muito legal ver essa resenha. E falando, né, em futebol, como eu disse, amanhã tem mais jornada esportiva na Bandeirantes. Fabiane, tem um Corinthians de volta, né? Corinthians que entra em campo amanhã contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, após uma sequência positiva de resultados, né? A vitória diante do Grêmio na última rodada, e antes da paralisação para a Copa do Mundo, e logo em seguida um triunfo contra o Remo, dentro de casa, 6 gols nos últimos 2 jogos. O Corinthians, que saltou na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, era o 13º, hoje é o 7º, pelo menos na virada do turno, se estabeleceu na parte de cima da tabela de classificação, na 7ª posição na tabela, o Corinthians, que desembarcou em Salvador agora há pouco, na noite desse sábado, com alguns problemas entre os atletas que viajaram. O Matheus Bidu virou um desfalque de última hora no Corinthians. Ele teve um desconforto muscular ainda no jogo contra o Remo e por isso está fora da partida contra o Tricolor de Aço na Arena Fonte Nova. Naturalmente, espera-se que o Angileri seja seu substituto no lado esquerdo da defesa. Além dele, o Alex Santana, que pouco joga nesse Corinthians, também não viajou, sentiu o incômodo da mesma forma e ficou em São Paulo. Principal notícia no Corinthians, retorno do Ranielli. Volante volta a ficar à disposição do técnico Fernando Diniz, logo depois de desfalcar a equipe contra o Remo por conta de um ralado no joelho, somado a uma torção do tornozelo. Ele ficou fora desse último jogo contra o Remo, bem como o Rodrigo Garro, que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo, já se livrou dessa suspensão e volta a ficar normalmente à disposição de Fernando Diniz. Um provável Corinthians tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri, Ranielli, André, Alan e Garro, Caio César e Yuri Alberto, que fez as pazes com a torcida do Corinthians, o camisa 9. Foram 2 gols marcados contra o Remo, somado a 2 assistências na rodada anterior, 4 participações em gol nos últimos 2 jogos. Vamos ouvir o centroavante Yuri Alberto a respeito desse momento no Timão. Graças a Deus, né, por esses números positivos, nos últimos 2 jogos, 4 participações em gols, e que a gente possa continuar com essa mesma confiança, com essa mesma gana e vontade de querer marcar e querer ajudar a equipe para que a gente possa sair com grandes pontos nesses próximos jogos. Pô, é importante, a gente sabe que a gente está cada vez mais próximo do nosso principal objetivo, que é ficar ali no topo, né, no G4, e a gente, com essa grande vitória dentro de casa, nos deixou ainda mais próximo disso, e esse próximo jogo, a gente sabe da importância desses 3 pontos, principalmente fora de casa, que vai nos dar ainda mais confiança para a sequência das próximas rodadas. De Corinthians é isso, minha cara Ana Martins. O Timão volta a campo contra o Bahia, 4 horas da tarde. A jornada esportiva da Bandeirantes a partir das 3h30, com Pedro Martelli na narração. Eu estarei nas reportagens. E o ídolo da Fiel, Ronaldo Giovanelli, nos comentários. O Timão começa a olhar para a parte de cima, se vencer por 2 gols de diferença, ultrapassa o Bahia na tabela, mas sabe também que um resultado negativo pode representar uma queda brusca na tabela. Vem logo atrás, Cruzeiro, Botafogo, Curitiba, Vitória, São Paulo e Atlético. Todos podem passar o Timão caso consigam resultados positivos nos respectivos jogos. Certo, Ana? Volto contigo. Obrigada, viu? Luiz Fabiani com a gente hoje aqui para encerrar a participação dele no apito final, falando do Corinthians. Amanhã tem mais Campeonato Brasileiro. O São Paulo vai ao Rio de Janeiro encarar o vice-líder da tabela, Flamengo. As informações são do Guilherme Agrela. Boa noite para você, Agrela. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no apito final da Bandeirantes. Vamos lá, falar deste São Paulo que tem confronto importante amanhã contra o Flamengo, 6h30 da noite no estádio do Maracanã, e algumas novidades. A primeira, referente a Aurélio Buta, novo lateral direito do tricolor paulista, 29 anos, recém-contratado e apresentado na última sexta-feira, está junto à delegação São Paulina que viajou à capital fluminense para esse jogo importante. Além dele, o zagueiro Sabino, recuperado totalmente de uma lesão muscular,
também está à disposição de Dorival Júnior. Ele não esteve no banco de reservas contra o Atlético Paranaense, quiçá, claro, no time titular, agora retorna, então pode ser aí uma novidade, talvez não entre os 11 iniciais, mas para entrar ao longo da segunda etapa. Isso também devido ao fato de que Rafael Tolói é desfalque do tricolor paulista, uma lesão, estiramento leve na coxa direita, posterior da coxa direita, e desfalca o São Paulo neste confronto. A exemplo de Nilton, volante recém-contratado junto ao Botafogo, não é um desfalque porque ainda nem estreou pelo tricolor paulista, mas era esperado, pelo menos a expectativa de que ele fosse sim para este confronto contra o Flamengo, porém, por questões físicas, ele ainda aprimora a parte física e não viajou com a delegação. Por isso, um provável São Paulo em campo para enfrentar o Flamengo tem uma escalação próxima, ou pelo menos a mesma daquela que começou o duelo contra o Atlético Paranaense, com Rafael no gol, Lucas Ramon, Arboleda, Osório e Wendel. Osório entrou no lugar do Tolói quando o mesmo se machucou no primeiro tempo. Quem sabe, talvez, aí o Sabino ganhe espaço no time titular, ou pelo menos ao longo da segunda etapa, quem sabe no lugar do Arboleda, que não foi dos piores do São Paulo no jogo contra o Atlético Paranaense. Mas repetindo, Rafael, Lucas Ramon, Arboleda, Osório e Wendel, Bobadilha, Pablo Maia, Marcos Antônio e Luciano, na frente Arthur e Jonathan Caleri, um provável tricolor que vai tentar a vitória no Campeonato Brasileiro depois de 6 jogos. O tricolor não vence há 6 partidas. Última vitória aconteceu no dia 25 de abril, diante do Mirassol, placar de 1-0 na Martins. Obrigada, viu? Guilherme Agrela com a gente aqui no apito final. Também no Brasileirão, a gente confere a partida em casa para o Palmeiras, né? O líder da tabela recebe na Arena Palmeiras a equipe do Atlético Mineiro. Quem traz as informações é o Pedro Cohen. Boa noite para você, Pedro. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na Bandeirantes em mais um apito final. É amanhã, hein? O Verdão volta aos gramados, encara a equipe do Atlético Mineiro em partida na sua arena. É claro que este jogo terá transmissão da Bandeirantes. Palmeiras que na última partida, Ana, conquistou o título simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né? Simbólico porque não leva taça. Mesmo que o Flamengo, que ainda tem um jogo a fazer deste primeiro turno do Brasileirão, vença a sua partida, chegaria no máximo 40 pontos. O Palmeiras, com a vitória contra o Coritiba, chegou aos 44. Nesta partida contra o Coxa Branca, inclusive, Ana, o Verdão promoveu a estreia de Heitor, uma das grandes promessas, né? Palmeiras que nos últimos anos tem revelado diversos talentos para o futebol mundial. Endrick, Estevão, Luiz Guilherme e outros, né? O Vitor Reis, que agora foi vendido também, por exemplo. Então, e o Heitor é mais um destes grandes nomes. Inclusive, ele falou na última semana à TV Palmeiras sobre a felicidade de ter estreado com a camisa do Verdão e também o que pensa, né, o que quer para a sua carreira nesta sequência de 2026. Ana, vamos ouvir o que disse o Heitor. Muito feliz quando me chamaram ali. Fiquei um pouco de ansiedade, né? A gente, desde pequeno, que tá aqui no Palmeiras, então isso é um sonho. E quando eu cheguei no vestiário ali, primeiro eu fui sorteado por doping, então tava no primeiro momento sem celular ali, querendo falar com meu pai, com a minha família, mas quando eu terminei lá, pude ligar para ele, muito feliz. Ele foi até pro jogo, mas vivendo um sonho. Seu pai tava no jogo? Tava no jogo, meu pai e minha mãe. Cara, você nem sabia que podia entrar, eles estavam no jogo. Tava no jogo. Só agradecer a Deus, é um sonho nosso e muito feliz de estar vivendo isso. É um sonho, né, de estar compartilhando, de estar treinando com os profissionais. A gente fica, querendo ou não, o tempo todo na base, pensando como que vai ser e tudo mais, mas os caras mais velhos sempre dando um apoio, sempre nos ajudando e foi uma alegria enorme de estar compartilhando, de estar treinando com eles. Tá aí o Heitor então, Ana. Palmeiras que volta a campo amanhã, reforçando o convite aqui para todos aqueles que nos acompanham aqui na Bandeirantes. A partir das 7 horas da noite, logo depois que acabar o jogo do Corinthians, a gente já começa os trabalhos para Palmeiras e Atlético Mineiro, primeiro jogo deste segundo turno do Campeonato Brasileiro. Ana, um abraço para você, tchau. Outro abraço para você, Pedro Cohen, falando do Palmeiras, que vai a campo amanhã, então, na sua arena, né, na Arena do Palmeiras.
Palmeiras contra a equipe do Atlético Mineiro. Quem está com a gente aqui no apito final 9h33 agora é o Lucas Bueno, vai atualizar sobre os resultados da rodada de hoje, né? Outros jogos aconteceram e acontecendo, inclusive o Vasco vai perdendo para o Mirassol. É isso aí, Aninha. Além de Santos 2, Chapecoense também 2, a gente viu o Atlético Paranaense vencendo por 2-0 a equipe do Internacional, com Leozinho marcando seu terceiro gol em 2 partidas e Viveiros, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, indo às redes. Na Série C do campeonato, a gente viu a Ferroviária empatando em 0-0 com a equipe do Maranhão. Santa Cruz perdeu de 1-0 para o Figueirense, o Confiança empatou em 1-1 com o Itabaiana, enquanto o Anápolis venceu por 4-1 a equipe do Volta Redonda. Amanhã, neste domingo, teremos Cruzeiro e Botafogo, Bahia e Corinthians, Flamengo e São Paulo, Bragantino e Curitiba, Grêmio e Fluminense, Palmeiras e Atlético Mineiro, terminando a rodada ali com Remo e Vitória. Na Série B, que teremos Criciúma e Náutico, São Bernardo e Ceará, América Mineiro e Goiás, Londrina e Novo Horizontino. Antes da gente seguir aqui no apito final, só 2 coisas interessantes. A primeira, nesse jogo de Vasco e Mirassol, quem tá no estádio é o volante Bruno Guimarães. Olha só! Ele que é declarado vascaíno de criança, nasceu no Rio de Janeiro, fez a sua estreia aqui no futebol paulista, né? E o Bruno Guimarães está sendo negociado com o Arsenal da Inglaterra. Ele já acertou os termos pessoais dele ali com o Arsenal e uma proposta de 70 milhões de libras deve chegar para o Newcastle para tentar tirar o meio-campista ali da Terra da Rainha, indo ali para Londres para figurar entre os maiores times da Inglaterra, o Arsenal, que foi campeão da Premier League na última temporada. E uma outra coisa, hoje a gente teve a Série D, a Portuguesa até venceu o Uberlândia, mas acabou sendo eliminada da Série D. Morreu na praia. Morreu na praia. Venceu e no final morreu na praia. A Portuguesa já não tem mais jogos oficiais agora pro resto da temporada. Disputa só alguns outros amistosos, nada de séries oficiais pra Portuguesa, Aninha. Pois é, um beijo pra torcida do Canindé, que sempre apoiando aí a Lusa, né? Acaba levando torcedores de outros times também, numa campanha muito forte aí para que compareçam ao estádio. Infelizmente, mais uma vez, a Portuguesa acaba se despedindo aí, morrendo na praia, como a gente estava brincando aqui há pouco. 9h35 no apito final, a gente vai fazer uma pausa rapidinho. Daqui a pouco tem futebol feminino, a gente fala da Copa do Mundo Feminina. Tem uma entrevista incrível para você acompanhar. Continue com a gente, é rapidinho. O futebol é na Bandeirantes. Você acompanha aqui na Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes. Na Soccer Hospitality você vive o futebol do jeito mais exclusivo. Camarotes Premium, Open Bar e Food, presença de ídolos, conforto e a melhor visão do jogo. Seja para levar sua família, receber clientes, fortalecer relações ou simplesmente aproveitar um jogo como você merece. Futebol, negócios e experiências inesquecíveis no mesmo lugar. Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. Tá no ar o show da obra. De um lado, a experiência. Do outro, o faro de obra. Qual o cimento que dá show de resistência? Cimento Votoran. Certa resposta. E qual o cimento que seca mais rápido? Cimento Votoran. Certo. E pra decidir quais os produtos pro acabamento? Argamassa e o rejunte da Votomassa. Eita, nem deu chance. Ganhou. Cimento Votoran. Seca rápido, é resistente, é bom demais. A cada 30 segundos, uma mulher liga pra polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Você acompanha aqui na Bandeirantes, apito final. 9h38, boa noite para você que está com a gente na Bandeirantes, também na internet, nesse mundão inteiro, acompanhando o futebol da Bandeirantes, sempre dando um show de transmissão para você. A gente está no apito final, vamos dar os parabéns aqui para as mulheres hoje da Seleção Brasileira de Vôlei, venceram no tie-break
A seleção da Itália, que dispensa apresentações, é muito forte. O Brasil, que não tem um título de Liga das Nações, vai disputar a final amanhã, né, Lucas? Exato, Aninha. Vai disputar a final amanhã, às 8h30 da manhã, contra a Turquia. E, além disso, tem a disputa de terceira e quarta. Essa aí um pouquinho mais cedo. Quem assistiu, vou falar que é corajoso. 4h30. China, né? Exatamente. 4h30 da manhã, China e Itália se enfrentam. Mas a seleção brasileira, principalmente com a Júlia Bergman ali, fazendo uma temporada muito boa, conseguiu fazer alguns pontos que ajudaram muito bem a seleção. Sim, disputa hoje final. tinha desfalques importantes, como o da Gabi também, que não jogou e conseguiu uma vitória incrível. Exato. É isso. Amanhã, então, torcer pela seleção brasileira feminina de vôlei. Falando nas mulheres, né? O Brasil vai ser o primeiro país da América do Sul a sediar uma edição de Copa do Mundo Feminina. O futebol internacional está se preparando aí para essa Copa de 2027. A 10ª edição da competição vai ser sediada no Brasil. São 32 seleções e o torneio vai acontecer de 24 de junho a 25 de julho, já para fazer um esquenta aí de tudo que vem por aí no futebol feminino no ano que vem. Essa seleção brasileira tão bem comandada e gerida, né, pelo Arthur Elias, que já tem uma história no futebol com o Corinthians e que vem fazendo um ciclo super importante, experimentando várias jogadoras de diversos times, não só que atuam no Brasil, mas fora do Brasil também, para encontrar o melhor caminho aí para buscar esse título que vai ser, se vier, vai ser todo especial para a seleção brasileira na sua casa, né, no ano que vem, Copa do Mundo no Brasil. O Everton Ramos fez uma entrevista incrível com a Aline Pellegrino, a gente confere um trechinho dela. A entrevista na íntegra vai ao ar amanhã na Bandeirantes, no nosso Domingo Esportivo. A gente separou um trechinho para você, ouvinte, aqui no Apito Final. Fala, tudo bem? Prazer estar aqui contigo para destacar esse baita bate-papo que eu e a Maria Eugênia Kottait, a Magia Kottait, batemos com Aline Pellegrino. Zagueira, ex-capitã da seleção brasileira, inclusive naquele vice-campeonato de 2007 da Copa do Mundo. Aline Pellegrino foi a nossa convidada para um bate-papo especial, muito grande, inclusive. Ela atualmente ocupa a função de coordenadora de competições femininas da Confederação Brasileira de Futebol e é uma das embaixadoras da Copa do Mundo que acontecerá no Brasil no ano que vem. Foi um papo longo, com muitas aspas, e eu, inclusive, já quero aproveitar e fazer o convite para o ouvinte que está ligado com a gente neste domingo no Concentração, o bate-papo na íntegra que nós tivemos com ela, abordando diversos temas. Claro, com a Copa do Mundo como grande foco, pela primeira vez sendo disputada na América do Sul e aqui no Brasil, entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027. E a gente, claro, não vai deixar o ouvinte da Bandeirantes sem um gostinho, um sabor. A gente preparou aqui alguns trechos desse bate-papo, destacando inclusive muito de Copa do Mundo. Será que a gente já tem data de... não só a data de abertura nós temos, mas o local da abertura, ainda um impasse. Será que vai ser no Maracanã? Será que será em Itaquera, na capital paulista? Ainda a venda de ingressos. E ela também comentou sobre a rainha do futebol. Vamos acompanhar um pouco dessa prévia. Hoje os 3 pilares, olhando para o plano de legado da FIFA, ele está pautado no futebol feminino, é o pilar 1, o impacto social, o legado social é o pilar 2, e o pilar 3 é a infraestrutura. Então, olhando obviamente para o Brasil e para a América do Sul também, a gente vai ter uma complexidade maior em termos de América do Sul, mas aí é mais uma parte regulatória, documentos que a gente pode ampliar algumas questões. Então, quando a gente pensa na infraestrutura, até um dos fatores, né, que a gente conseguiu trazer essa Copa para cá, no BID, né, quando a gente está lá disputando contra uma candidatura da Europa, é que as nossas estruturas de estádio já estavam prontas. Então, isso também mostra um legado aí de 2014 importante. Obviamente que, quando a gente olha para o legado, e aí são Copas, né, 2014 e 2027, tem um tempo grande aí entre elas, então, obviamente, que o padrão de excelência da Copa do Mundo feminina subiu, aumentou, então é isso que a gente tem que garantir enquanto FIFA, junto aos estádios, né, aos organizadores locais, das cidades sedes. Então a gente tem que garantir que essa Copa
mesmo que já tenham essas estruturas, que essas estruturas vão para o nível de excelência que tá hoje essa Copa do Mundo. E aí, da nossa parte, olhando para legado, a gente tem que entender, essas estruturas têm uma utilização grande do futebol das mulheres, e se não tiver, a gente precisa tentar propor uma nova agenda, uma nova rotina para utilização. Então, olhando para a estrutura, a gente vai também identificar muito desses locais nas cidades-sedes, e aí não é só no âmbito das federações ou da CBF, a gente vai olhar também ali para a parte das secretarias municipais, escolas, projetos sociais, onde o futebol feminino acontece, em quais estruturas, elas podem receber melhorias, a gente pode melhorar a utilização delas pelas meninas, porque infelizmente, né, existe um contexto no Brasil de uma diferença do esporte masculino para o esporte feminino, de diversos aspectos, mas principalmente nessa questão da utilização do espaço público, né? Então, muito por esse contexto social nosso, e essa Copa também, que é o pilar 2, é o social, também vem para tentar trazer melhorias nesse sentido. Quando uma nova quadra municipal é inaugurada, automaticamente ela é dominada ali por um público mais masculino, como se esse espaço não fosse das mulheres. Então a gente também está nesse lugar, nesse momento, com essa oportunidade de fazer essas correções, né, junto ao governo federal, que também vai ter um plano nacional de legado. Então acho que a gente está vivendo um momento de convergência muito importante aqui em 2027, para a gente corrigir rota e tentar usar também essa Copa do Mundo para além do futebol, né, para olhar para as mulheres, para as nossas necessidades enquanto Brasil, enquanto América do Sul, que são muito parecidas. Então, vamos ter muito trabalho, e eu espero que esse legado possa ser realmente duradouro e que daqui 10 anos a gente olhe para trás e tenha todos os avanços que a gente espera. Com certeza, e antes de bater nessa tecla, com o título mundial em casa, mas Aline... Aí é só alegria. Nossa, ia ser perfeito. Mas ainda falando sobre o legado, pouco antes da gente fazer essa entrevista, a Magê me lembrou de um ponto que eu não me recordava, e até nessas correções que você até mesmo citou, que o Brasil masculino em 14 não chega a jogar no nosso principal palco, o Maracanã. E aí, eu já queria inclusive bater numa tecla. A gente já tem certa onde será a abertura da Copa, porque tem uma dúvida aí. São Paulo, Rio de Janeiro ainda não está fechado, e como fazer com que o Brasil pelo menos tenha certeza de que o Maracanã vai ser palco de pelo menos um jogo da nossa seleção? Ainda não está fechado nada, a abertura final e nem quantos jogos cada cidade sede vai receber, então, porque o calendário oficial de partidas ainda não foi lançado, ele está em vias de ser publicado, então FIFA junto ao governo federal, parceria também com a CBF, as cidades sedes, os estádios, está fazendo os últimos ajustes aí para poder publicar esse calendário, e uma vez esse calendário publicado, a gente vai saber onde vão ser essas principais partidas, que a gente sabe que inicialmente é onde todo mundo tem um maior interesse de saber onde tentar participar, que é abertura, que é final, semifinal, quartas de final, mas como eu falei, vão ser 64 jogos, então é uma Copa do Mundo que tem 32 seleções, pela segunda vez, a primeira vez que aconteceu isso foi na edição de 2023, ou seja, são 64 jogos, é uma competição grande que o povo brasileiro vai ter, para além da seleção brasileira, as melhores atletas e as melhores seleções aqui nos nossos palcos. Eu tenho certeza que os 8 estádios vão receber partidas muito boas, mas não dá para a gente cravar qual é o caminho que a seleção brasileira vai fazer, nem nenhuma outra seleção. Depois vai ter o sorteio de fato, né, dos grupos, então aí a gente consegue, só depois que a gente vai conseguir ter esse desenho, e ainda assim as coisas mudam muito, né? Por exemplo, em 2007 mesmo, a gente estava no grupo da China e todo mundo estava imaginando que a China fosse fazer um caminho e a gente acaba se classificando e a China não. Então muda muito, a turma do bolão vai ter muito que se divertir também para tentar cravar aí os resultados para 27, mas em breve vai ser divulgado o calendário oficial das partidas. Muito bom, muito bom. E Aline, eu sei que a gente ainda não começou a venda de ingressos, mas isso é algo que o torcedor também já está ansioso. Queria saber de você, até nesse planejamento, se há algum parâmetro de quando
a gente não sei se você já pode dizer, se você já tem ideia de quando deve começar as vendas dos ingressos de forma oficial. Que a gente já tem um cadastro sendo feito no site da FIFA para obter ali informações, né, para a FIFA de antemão avisar quando tiver os valores, quando tiver também o início das vendas. Mas queria que você desse um pouco de detalhes pra gente, até porque andei estudando, viu? E vi que no caderno de candidatura da CBF para a FIFA, quando o Brasil se coloca como sede, havia ali uma promessa de ingressos populares, para que os estádios inclusive estivessem cheios. Isso deve ser mantido? Você pediu detalhes, né? Detalhes é muito forte, detalhes é muita coisa, mas vamos de trás para frente aqui. Então, é o que você falou, hoje qualquer pessoa que tiver interesse em assistir os jogos da Copa, são 64 jogos, já pode registrar o interesse, então fifa.com/tickets já pode registrar, cadastrar, eu tenho interesse, e assim que as informações oficiais de venda começarem a ser divulgadas, então quem já tiver registrado ali vai receber essas informações em primeira mão. Obviamente também que a questão, né, dos preços também tem relação com esse calendário oficial, então primeiro vem esse calendário e depois aí que a gente vai divulgar as informações com relação a valor de ticket. E a FIFA tem um departamento específico que está fazendo uma série de pesquisas de mercado para entender o futebol brasileiro, para entender e chegar em valores que atendam o nosso contexto, é aquilo que eu falei, é uma Copa Feminina no Brasil, com um contexto diferente se ela fosse na Europa, é uma Copa Feminina pela primeira vez na América do Sul, então tudo isso está em consideração, mas obviamente que hoje tem ferramentas, plataformas, né, para ajudar a que todas essas pesquisas sejam feitas da melhor forma possível, para que se chegue num produto final que atenda a todas essas demandas, essas necessidades. As candidaturas, né, do BID, tem uma série de fatores ali, como a gente tinha ali a possibilidade de mais cidades participarem, 12 virou 8, então obviamente que essa questão, né, dos ingressos para esse público, para essa comunidade, então acho que isso tem relação, talvez, com o Pilar 2 de legado que a gente falou, né? Dessa parte social. Então, eu acho que é uma questão de pertencimento. Essa Copa vir para o Brasil, a gente sabe que são 8 cidades que têm as suas diferenças sociais. A gente discute muito quais espaços a gente está ocupando, principalmente a mulher. Aí eu vou trazer o recorte para a mulher. Então, essas mulheres estão indo para esses estádios, essas mulheres pretas estão indo para os estádios, essas mulheres com uma renda menor estão indo para os estádios. Então, acho que essa Copa ela tem também essa responsabilidade de dar pertencimento, para todo esse público. Então, a gente está trabalhando diretamente com as cidades-sedes, então com as secretarias das cidades-sedes, para fazer também esse levantamento dos projetos, das comunidades. Então, pode ter certeza que esse público vai estar atendido e aí é algo que está no nosso planejamento e principalmente tem relação com o legado e com esse legado social de dar pertencimento para o nosso povo brasileiro, que tem as nossas dificuldades, então garantir que todo mundo possa acessar esses estádios. E falando um pouco da relação da mulher torcedora com o futebol e também da atleta com o futebol, falando de clubes, o Corinthians fechou recentemente, até o fim de 2027, um acordo de patrocínio com a Fatal Fans, essa plataforma de conteúdo adulto por assinatura. A empresa, inclusive, vai exibir a marca em uniformes de equipes masculinas, de basquete, futsal e futebol, mas no feminino não. Qual é a sua opinião sobre o acordo de clubes com esse tipo de empresa? Eu vou falar pelo viés CBF, tá? Então, federações têm autonomia, clubes têm autonomia, então é algo que a CBF hoje não tem ingerência, ela não é interveniente, anuente de nenhum clube com relação ao patrocínio, então os clubes têm autonomia para fazer e para decidir, então é algo que a CBF não tem como interferir, seja para um clube do futebol feminino, para um clube do futebol masculino da Série A, então é algo que os clubes hoje têm uma gestão em torno dos seus orçamentos e etc, e cada um segue um caminho, né? Aline, a gente, claro, tem muitas jogadoras sendo reveladas, há inclusive uma mescla de experiência com juventude
para essa equipe que o Arthur Elias está preparando para a Copa do Mundo, mas eu queria especificamente ouvir de você a importância de uma jogadora que talvez você conheça muito bem. Ela tem a 10 nas costas e hoje 40 anos, mas na Copa provavelmente já estará com 41, provavelmente não, com certeza. A importância da gente ter a rainha do futebol com a gente. Eu acho que é assim, né? É uma torcida que é para além da torcida brasileira. Não é só a torcida brasileira que torce para a Marta, que quer ver a Marta. E a Marta hoje ela está performando. Acho que isso é o mais importante. Ela deu entrevistas recentes aí essa semana também. Acho que muito certa, assim, eu adorei, assim, acho que foi uma entrevista. Acho que é uma energia que a gente precisava muito ter a nosso favor. As deusas do futebol de 2027, tem esse marco, tem a 2007, tem o Pan-Americano, então acho que pode ter um monte de coisa aí, eu tô vendo muito como o universo conspirando a favor, então acho que assim, a energia que a Marta traz vai para além da seleção feminina, então como explicar que as 32 seleções que vão estar participando dessa Copa, atletas, comissões técnicas, torcedores, torcedoras, torcem para ela, então isso é algo precioso e que só a seleção brasileira pode ter. Tá aí então, meu amigo, um pouco, tá? Mas tem muito mais no Concentração. A gente vai trazer essa conversa, esse bate-papo na íntegra, falando de patrocinadores, inclusive tanto do futebol masculino quanto da seleção feminina, também abordando mais Copa do Mundo e o quanto o futebol feminino evoluiu, principalmente nessas últimas 2 décadas. Então, bate-papo na íntegra, no Concentração, comigo e também com a Maria Eugênia Cottait, com a Magê Cottait, aqui na Bandeirantes. Obrigada, viu, Everton? Falou com a Aline Pellegrino, ex-jogadora do futebol feminino. Como ele falou, a entrevista completa você confere amanhã durante... Junto de algumas outras jogadoras, que agora concentradas no futebol espanhol, porque você pega a Gil Marques, que também é uma jogadora que figura muito na seleção brasileira feminina, jogando no Atlético de Madrid, agora a Caroline também indo rumo ao Barcelona, então... Tem algumas jogadoras ali que realmente estão no futebol espanhol, que serão titulares dessa seleção do Arthur Elias, além de outras jogadoras, como a Bia Zanerato, que agora joga no Brasil, mas assim, o futebol espanhol trazendo muitas jogadoras brasileiras para ele se aproveitando, clubes como o Real Madrid, o Atlético de Madrid, Barcelona, todos eles têm alguma jogadora brasileira em seus elencos. Uma transferência que vai custar 1,5 milhão de euros aí para o Barcelona, cerca de 8.600.000 reais. Sim. Na cotação atual, muito bem aí representada pelo Brasil. Seguinte, obrigada a você que ficou com a gente aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Por enquanto, o Vasco vai amargando aí uma derrota em casa, né, Lucas? Exatamente, mais uma derrota do Vasco em São Januário, vai perdendo por 1-0 para a equipe do Mirassol, 20 minutos de segundo tempo. O Vasco que vai se mantendo na zona de rebaixamento. Situação do Gigante da Colina não é nada favorável nesse Campeonato Brasileiro. Obrigada, viu, Lucas, por mais uma transmissão Muito juntos. Obrigado. Lucas que sempre produzindo maravilhosamente bem, integrando aqui o nosso apito final. Agradecer também a nossa equipe técnica nota 1 milhão da Bandeirantes, na mesa de som, meu braço direito e esquerdo, Michel Lopes, na central técnica o Beto Rebeck, no switcher o Carlos Amaral, no digital a Letícia Menezes. Eu sou a Ana Martins, é sempre um prazer estar junto com você na Bandeirantes. Amanhã tem muito mais futebol por aqui, 2 jogos do Campeonato Brasileiro, tem Domingo Esportivo, Concentração com Everton Ramos e muito mais para você acompanhar, já sabe, futebol é na Bandeirantes. A gente volta a se encontrar na próxima quarta-feira, também na Jornada Esportiva. Obrigada pela companhia durante todo esse sábado. Aqui deu. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Bandeirantes.
Bandeirantes, 89 anos. No Dial, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Antenados. Olá, está no ar o Antenados aqui pela Bandeirantes, pelo aplicativo Bandplay e também pelas nossas emissoras afiliadas. Eu sou o Danilo Gobato e recebo hoje no programa Caju e Castanha, a dupla que foi criada pelos irmãos José Albertino da Silva Caju e José Roberto da Silva Castanha quando ainda eram crianças. Eles tocavam pandeiros feitos com lata de marmelada em feiras e praças de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco.